coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 5-2. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Olá, salve você, internauta torcedor conectado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa tarde. Sempre muito bom ter você junto com a gente por aqui nos canais Futebol Interior. Você que acompanha pelo canal de áudio, você que nos acompanha também no placar ao vivo, no YouTube Futebol Interior. Seja muito bem-vindo nos aplicativos também. Vamos juntos com mais uma jornada esportiva. Destaque para a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a bola vai rolar na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, que fica na região metropolitana lá de Pernambuco. De Recife, a capital do Pernambuco. Tem esporte, tem Ponte Preta neste sábado, hoje 27 de julho de 2024. Esporte e Ponte Preta é o jogo que você acompanha conosco aqui nos canais Futebol Interior. Sempre bom ter a sua audiência. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Com a gente também Restaurante do Dadá. Disque entregas 3241-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. Conosco também Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre a toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer ter a sua marca aqui nas transmissões dos canais Futebol Interior? Só chamar no zap que tá aí, 98989-3526. Vamos falar de você nas nossas jornadas esportivas, que está no ar, sempre com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio, vídeo, Felipe Marques com a gente, e também você que acompanha pela Valinhos FM 87,9. Com o Wagner Faneco na presidência, equipe técnica da Maila Siqueira e do Felipe Carvalho. Vamos juntos com muito esporte para você, com a coordenação esportiva do Carlos Corsato. É claro, conto com a sua audiência na nossa arquibancada virtual. Você que está chegando na live, já aproveita para dar o curtir, compartilhar a transmissão também. Se não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal Futebol Interior para conhecer um pouco do nosso trabalho. Campeonato Brasileiro Série B 2024 é destaque para você, 18ª rodada. Daqui a pouco tem esporte, tem Ponte Preta. A Macaca jogando fora de casa neste sábado e a gente já traz as primeiras informações desse jogão de bola para você. Ponte Preta. 30 graus na cidade de Campinas, estamos aqui no Taquaral. 5 da tarde, mais 6 minutos para falar de Ponte Preta, de esporte de Ponte Preta. Os canais Futebol Interior, a Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato escalou ele. Wendel Coral. Fala, WC, grande abraço, boa tarde, Coral. Outro abraço para você, Marcelo, boa tarde. Um abraço também para quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior. Pois é, né, 18ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno. E um jogo importante para a Ponte, a Macaca, inclusive, que chega embalada, porque na rodada anterior venceu o Vila Nova no Majestoso pelo placar de 2-0, um confronto muito importante para a Ponte, que fez a Macaca chegar a 23 pontos. A Ponte é a 12ª colocada, tem 5 de vantagem para a zona de rebaixamento e, por outro lado, está no momento a 4 de distância do G4 da competição. Mas a Ponte, que
que se vem bem no lado dentro de casa como mandante, por outro vem muito mal, né? Quando joga fora do estádio Moisés Zucarelli, busca o primeiro triunfo na condição de visitante. Até aqui, quando joga fora de Campinas, a Ponte Preta registra 5 derrotas e 4 empates, tem a 5ª pior campanha como visitante nessa Série B. Com relação ao time, a espinha dorsal, que venceu o vice-líder Vila Nova na última rodada, está mantida. Algumas novidades com relação ao time da Ponte Preta é o retorno, por exemplo, do atacante Renato, que não joga desde o dia 19 de junho, estava entregue ao departamento médico, foi liberado. A Ponte Preta que deve divulgar a escalação daqui a alguns minutinhos, mas a base vai ser mantida com Elvis, Gé no ataque também, Pedro Rocha no gol, o Igor Inocêncio mais uma vez na lateral esquerda, enfim, e o João Gabriel mantido também na lateral direita, o garoto que vem pedindo passagem, vai engatar o segundo jogo como titular, ele que já tem 4 partidas no elenco profissional da Macaca. Marcelo, um confronto importante que a Ponte precisa da vitória para quem sabe, né, colar ainda mais na parte de cima e consequentemente ganhar uma moral ainda maior, quem sabe, conquistando uma vitória fora de casa. É isso, as primeiras da Macaca, a Ponte Preta que vai encarar o Sport que troca de treinador, vem aí um velho conhecido da nação ponte pretana para assumir o time de Pernambuco, o rubro-negro, o Leão Pernambucano. O que você tem para contar pra gente do Sport, hein, Coral? O Sport que não perde a 4 rodadas, são 3 empates e uma vitória. No jogo anterior deixou a vitória escapar no finalzinho contra a Chapecoense na Arena Condá. O Sport, diferente das outras equipes, tem 2 jogos a menos. Por exemplo, o Leão hoje tem 15 partidas apenas na Série B do Campeonato Brasileiro, é o 9º colocado, são 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, no total 25 pontos. Se vencer hoje, vai a 28, dependendo do restante da rodada, pode até terminar no G4. É uma combinação difícil, mas que pode acontecer, é possível sim. E como você disse, a grande novidade aí é a mudança no comando técnico. O treinador argentino Mariano Sosso foi desligado justamente após o empate diante da Chapecoense. Quem comanda hoje a equipe é o interino César Lucena. Mas o novo comandante, aliás, não tão novo assim, porque vai para sua segunda passagem pelo Sport, é Guto Ferreira, já está na Arena de Pernambuco para acompanhar a partida. Então o Guto, que deve estrear apenas no próximo jogo do Sport, diante da equipe do Santos, na sexta-feira às 9h30 no dia 2, mas hoje já acompanha o time ali, acompanha para ver quem pode ser titular, enfim, para analisar o time que tem à disposição. Mudança na comissão técnica, mas repetindo, César Lucena, técnico interino, comanda o Sport hoje. Como eu disse, não perde a 4 jogos e busca mais uma vitória para, quem sabe, figurar no G4 da competição. Sport que começou bem, depois acabou caindo um pouco de produção, tanto que condiz isso a demissão do técnico Mariano Sosso, mas é uma boa partida que as duas equipes buscam um triunfo, principalmente para colar na parte de cima, para, quem sabe, nos 4 primeiros colocados, viu, Marcelo? É isso, daqui a pouco o Coral já passa pra gente aí o time da Ponte Preta, também o time do Sport, já temos as escalações pra você. Bom, 18ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B, a bola tá rolando para 2 partidas nesse momento, Coritiba e Chapecoense, Mirassol e Operário empatando 0-0. Lembrando que tivemos também ontem 0-0 lá no Novelli Júnior, Ituano e Vila Nova, além de Ponte Preta e Sport, esses 2 jogos que eu falei que já estão em 0-0, teremos amanhã, 4 da tarde, Guarani e Brusque, transmissão começa às 3, com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Teremos também às 18h30 amanhã, CRB pegando o Santos, e no mesmo horário o América pega o Ceará, e ainda teremos na segunda-feira Paysandu e Novo Horizontino, também às 18h30, 9 da noite, o Goiás pega o Amazonas, esse jogo também na segunda-feira. Já na terça-feira, o Avaí encara o Botafogo às 9 da noite, portanto a rodada só termina na terça-feira. O Santos é o líder, 32 pontos, Vila Nova 29, América 29, Mirassol com esse pontinho que tá somando, tá indo a 27, né? 27 pontos o time do Mirassol, na verdade 28, né? Tá chegando ao mesmo número de pontos aqui de Vila Nova e América. Macaca, 12ª colocada, 23 pontos. A equipe do Sport nesse momento é o 9º colocado com 25. A Ponte, se vence, ela passa o Sport, né? Ela vai a 26 e deixa o Sport com 25, e aí provavelmente vai fechar a rodada na primeira página da tabela. Os 4 últimos, Botafogo, Brusque, Ituano e Guarani.
Botafogo tem 18, o Brusque 18, o Ituano 13, Guarani 8. Vamos lá, o Botafogo é o 17º com 18, certo? A Ponte tem 23, é a 12ª. Então, a Ponte está, neste momento, a 5 pontos da zona do rebaixamento, correto? Muito bem. Já na classificação ali pro G4, vamos computar esse ponto do Mirassol, 28, aí a Ponte tem 23, 5 pontos também. Portanto, de diferença aí pro G4. Mas antes de começar a rodada, a Ponte estava mais perto do G4 do que do Z4. Estava a 4 do G4 e 5 do Z4. Ponte Preta e Sport. Sport e Ponte Preta. Marcelo. A bola rola na Arena Pernambuco. Vai, Coral. A Ponte Preta está definida e escalada com 2 mudanças. O técnico Nelsinho Batista, inclusive, hoje é o 11º jogo dele e a 11ª escalação diferente. Até agora não conseguiu repetir os 11 iniciais entre uma partida e outra. O treinador ponte pretano. 2 novidades. Dudu Vieira na vaga de Emerson, suspenso no meio-campo. E aí Everton Brito começa a partida de hoje no lugar de Ramon Carvalho. Com uma lesão muscular, está fora do jogo, sequer viajou. Macaca escalada então com Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio. Dudu Vieira, Castro e Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. Esse é o time da Ponte inicial para enfrentar o Sport fora de casa. 4-3-3, hein? Exatamente. 4-3-3, olha só, hein? E o Dudu Vieira voltando ao time titular. E o Everton Brito, que estava aí na Berlinda, né, para ser negociado. A Ponte Preta não contava com o futebol dele, né? E tá aí. Primeiro jogo como titular, viu? Do Everton. Verdade. A Ponte que anunciou 2 reforços da Portuguesa, né? O Hudson volante e o Guilherme Portuga, meia. Exato. Jogadores que vão ficar à disposição aí do técnico da Ponte Preta, o Nelsinho Batista, para a sequência da competição. Eles que estavam na Portuguesa disputando a Copa Paulista. Exatamente, a Portuguesa, inclusive, que já até anunciou as 2 saídas desses atletas, estavam jogando a Copa Paulista, vão ficar à disposição do Nelsinho a partir da próxima rodada. Precisam figurar no beat da CBF primeiro e aí sim estarão à disposição. Particularmente falando, não gostei muito dessas contratações não, mas podemos ver aí, quem sabe, uma boa produção tanto dos 2 atletas, mas na teoria não sei se vai ajudar muita coisa não, viu, Marcelo? Entendo que os 2 vêm para compor elenco, né? Mas são jogadores que lá na Portuguesa são tidos como promessas, né? O Hudson volante, para quem falava que a Ponte não ia contratar volante, tá aí, a Ponte foi buscar um volante no mercado, né? Se contratou é porque vai utilizar. E o Portuga é um meia, né? Que muita gente queria, um meia, né? Para quando o Elvis não atuar, poder atuar. O Guilherme Portuga, portanto, é um meia. São reforços aí da Ponte Preta. No caso, são 3 reforços já nessa janela. Além desses 2 da Portuguesa, tem o Thomas Luciano, que está no banco de reservas, né? Como no jogo passado, nesse jogo também está no banco de reservas. A Ponte tem algumas novidades no banco, viu, Marcelo? Porque o Guilherme Belé, que não figurava há um bom tempo, hoje foi relacionado, assim como o Renato, como eu disse, voltando de lesão. E o Luiz Felipe, recuperado de lesão também. Ele que tinha se machucado, voltou, mas na partida que voltou acabou machucando de novo. Enfim, ficou um bom tempo entregue ao departamento médico lateral direito. Hoje volta a estar à disposição do técnico Nelsinho Batista, assim como o Lucas Bochecha, preterido na rodada anterior para o Vila Nova. Hoje foi novamente relacionado, fica à disposição no banco, Marcelo. É isso, muito bem. Portanto, esse é o time da Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo, aí o Coral fala do time do Sport. Enfim, o Sport que tem novidades aí na equipe, é um time que estava muito desfalcado no último jogo, mas agora tem voltas aí e também daqui a pouco já a escalação do Sport para você. Vai mandando a sua mensagem pra gente no YouTube, eu vou pro intervalo, tem convidado, o convidado é o João Gabriel, lateral direito, que tá confirmado como lateral titular do time da Ponte Preta em mais uma partida. Daqui a pouco o Coral aciona o João Gabriel. A gente vai ter também muita informação para você ligado aqui nos canais Futebol Interior nesta tarde de sábado, porque é sábado de Série B para você aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? 9788 3821 no telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Chamou. Toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol, Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta, 5 da tarde, mais 19 minutos, 5:19, bom ter você aqui nos canais Futebol Interior, também no YouTube Futebol Interior, já vou para aqui bancada virtual, já tem o Arthur Eugênio falando um pouquinho de histórias do futebol, mas antes, o Coral e o Sport Recife, conta pra gente aí o time do Sport. Que tem alguns retornos, né, o zagueiro Luciano Castan, por exemplo, e o atacante Gustavo Coutinho, cumpriram suspensão contra a Chapecoense e voltam ao time, mas apenas o Castan é titular, inclusive capitão da equipe do Leão, mais um reforço, mas que hoje não está no banco de reservas, mas que vai poder estar na continuidade da temporada, é o lateral esquerdo Igor Cariús. Ele que foi um dos atletas, né, aí condenados por manipulação de resultados. Ele é o primeiro que volta a formalizar um novo vínculo, né, com algum clube. Próximo também da lista é o Aleph Manga do Coritiba, vai voltar a atuar em pouco tempo pela equipe Coxa Branca. Além disso, o atacante Romarinho está recuperado de lesão, volta a estar à disposição no banco de reservas. Tinha expectativa até do Felipinho, lateral esquerdo, sair do DM, mas hoje sequer foi relacionado. Então a escalação do Sport vem de Kaique França, Palácios, Alisson Cassiano, capitão Luciano Castan e Dalbert, Felipe, Fabrício Domingues e Lucas Lima, com Christian Barleta, Leni Lobato e também Zé Roberto como centroavante principal. Muito bem, tá aí hoje comandado pelo César Lucena, mas que já tem aí Guto Ferreira como contratado treinador. E o Gustavo Coutinho tá no banco de reservas, hein? Gustavo Coutinho, que é um dos artilheiros do time, lá no banco de reservas no jogo de hoje. Ele que também é novidade aí, volta à equipe. Outro jogador que tá no banco de reservas é o Chico, zagueiro, né, que estava no Novo Horizontino, voltou lá pro Sport e também está no banco de reservas. Bom, são 5 da tarde, mais 20 minutos, 5:20. Agora é o Arthur Eugênio que tá chegando para contar um pouco de histórias aí do mundo do futebol e vai abrilhantar a nossa jornada esportiva. A bola é tua, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador importante, Benedito Geraldo Bueno. Primeiro Ditinho, depois dito Flecha. Ele nasceu em Leme, logo depois de Araras, cerca de 120, 140 quilômetros de Campinas.
Ele nasceu no dia 16 de dezembro de 1946. Morreu dia 20 de setembro de 2015, aos 68 anos. Dito Flecha faleceu vitimado por um infarto. Foi de Dito Flecha, no dia 30 de novembro, o primeiro gol no estádio Bruno Lazzarini, em Leme. O Lemense venceu a Inter de Limeira 2-0. O primeiro gol do estádio, Dito Flecha. Dito Flecha começou jogando no União Agrícola Barbarense. Teve uma passagem pelo 15 de Piracicaba, mas em 1967, com apenas 20 anos, Dito Flecha foi campeão paulista da terceira divisão. Hoje seria a A3. Você vê nesta foto maravilhosa, Dito Flecha, o primeiro agachado em cima. O segundo jogador, depois do goleiro, é Ademir Gonçalves. Outra foto de Dito Flecha no União Agrícola Barbarense. Ele é o primeiro jogador agachado. Olha o ataque nesta foto. Dito Flecha, Zé 21, Chicão primeiro, Chicão segundo, o Francisco Avanzi, o Chicão que depois jogou na seleção brasileira, e o ponta esquerda Guri. Outras fotos de Dito Flecha no União Agrícola Barbarense, depois na Ponte Preta. Dito Flecha chegou na Ponte Preta para substituir Alain, que havia sido negociado com o Vasco da Gama. Dito Flecha entrou no time da Ponte Preta, chegou indicado por Cilinho em 1968 pelo Campeonato Paulista da divisão intermediária, na época divisão de acesso. O Dito Flecha fez um jogo interessante contra a Ponte Preta, 0-0, e chamou a atenção dos dirigentes da comissão técnica da Ponte Preta. Cilinho era o técnico da Ponte em 1968 e ficou fã de Dito Flecha. Tanto é que contratou Dito Flecha para a Ponte Preta e depois levou Dito Flecha para o Sport Recife. Olha uma imagem de Dito Flecha jogando pela Ponte Preta, início dos anos 1970. Um time da Ponte Preta, que timaço da Ponte, com Dito Flecha. Ponte Preta, 1971, em pé, Teodoro, Wilson Quiqueto goleiro, Samuel, Dagoberto, Nelsinho Batista e Santos. Dito Flecha, de cá, Manfrini, Roberto Pinto e Adilson. Outra foto de Dito Flecha com a camisa da Ponte Preta. Ponte Preta e 15 de Piracicaba, Campeonato Paulista 1972. Dito Flecha divide uma bola com Ademir Gonçalves. Curiosamente, os dois começaram no União Agrícola Barbarense. Numa festa da Ponte Preta, você vê Dito Flecha sendo homenageado ao lado de seu mentor Cilinho. Atrás, de camisa cinza, o lateral esquerdo Odirley. Esta foto foi em agosto de 2012. Eu lembro de Dito Flecha jogando no Sport Recife, num jogo contra o Guarani, Campeonato Brasileiro de 1974. O time do Sport Recife, enquanto você vê aí uma foto do Dito Flecha, uma das últimas fotos, ele dando uma entrevista para a EPTV, o time base que jogou Dito Flecha no Sport tinha Tião da Galera no gol, Marcos, Lima, Lula Pereira e Grilo, Meinha, Rubens Salim e Odilon. No ataque, Dito Flecha, Mário e Ivanildo. Outra foto de Dito Flecha, mais duas, dele na Lemense, uma colorida, outra em preto e branco. Lemense, 1979, 1980. Em 80, a Lemense, campeã da terceira divisão do futebol paulista. Outra foto de Dito Flecha no time da Lemense. Esta foto é de 1978. Dito Flecha é o primeiro agachado, o goleiro é alemão. Dito Flecha jogou muito tempo na Lemense e encerrou a carreira
em 1982, jogando no Atlético Ararense. Depois, Dito Flecha continuou residindo em Leme e trabalhava num clube social e esportivo. Várias funções tinha Dito Flecha neste clube. Essa história de Dito Flecha, Ditinho, depois virou Dito Flecha. Você quer falar de algum jogador específico, de algum confronto, de alguma história do futebol brasileiro? Fale comigo aqui no Futebol Interior, nesses canais de comunicação, até porque você sabe, se o assunto é futebol e não está no portal Futebol Interior, é fake news! Sem dúvida nenhuma, Arthur Eugênio, se o futebol interior não cravou, é fake news. Agora 5h27, falamos então do Ditinho, Dito Flecha, que jogou pelo Sport, jogou pela Ponte Preta também. 5 da tarde, mais 27 minutos. Ó, deixa eu agradecer você que tá junto com a gente aqui, acompanhando a nossa transmissão. Já dá um joinha aí antes do jogo, já compartilha a transmissão, porque eu sei que durante a transmissão o bicho pega, né? Haja coração, mas já registrar aqui, ó, no YouTube, Robson Vitoriano, boa transmissão, tô em Leme. Aliás, o Arthur acabou de falar de Leme aí, Dito Flecha, né? O Júlio César Guevara, já estamos por aqui. O Roberto Zapiens, boa tarde, Marcelo. Da Argentina, vamos Macaca. Luiz Soares, boa tarde, Marcelo. E o Wendel. Torço muito pela vitória, mas se empatar já é um bom resultado. Fecho com você, Luiz. Evandro Luiz Leme. Excelente transmissão para você, Marcelo, e pro meu amigão Wendel Coral. Hoje a macaquinha desencanta. Fora de casa 2-0. Gé e Elvis, meu gordinho preferido. Quero aproveitar, viu, Marcelo, mandar um abraço aí pro Evandro, que está na nossa audiência, acabou de mandar a mensagem que você leu. Um abraço para ele, pra Rose também, pra Bia, pro Bruno, os 2 filhos dele. Enfim, tem um carinho muito grande pelo Evandro, também pela esposa. Inclusive, a esposa dele faz chocolates, viu, Marcelo? Rose Chocolates, a esposa dele, ó, tem, na época de Páscoa vende ovo de Páscoa, final de ano vende panetone, delícia, chocotone, hein? Fica a dica aí pra galera, viu? Que bom, que delícia. Um abraço ao Evandro, obrigado pelo carinho. O Klemer Salviano, diz que é o famosinho da Paraíba e da favela, diz que estão usando as redes sociais dele aí, e ele tá dizendo que tá sem Instagram e Facebook, hein? Então clonaram aí o famosinho da Paraíba. Gente, não caiam em golpe, cuidado. Severino Francisco, boa tarde, boa narração a todos. Estou aqui em Piracicaba torcendo para Macaca Querida. Estávamos com o jogo do 15 aqui no canal de áudio do portal Futebol Interior. Bom, são 5h29, o Mirassol foi pra rede, hein? Mirassol foi pra rede, assume a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tô aqui no placar ao vivo. O gol foi do Negueba, 17 minutos do primeiro tempo. Mirassol 1, Operário 0. Segue lá no Paraná o Coritiba empatando com a Chapecoense pelo placar de 0-0. Mirassol vai para a segunda colocação da competição, 29 pontos. Passa o Vila Nova, que tem 29, é o terceiro. O América é o quarto com 28. É isso aí, muito bem. Estamos acompanhando aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco a gente vai voltar, depois do intervalo, para falar mais da nossa audiência, para trazer também o convidado do Wendel Coral, tá? E, é claro, tem ficha técnica do jogo e a bola rola lá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. Daqui a pouco tem Ponte Preta, tem esporte para você aqui no Portal Futebol Interior e também na Valinhos FM. Segura a onda, a gente volta já, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Cossato. Tamo na área, 5 da tarde, mais 33 minutos, tarde de sábado, 27 de julho de 2024. Daqui a pouquinho tem esporte, tem Ponte Preta pra você. Lembrando que no nosso YouTube você pode dar o palpite aqui no YouTube lá, né? Não precisa pagar nada, mesmo que também você não vai ganhar nada, só pra curiosidade nossa mesmo. Por enquanto, 47% da nossa audiência entendendo que o esporte ganha o jogo, hein? 47% da audiência aqui do jogo de hoje, 45% pra Ponte Preta. O esporte, portanto, tá levando a vantagem aqui no nosso YouTube. Aliás, se inscreva no nosso canal Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha pra gente chegar a mais torcedores de futebol. O Joel Silva tá com a gente, tamo junto, nação alvinegra. O Silvio Seico, vamos desencantar fora de casa. Boa transmissão a todos, verdade, a Ponte ainda não venceu fora de casa na competição. Coral, você tem convidado, é isso? Tenho sim, Marcelo. João Gabriel, lateral direito, aí apenas 19 anos de idade. Chegou para Ponte Preta em 2022 para jogar um pouco no Sub-17, logo depois também foi para o Sub-20. E o garoto que recebeu a primeira chance no time titular, no time profissional da Ponte, ainda sob comando do técnico João Brigatti. Mas agora vem para o seu segundo jogo. Como titular, conversou com a imprensa. Bora ouvir então a partir de agora, João Gabriel. Já estava bem preparado, já sabia que uma hora ou outra ia ter oportunidade, já estava com isso na cabeça, já estava treinando bem. Sabia que uma hora a oportunidade ia aparecer e, graças a Deus, fiz um bom jogo, pude ajudar a equipe a sair vitorioso. Já estou pegando ritmo sim, até porque esse ano eu já fiz mais jogos do que ano passado. Esse ano eu pude ajudar no Paulista, fiz um jogo contra o Brusque, entrei contra o Paysandu, então essa sequência de jogos, mesmo poucas oportunidades, a gente vai se sentindo mais leve, mais solto, mais confiante para jogar, então isso ajuda muito dentro de campo. Muito bom, né? Querendo ou não, o Nelson, eu tenho muito que aprender com ele. Ele jogou na minha posição, então isso eu tenho que tirar o máximo de proveito disso para eu poder evoluir e seguir na minha carreira. Sim, estou à disposição do treinador, se ele contar comigo para começar jogando ou entrar no decorrer da partida, vou estar preparado, pode ter certeza. Esse o João Gabriel vai para o 5º jogo dele no time profissional da Ponte, à disposição e como titular, mais uma vez, o garoto que tem se firmado aí no elenco profissional da Ponte, principalmente agora entre os 11 iniciais, o Marcelo. Esperar pra ver, né, o Coral, se quando o Risso tiver à disposição novamente, se o João Gabriel vai perder a posição, né, porque aí o Igor Inocêncio volta pra dele, que é a lateral direita, e o Risso volta a ser o titular na lateral esquerda. E a gente tava falando aqui com relação ao banco de reservas, né, curiosidade dos dois lados, no esporte o Pablo Diego não tá nem relacionado. Exato.
pro banco de reservas e o Zé Mário não tá relacionado na Ponte. Após a suspensão, né, que foi expulso de forma ridícula contra o Paysandu, recebendo uma chance no time titular, novamente com a ausência do Gabriel Risso, que fica entregue ao departamento médico, ainda a exemplo também do Emerson Santos lesionado, e depois que ele cumpriu suspensão na rodada passada diante do Vila Nova, teoricamente poderia estar à disposição, mas nem viajou lá para Pernambuco o Zé Mário. E você falou aí do Pablo Diego, tem o Kaique França como titular, a ver se o Pablo Diego vai começar a ter oportunidades com o técnico Guto Ferreira, senão certamente vai ser negociado na janela de transferências pela equipe pernambucana. Duelo de reencontros que marca também, né, Marcelo? O reencontro de Nelsinho Batista agora como adversário depois de 17 anos. Então o Sport reencontra o Nelsinho como adversário, que depois ele voltou a treinar o Sport depois de 17 anos. E claro, todo mundo se lembra, Nelsinho, o campeão da Copa do Brasil pelo Leão em 2008. É um ídolo que vai receber, inclusive, homenagem hoje lá pela equipe do Sport. A assessoria do time do Leão já confirmou, inclusive, o técnico Nelsinho Batista, hoje com 74 anos, ídolo do esporte, será homenageado na Arena de Pernambuco, sem dúvida nenhuma também, algo muito importante, né, Marcelo? Eu penso que as homenagens, elas têm que ser feitas, inclusive, quando as pessoas estão em vida, para celebrarem com todo mundo. Concordo com você. Com relação ao Nelsinho, essa informação vem lá de Pernambuco, tá? Vem lá da imprensa pernambucana, que acompanha o esporte. Quando o Mariano Souza foi desligado do comando argentino da equipe do esporte, o esporte tinha um nome para tentar a contratação de primeira, que era o Daniel Paulista. E um nome que foi ventilado lá no esporte, muita gente até queria de volta, Nelsinho Batista. Isso é verdade, de pessoas ligadas ao esporte, tá? Só que com o Daniel Paulista, sim, foi feita uma consulta direta com o treinador, com o staff do treinador. Já não é a primeira vez que o Daniel Paulista recusa uma proposta financeiramente melhor, inclusive. Isso. O CRB lá, a torcida tá bem agraciada com o dia do fico dele. Enfim, o Daniel Paulista tá bem prestigiado. Tô pra dizer pra você que é um treinador que agora não fica mais desempregado, viu, Marcelo? Porque o que vem fazendo no CRB certamente ali vem deixando boas marcas ali pro Daniel Paulista pra sequência da sua carreira. E recebeu a proposta aí do Sport, clube que ele também já atuou, já foi técnico, enfim. E o Nelsinho Batista é o seguinte, gente, o Nelsinho Batista, informalmente, né, uma pessoa ligada ao Sport, teria conversado com o treinador, com o Nelsinho Batista, né, para explicar não só também dessa homenagem que vai ter hoje, mas do interesse dele de deixar a Ponte Preta para assumir o esporte, se havia essa possibilidade. E ele disse que não, que ele está focado no projeto Ponte Preta, ele já descartou de primeira. Então essa é a informação que a gente tem da imprensa de Pernambuco. Se a diretoria do esporte ia fazer uma proposta oficial para ele ou não, aí eu já não sei. Mas que chegou até o Nelsinho uma possibilidade dele trocar a Ponte pelo esporte, chegou. Mas ele de pronto rechaçou, disse que não, que está focado no trabalho com a Ponte Preta. Quer dizer, a Ponte, ela vai de altos e baixos, né? Porque há pouco tempo atrás, qualquer propostinha aí, o neguinho tava saindo da Ponte Preta. Até porque o Nelsinho é muito grato à Ponte, ele fala isso desde a sua primeira entrevista, quando chegou aqui na Macaca, no seu retorno, porque vindo de praticamente uma década no Japão, né? Ele teve um espaço na Série B, sabia que não treinaria um time da primeira prateleira no futebol nacional. A Ponte abre as portas, então ele tem essa gratidão pela Macaca. Acho que isso contou muito também para a manutenção dele agora como treinador do Alvinegra. E então na consulta que obteve, ele disse que está focado na Ponte Preta, e a gente percebe que ele está bem aliado com a presidência, né? Que é o cara que manda, vamos lá, que é o Eberlin, né? Então ele está bem alinhado com o Eberlin, e isso, querendo ou não, é bom. É claro que tudo pode mudar, né? O futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem. Mas o que eu vejo, e aí o Guto Ferreira também era um nome que estava na lista do esporte. O Guto tá desempregado. E é um treinador bem mais caro, inclusive, né? Bem mais caro, né? Mas é um nome que já teve passagem lá pelo esporte e foi contratado. Acho que o esporte acerta na contratação. Mas o que, até quero a sua opinião, o Coral, e também da nossa audiência, o que às vezes eu não entendo, né? Por exemplo, o Nelsinho Batista. O Nelsinho Batista, ele voltou do Japão já no ano passado. No meio do ano passado ele estava à disposição. Eu não sei se foi opção dele ficar esse tempo parado ou não, mas
eu não via quase ninguém falando no Nelsinho Batista. E ele, em algumas entrevistas, falava, não, eu não aposentei, eu ainda tenho disponibilidade, ainda me sinto bem, quero voltar ao mercado. E eu não via nenhum clube se manifestando para contratar o Nelsinho Batista. E olha a história desse cara no futebol brasileiro. Às vezes eu fico imaginando, né, o que acontece na cabeça de certos dirigentes. O cara tava aí, de boa. O Nelsinho Batista tava dando sopa, velho. Exatamente, né, Marcelo? E mais do que isso, inclusive, ele tem uma sólida carreira no Japão, é ídolo por lá, inclusive. Teoricamente, pelo financeiro, ele não precisa mais, né? Então ele faz porque ele sabe que tem lenha pra queimar, sabe que ainda é bem melhor do que muitos treinadores hoje que existem no Brasil. O que cá entre nós, né? O nível é paupérrimo hoje de técnicos brasileiros. A exemplo disso, se não me engano, acho que são 11 ou 10 times da Série A, por exemplo, que tem técnico estrangeiro hoje. Então isso é um reflexo bastante aí de treinadores da safra brasileira. O Nelsinho sabe que tem muita linha para queimar, inclusive, e não à toa vem fazendo um bom trabalho ainda na Ponte Preta. O que ele ainda não conseguiu fazer é o time conquistar uma vitória fora de casa. Hoje tem mais um exemplo aí, quem sabe uma grande oportunidade de vencer o Sport, que briga na parte de cima ainda com 2 jogos a menos para fazer a Ponte Preta andar ainda mais nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte, que se vencer, cola de vez na parte de cima. Enfim, é uma pena até pra Ponte, né, Marcelo, que nos jogos fora de casa não consegue desempenhar o mesmo futebol que apresenta dentro de casa. Dentro de casa, por exemplo, quando joga no Majestoso, a Ponte tem 5 vitórias em 5 jogos sob comando do Nelsinho, 100% de aproveitamento. Mas fora, peca bastante. Falta fazer esse ajuste, ter um equilíbrio maior nos jogos entre mandante e visitante para a Ponte figurar de vez na parte de cima da tabela de classificação e, mais do que isso, coroar um bom trabalho do Nelsinho, mais uma vez que vem sendo realizado aqui na Macaca. Se acontecer isso aí, é claro, vai mudar de patamar no campeonato, vai disputar o acesso. Mas ainda só para fechar o assunto treinador, né? Para mim, na minha visão, e olha aqui, temos treinadores capacitados na Série B. Vai falar o que de Fábio Carilli, né? Vai falar o que de Hélio dos Anjos. São treinadores que têm história, né? Treinadores que têm títulos no currículo. Enfim, o próprio Eduardo Batista no Novo Horizontino. A gente vê que tem treinadores capacitados, sim. O Ceará tá com um treinador bom também. Mas pra mim o Nelsinho, ele não deixa nada a desejar com relação a Fábio Carilli, principalmente de carreira, né? Pra mim o Nelsinho é o melhor treinador da Série B no momento. Agora eu acho que com a contratação do Guto Ferreira pelo Sport, eu sou fã do trabalho do Guto Ferreira. Eu acho que o trabalho do Guto Ferreira também é muito bom. É muito bom treinador. É claro que ele tem que fazer uma digamos assim, uma carreira igual a do Nelsinho. Eu acho que vai ser difícil, mas o Guto Ferreira é muito bom treinador. Eu acho que Guto Ferreira, Fábio Carilli, Hélio dos Anjos são treinadores aí. O Léo Condé, né, que são treinadores de nível bom do futebol brasileiro. Mas pra mim o Nelsinho Batista hoje é o melhor treinador. O Carpini você coloca nessa, Marcelo? O Carpini é Série A, né? Carpini é Série A, mas eu gosto do trabalho do Carpini também, né? Mas o Nelsinho Batista pra mim hoje é o melhor treinador. De Série B ficou muito tempo desempregado. E fora do mercado, não vou dizer desempregado, fora do mercado. O que eu vejo também que acontece com outros treinadores na Série A. Vou te dar 2 nomes aqui. Filipão, que não aposentou. Aí você fala, mas o salário é alto, tá, mas tem treinador que ganha o triplo que ele ganha aí, vai, vamos combinar. E o Vanderlei Luxemburgo, que se tiver focado, pra mim também é muito melhor do que muita gente que tá aí. Mesmo com a idade, né? O Nelsinho também é 74 anos, treinador mais velho da Série B, inclusive. Eu acho que esse negócio de idade aí não prova muita coisa. Se o cara, ele pode ser novo e ser muito bom, pode ser, já ter uma certa idade e ser muito bom também. Eu acho que isso aí não quer dizer muita coisa, né? Mas hoje em dia a gente, querendo ou não, tem um pouco dessa barreira aí com os treinadores que são muito novos e com os que também já têm uma idade aí um pouco avançada, enfim. Mas é uma opinião particular e só não entendo porque demorou tanto pro Nelsinho aparecer no mercado. Tava dando sopa aí, gente. Tava dando sopa aí, os negros viajando na maionese, né? Trazendo treinador que, pelo amor de Deus, enfim. Mas a Ponte Preta hoje tem Nelsinho Batista e eu espero que ele continue pelo menos até o fim da temporada aí comandando a Ponte Preta. E quem sabe, né, pra fazer a Ponte subir de patamar aí nesse segundo turno. Ainda não acabou o primeiro turno, né? Mas que a Ponte vá pra primeira tabela e a diferença eu falei aqui. A Ponte começa a rodada mais perto do G4 do que do Z4. E se tem alguém que conhece o esporte, né, mesmo já estando há um bom tempinho fora de lá, é o Nelsinho, né? Então, acho que hoje
uma vitória para a Ponte na condição de visitante diante do Sport, com o simbolismo que tem entre o Sport e o Nelsinho Batista, pode ser, quem sabe, ali essa virada de chave aí da Ponte em partidas fora de casa para, quem sabe, ter objetivos maiores nessa Série B, Marcelo. É verdade. Estamos também agora na Valinhos FM 87,9. Você que está no FM, obrigado pela audiência. Eu sou o Marcelo Corsato, esse que estava falando é o Wendel Coral, com a mesa de som do Felipe Marques. Vamos juntos, Jornada Esportiva Série B nesse sábado, Sport Ponte Preta, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço pro Carlos Corsato também, tá lá no Paraná, tá acompanhando a gente, ele que está vivendo aí o seu momento de transformação. Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Estamos no ar e agora para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. A gente vai escalar as equipes, vamos trazer a ficha técnica do jogo, também para Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Você vai saber quem vai pisar no gramado da Arena Pernambuco para Esporte Ponte Preta. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta tá pronta, definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista para a 18ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Sport, na Arena de Pernambuco, Macaca que busca a primeira vitória como visitante na competição. A Macaca está escalada com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Na lateral direita, o garoto, mais uma vez, número 20, é João Gabriel. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva, número 6, Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra. Na lateral esquerda, mais uma vez improvisado, camisa 2, Igor Inocêncio. No meio campo, número 5, Dudu Vieira, 15, Castro e o 10. O capitão do time é Elvis. E no ataque, 29, Everton Brito, 77, Matheus Regis e 9, o artilheiro, esperança de gols da Ponte, é Gé. Repeteco da Ponte do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor Inocêncio. Dudu Vieira, Castro e Elvis, Everton Brito, Matheus Regis e Gé. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem William, Dodô, Iago Dias, Joilson, Luiz Felipe, Guilherme Belea, Renato, Lucas Bochecha, Nilson Júnior e também o Thomas. A Macaca é a 12ª colocada da competição, tem 23 pontos em 17 jogos, são 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, marcou 21, sofreu 20, saldo positivo de 1, 45% de aproveitamento. O próximo jogo da Ponte Preta será contra o Avaí, domingo, dia 4 de agosto, no estádio Moisés Lucarelli, 4 da tarde, com Carlos Corsato dando o recado. Futebol Interior. Será que a gente consegue pegar, Coral, a palavra do Lucena ali? Daqui, bora ouvir. Ah, acabou. Foi bem na hora, né? Então vamos esperar um pouquinho, segura o esporte aí, Felipe, porque provavelmente vai ser o Nelson que vai falar, né? Sim, sempre começa com o time da casa, né? O treinador responsável pela equipe mandante começa falando, depois vem o treinador visitante. Daqui alguns minutinhos o Nelsinho Batista vai falar, acho que dá tempo, viu, Marcelo? Vamos de escalar o esporte? Vamos, acho que dá tempo. Vai, então escala o esporte aí, solta a vinheta, solta o hino aí, ô Felipe. O Sport que busca mais uma vitória para quem sabe entrar no G4 da competição. A equipe do técnico interino César Lucena vem escalado com o goleiro Kaique França, número 22. Na lateral direita, o estreante ex-Cruzeiro, 93, Palácios. A dupla de zaga, número 12, Alisson Cassiano. E o 40, o capitão, é Luciano Castan. Na lateral esquerda, 29, Dalbert. No meio campo, 94, Felipe. 8, Fabrício Domingues e 19, Lucas Lima. No ataque, o 30, Christian Barleta. 77, Leni Lobato. E o 99, o centroavante, é Zé Roberto. Repeteco do Leão do técnico interino César Lucena. Kaique França, Palácios, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Dalbert. Felipe, Fabrício Domingues e Lucas Lima. Christian Barleta, Leni Lobato e Zé Roberto. No banco, à disposição de César Lucena, tem o Thiago Couto, tem o Jordan, Chico, Pedro Martins, Fabinho, Fábio Matias, Luciano, Lucas André, Romarinho,
Titi Ortiz e também o Gustavo Coutinho. Nono colocado no campeonato, 25 pontos, 15 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 18 marcados, 14 sofridos, saldo de 4,55% de aproveitamento. O Sport volta a campo na sexta-feira, 9h30 da noite, para pegar o Santos na Vila Belmiro. E a vida tem... Arbitragem. Árbitro responsável por apitar Sport Ponte Preta na Arena Pernambuco é o gaúcho Lucas Guimarães Horn. O auxiliar número 1 é Lúcio Beiersdorf Flor. O auxiliar número 2 é Maurício Coelho Silva Pena, também do Rio Grande do Sul. E no VAR é o carioca Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Ficha técnica do jogo. Coral, o senhor estava certo. Vai dar tempo, sim, de a gente pegar a palavra do professor Nelsinho Batista, homenageado da tarde, né, ô Coral? É isso, a partir de agora, Nelsinho Batista falando. As minhas palavras na última reunião que nós tivemos. Nós estamos a 2 pontos do Sport, o Sport tem 2 partidas a menos que nós, então nós não podemos perder essa oportunidade de recuperar esses pontos, né? Porque, sem dúvida, o Sport é um dos candidatos fortes também para chegar entre os 4. Então nós temos que, uma vitória hoje nossa aqui, nós daríamos um grande passo. Tá aí, uma vitória aqui, nós daríamos um grande passo. Até achei que falaria um pouco, né, sobre a trajetória que já teve no Sport, campeão da Copa do Brasil em 2008, mas não. Colocou apenas ali as suas aspas voltadas ao jogo, teoricamente é o que realmente importa. Agora sim, né, emissora detentora dos direitos mostrando ali a homenagem pro Nelsinho, ganhando até uma camisa e também um quadro da época que era treinador do Sport, ele com o número 08, inclusive em alusão ao ano de 2008, quando o Nelsinho conquistou a Copa do Brasil pela equipe pernambucana. Quase tudo pronto na Arena de Pernambuco. A bola vai rolar daqui a pouco, Marcelo, para Sport Ponte Preta Sport. É isso, as equipes já no gramado, a Ponte de branco, faixa preta no peito e o Sport com seu uniforme rubro-negro, trio de arbitragem de amarelo, calção preto, camisa amarela, meias amarelas. Aliás, o árbitro da partida, né, que é o Lucas Guimarães Rechatico. Horn. Fala Horn, Marcelo. Horn. Ele é gaúcho, 36 anos, é analista. E a curiosidade, ele é o segundo jogo só dele na Série B como árbitro, tá? Ele tá apitando mais Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira partida na Série B que ele apitou foi na primeira rodada. Vejam só. Ele só volta a apitar na 18ª. Ele apitou o jogo na primeira rodada, Santos 2, Paysandu 0. Não sei se ele fez alguma caca no jogo, não lembro. Né? Mas Santos 2, Paysandu 0. E de lá pra primeira rodada, é isso? Primeira rodada. Ele volta a apitar só agora. Só agora. Mas nesse intervalo ele não trabalhou em nenhum outro jogo? Não, aí ele trabalhou em Série A, ele mas foi... aí quarto árbitro... VAR, quarto Entendi. árbitro, e na Série C ele apitou. Ele apitou também na Série C. Entendi. Ele apitou jogos na Série C. Mas na Série B, a curiosidade é que ele fez a primeira rodada e tá voltando agora pra escala na Série B. É no mínimo curioso, né? É no mínimo curioso. Mas eu não lembro agora de prontidão uma polêmica nesse jogo não, viu, Marcelo? Confesso pra você, posso estar errado, mas não me recordo. Algo de errado aconteceu, porque o cara ficar 18 rodadas sem apitar, ele apitou a primeira e tá apitando agora. Algo de 17. Errado não tá certo, né? Então esse é o árbitro da partida nesse momento da execução do hino nacional brasileiro. Falar aqui então do trio de arbitragem. O Lúcio Flor, 39 anos, também é gaúcho, é consultor. É o terceiro jogo na B. Ele foi bandeira de um jogo da Ponte Preta. A Ponte perdeu pro Ituano 2-0, tá? Ele já bandeirou um jogo da Ponte. O Maurício Coelho Silva Pena, ele é professor, tem 38 anos. É o 4º jogo na Série B. E ele já foi bandeira também nesse jogo que a Ponte perdeu pro Ituano, 2-0. Ele foi auxiliar 2, né? Então os dois auxiliares estavam nesse jogo que a Ponte perde pro Ituano. Né? Se eu não me engano, a derrota que demite o Brigatti. Não, ele caiu no jogo depois. Ele cai num jogo depois, né? Ele cai num jogo depois. Mas, e também apitou um jogo do Sport, Ceará 0, Sport 0. Portanto, tá aí o currículo. O Brigatti, ele, na 7ª rodada, ele perde pro Ituano. E aí contra o CRB na 8ª já é o Nelsinho Batista. Então foi isso mesmo. Então é isso mesmo. Ele cai depois do Ituano. Jogo do Ituano. É porque o jogo com o Ituano foi no dia 26 de maio. Isso. Depois o jogo contra o CRB foi no dia 2 de junho.
Então teve ali um pouco mais de uma semana, foi o tempo que demitiu o Brigatti e trouxe o Nelsinho. É verdade. Então 4-2 a estreia do Nelsinho contra o CRB, 8ª rodada da Série B. Então, e os auxiliares estavam nesse jogo aí que a Ponte perde. Aliás, um jogo que a Ponte teve chance até de empatar o jogo, mas não conseguiu. Vai rolar a bola, deixa eu mandar abraço pra audiência que tá com a gente. Deixa eu só ver aqui, temos 68 votos na enquete. Tá, agora a Ponte Preta deu uma guinada, 49 para a Ponte, 46 para o Sport, mas é uma das mais equilibradas, pelo menos que eu lembro aqui nas nossas enquetes de jogos que transmitimos aqui pelos canais Futebol Interior. Abraçando então aqui a rapaziada que tá com a gente, o árbitro de Ponte Paysandu pegou algum gancho, não tá apitando mais, viu? Não vi mais na escala não. Não vi mais na escala não, viu, Silvio Seiko? Deixa eu pegar o nome do menino aqui, é o nome do Yuri, né? Ponte Preta e Paysandu. Cadê? Foi o último jogo que eu narrei até. Yuri Elino Ferreira da Cruz. Não vi mais na escala da Série B. Não vi mais, né? Então provavelmente tá passando por um processo de reciclagem. Isso precisa. DJ Digo, bom dia Marcelo e amigos. Vamos Macaca, boa DJ. Aqui é boa tarde, quase boa noite. Mais um abraço pra você. Transportes Dangar. Não foi contra o Sport que no ano passado estávamos ganhando de 3-0 e o Sport acabou empatando em 3-3. Foi. E o Gé fez gol nesse jogo. Ó, Marcelo, eu tô olhando aqui, ó, na escala do Yuri Lino. Não tem nada escalado daqui pra próxima rodada, viu? Então, por enquanto, a última vez mesmo que apitou foi contra o Paysandu no dia 20 de julho. Aquela caca gigantesca do Yuri Lino Ferreira da Cruz. Ele que é do Rio de Janeiro. Até agora... Nem quarto árbitro, nem AVAR 1, AVAR 2, logo AVAR ele 50. Aparece aí na Série D, na Série C, mas logo nada... ele aparece. Série Você já B. foi pra reciclagem, Marcelo? Já, várias vezes. Já mesmo? Já. E ganhando pra estar na reciclagem. A Globo que fazia muito isso, né? Por exemplo, a Gorete Milagres lá, a que fazia uma humorista lá. A Globo contratou ela porque ela tirava a audiência da Globo. A Globo tentou uma vez, o Silvio Santos não deixou. Aí a Globo investiu nela de novo, contratou ela, deixou ela na geladeira e pagava o salário dela. Isso aconteceu comigo em algumas empresas que eu trabalhei aí, ganhando mais na geladeira. O Carlos Lemos Matozinho, tomara que seja Elvis, vivo hoje. Ele fala, ainda bem que a transformação do Carlos é nos cabelos, é isso, Akira Miyamoto. Boa tarde, time FI, vai Ponte Preta. Hoje vai ser diferente. Vitória da Ponte, tá dizendo o Matozinho. João Batista de Paula Corsato, cheguei, estamos juntos. Homenagem da Ponte Preta vai dar presente de grego pro esporte. Boa tarde a todos, tá dizendo ele aqui. O Joel Silva tá com a gente. O árbitro da partida, ele foi conversar com os professores, né, com os treinadores hoje. É o interino no esporte, o César Lucena. Ex-jogador, né? Ex-jogador, se eu não tô enganado, zagueiro, ex-zagueiro. O César Lucena do esporte, que está preparando o campo para Guto Ferreira, que vai assumir mais uma vez o comando aí do esporte. A torcida do esporte sobe o som na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Vamos ter um minuto de silêncio, né? Um minuto de silêncio no estádio da Arena Pernambuco. Só lembrando que esse jogo foi remarcado 2 vezes o horário, né? Inicialmente para as 18, depois 21 e depois a CBF... A várzea gigantesca voltando a partida para as 18 horas. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. E assim vamos. Vai começar o jogo. Posse de bola do Esporte. Quem vai bater primeiro na bola é o Zé Roberto. O Esporte vai jogar à esquerda do seu aparelho. Se fosse no estádio Moisés Zucarelli, estaria defendendo o gol dos portões de entrada do Majestoso. A Ponte joga à direita do seu aparelho. Não é o contrário, gente. O narrador viu errado. O Esporte estão jogando à direita e a Ponte Preta defendendo o gol à esquerda, o gol do portão de entrada do estádio Moisés Zucarelli. Apita o árbitro. Bora que bora, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Couça. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior nessa transmissão com o Wendel Coral, também com Felipe Marques, na Valinhos FM 87,9 também, com a coordenação artística do Carlos Corsato. Posse de bola pro time do Esporte, recupera a bola pro time da Ponte Preta, bola pelo lado esquerdo com o Igor Inocêncio, tocou pro Gé, zagueiro escorregou, Gé invadiu ali o lado esquerdo, pediu falta, o árbitro não deu. Eu achei que foi falta. Eu quero ver o replay, mas tô contigo, pra mim foi falta no Gé. E o Sport recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, bola com o Lene Lobato.
pelo lado esquerdo. Toca essa bola para Lucas Lima. Hoje, dois caras que fazem a função de 10. Apesar do Lucas Lima não estar com a 10 no costado, com a 19, mas é um cara estilo Elvis. Então, Elvis do lado da ponte, Lucas Lima do lado da equipe do Sport. Lucas Lima vira o jogo, perna direita. O passe foi defeituoso, mas caiu lá pro Christian Barleta. Jogador que já passou pelo São Bernardo, pelo Corinthians, Ceará e agora está no Sport. Já teve no radar da Ponte Preta. O Gé chegou e o árbitro vai marcar a falta do Gé. Marcou a falta do Gé. Cara, ele não deu no ataque, mas deu na defesa, né? O Gé vai só com o corpo ali pra cima do número 94, Felipe, volante da equipe do Sport. A falta foi marcada e pra mim foi falta mesmo. Ele vai só com o corpo, ele tira totalmente da jogada o atleta da equipe do Sport. Falta já cobrada, 0-0, comecinho de jogo, Marcelo. Muito bem, a produção mandou tudo certinho, a escalação, né, das duas equipes pro narrador. E aí eu vou escrever aqui o número 77 do Sport, eu coloco Lene Lô. Você vai narrar assim? Lá vem Lene Lô. Agora vai ser a Jennifer Lopes, pô. Então eu vou colocar o nome dele, Lobato, Lene Lobato, né? Lobato de L-O-B-A-T-O. A Jennifer Lopes é J-Lo, né? J-Lo. Você sabe que na NBA tem o D-Lo. Sabe quem que é o D-Lo? Não. É o D'Angelo Russell, jogador do Lakers. Ah, é? É moda agora, né? Falar em NBA e basquete, o Brasil já começou tomando pau da França nas Olimpíadas. Era esperado, né? Já começamos mal no basquete. No vôlei. No vôlei, só no futebol feminino que mandamos bem, hein? Vencemos uma seleção forte. Não dá nem pra falar que foi mal no masculino, porque nem conseguiu a classificação, né? Vamos lá. É verdade. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com Castro, domina aqui pelo lado esquerdo, tocou essa bola pra Gé, tá como se fosse um ponta, passa livre, leve e solto, o Matheus Regis tá aqui pelo lado esquerdo, mas o Gé acredita no seu potencial, vai pra linha de fundo, passou o primeiro, passou o segundo, derrubou todo mundo, caiu dentro da grande área, opa! Everton Brito tava lá, zagueirão do Sport, chegou no carrinho por baixo, o árbitro manda seguir, na sequência vai marcar a falta do Matheus Regis, jogo tá parado, o Matheus Regis fez essa falta aí pra ver se aconteceu alguma coisa lá dentro da grande área, hein, ô Coral? Exatamente, a dividida do Luciano Castan com o Everton Brito. Quero ver o replay, pra mim nada. Pra você nada? Pra mim nada, pra mim vai na bola, tem a dividida ali pra mim é normal de jogo e nitidamente depois o Matheus Regis trava o contra-ataque até pra esperar uma possível checagem do VAR, o árbitro não autoriza o reinício de jogo, tá ouvindo ali o VAR, o Carioca, o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, confesso pra você que não achei pênalti, viu, Marcelo, mas vamos aguardar. Segue o jogo. Eu confesso pra você que, olha, eu chamaria no VAR, mas parece que vai seguir o jogo, já seguiu o jogo. O Sport bateu a falta, a bola aqui pelo lado esquerdo pro Lobato. Não dominou direito não, hein? E até que a bola não foi mal passada pelo Luciano Castan, hein, ô Coral. É isso, Marcelo. Para falar um pouco sobre o Lene Lobato, ou Lene Lô, para você que é mais íntimo dele, tem 23 anos de idade, nasceu no Rio de Janeiro, Armação de Búzios, tem dupla nacionalidade argentina, 1,74 m, é canhoto, ele que atua pela primeira vez no Brasil. Estava no Vélez Sarsfield, revelado pela equipe argentina desde 2017, vai fazendo hoje o seu segundo jogo pela equipe do Sport, ele que está emprestado ao Leão até o final da temporada. O Sport fez algumas contratações aí na janela, o Palácios, o de Plácido, que estava no Botafogo. Exato. São jogadores aí que vêm para reforçar o time do Sport, que quer sim o acesso para a próxima temporada. Aliás, quem não quer, posse de bola para o time da Ponte pelo lado esquerdo, Igor Inocêncio, soltou na ponta esquerda para Dudu, voltando ao time titular da Ponte Preta, pensa, toca essa bola pra Gé, das costas para marcação, sai na caça dele, o Castan, a bola voltou, sobrou pro time do Sport na recuperação com Fabrício Domingues, domina pro time do Sport, solta a bola pra Barleta, perna esquerda, lado direito, boa bola pro Lobato, dominou, marcação do João Gabriel, escorregou no gramado, tá molhado o piso, vai pra linha de fundo, descola cruzamento, bate no João Gabriel, vai embora, recuperação do João Gabriel, escanteio, lado esquerdo, primeiro do jogo aí, viu, Coral? O primeiro da partida lá pela ponta esquerda, jogada do Lene Lobato, tava bem na marcação, João Gabriel desvia ali o cruzamento, é escanteio, vai pra cobrança, número 19, Lucas Lima. 5 minutos passados deste primeiro tempo, Lucas Lima, 19, pra bola, chuveirou na boca do gol, ficou viva na entrada da grande área, vem a batida pro gol, ela passa, vai embora. Alisson Cassiano, eu acho que teve um toque de mão na grande área, mas tava valendo, viu, Coral? Eu acho que teve até do jogador do Sport, inclusive, é que na hora o Matheus Silva levanta a mão lá pedindo pra jogada se anular,
mas o lance seguiu. Depois a finalização virou batendo. De primeiro, o Alisson Cassiano, a bola passa perto. Sai pela linha de fundo, tiro de meta. Pedro Rocha não tem muita pressa. Segue na Arena de Pernambuco, 0 para o Sport, 0 também para Macaca. Agora há pouco, antes até desse lance de cobrança de escanteio, teve um enrosca do Dalbert com o Matheus Regis aqui no campo de defesa. O árbitro falou, parou, hein? Parou, hein? Nada disso quero saber. E o Sport recupera a posse de bola todo de trança ali. O Lucas Lima, visual diferente pro 19, ex-Palmeiras, ex-Fortaleza, ex-Santos. Truta, né, do Neymar, jogando pelo Sport neste momento. É a segunda passagem dele pelo Sport Recife. Bola enfiada aqui no campo ofensivo. Dalbert tocou ali pro jogador do Sport, faz a proteção, a bola se perde, vai embora. Era o Dalbert que tava lá. Empurrou também o João Gabriel, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Placar ao vivo informa: Mirassol 1, Operário 0, Curitiba 0, Chapecoense 0. São 2 jogos aí que começaram às 5 da tarde, portanto estão começando o segundo tempo. Bola rolando para essas 2 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha o Sport, Castanho lançou pro Lucas Lima, tá impedido, hein? Tava muito à frente, né? Demorou pra marcar o impedimento, hein? É a regra, né? Puta regra besta, pra falar a verdade. Tem hora que o jogador, como era o caso de agora, tava bem na frente, poderia ter levantado a bandeira logo na hora. Esperou a jogada continuar, mas o impedimento foi marcado depois. A Ponte vai sair jogando 0x0, Corsato. É isso, 0x0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bem-vindo, você que tá no YouTube Futebol Interior. Vamos que vamos com a Macaca, campo de ataque, bola para Elvis, tentou o passe de calcanhar, não conseguiu, bola voltou, sobrou, recupera, Dudu dá o bote, ganha, solta a bola pro Matheus Regis, chega a zaga da equipe do Sport, tira dali com Palácios, no carrinho por baixo, Everton Brito se joga na bola, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Sport. Lembrando que você pode no YouTube também dar o seu palpite pro jogo, temos 83 votos, 41% pro Sport, 53% pra Ponte Preta, portanto, a nossa audiência entendendo que a Ponte Preta vence o jogo. Nossa meta de likes, 100 likes. 100 likes. No jogo passado, a gente pediu 100 likes, chegamos na meta 2 dias depois. O pessoal ajudou a gente, passamos, 101 likes. O que importa é isso, né? O que importa é bater a meta. Se vai ser no jogo ou não, não importa. E depois que bate a meta, a gente dobra a meta, A gente tenta dobrar a meta. É isso, né? É isso. Roberto César Santos está dizendo que foi pênalti. Esse VAR só chama quando quer. Everton Brito, do esquecimento total e quase saída, se tornou titular e já deixou o Dodô no banco. É isso, ô Dangar. Tamo junto. Posse de bola pro time do Sport pelo lado direito. Vem bola, boa bola pro Barleta. Ele é bom de bola, descolou o cruzamento. Passa por todo mundo. Ainda bem que ele pegou forte na bola, Matheus Regis chega na recuperação, aqui chega com ele o Dalbert, também correndo o Lobato, aí o Matheus Regis tira dali, mas tirou com defeito, tocou no peito do Castan, põe na grama, solta essa bola na frente para Zé Roberto, já passou pela Macaca, encosta na marcação, Matheus Silva tocou a bola no meio pro Lobato, vai pintar o gol, bateu pra fora do gol, mas não valia mais nada. Tava impedido segundo o auxiliar, eu quero ver, hein, ô Coral. Eu acho que tava também antes do replay, tava um pouquinho à frente ali o joelho. Sei não, hein. Pra mim tava o joelho à frente, mas de toda forma seria um gol perdido, né, pelo Lênin Lobato, saiu cara a cara com Pedro Rocha. Um gol perdido pro Sport, é sorte da Macaca, o impedimento foi marcado 0x0, mas a principal chance até agora na teoria nessa partida para a equipe do Leão. Como diz aquele cabra, bem ajustado, viu? Ia ter polêmica nesse gol aí, se a bola entra, ainda bem que foi pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
E você pode se inscrever também na Hora da Macaca, nosso canal no YouTube. Toda segunda-feira a gente fala de Ponte Preta, 8h30 da noite, viu? YouTube, Hora da Macaca. Se inscreva no nosso canal, porque esse programa que tem o comando brilhante do Carlos Corsato. Hoje eu vou puxar o saco dele, o jogo todo. Esse comando brilhante do Carlos Corsato, a partir das 8h30 da noite, toda segunda-feira no YouTube, Hora da Macaca. E amanhã tem Bugre em campo, hein? 4 da tarde, Brinco de Ouro da Princesa Guarani, que também demitiu o treinador, hein? Vai pro 5º no ano, 4º na Série B. Tem mais treinador do que Vitória na temporada. Alan Al vai ser anunciado como novo treinador da equipe do Guarani. Fazer o quê também, né? Vai preparar o time para a próxima temporada, porque essa aí já foi, né? Guarani e Brusque, 4 da tarde amanhã. O Gustavo Marques tá numa fase espetacular. Nosso Gustavo Marques com um dos repórteres mais bonitos da imprensa brasileira. Né? O Albert Cavalcante. Tá cada dia mais bonito o menino. Você acha? Tá como vinho. Cada dia que passa mais bonito. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola com o Dudu. Dominou lado esquerdo. Toca a bola pro nosso capitão Elvis. Dominou. Boa bola. Bola boa pro Everton Brito. Kaique França. Sai do gol todo de azul. Tem saudade de Kaique França, Wendel? Tenho bastante, viu, Marcelo? No início o Pedro Rocha não estava fazendo o torcedor ter lembranças, né? Ter saudade do Kaique, mas depois de um tempo voltou a falhar. No jogo contra o Vila Nova, né? Defendeu o pênalti, foi bem antes que o senhor me critique. Ah, bom. Mas Kaique França é infinitamente melhor do que Pedro Rocha. Olha, mandar um abraço aqui pro Aparecido Alves. Boa tarde, noite, equipe campeã. Bora pra nossa primeira vitória fora de casa. Não será fácil, mas vamos ganhar. Um abraço pra você, Aparecido. Neuci Lucato, vamos juntos e juntas gritar gol daqui a pouco. Eu espero que seja pelo lado preto e branco, ô querida. Mas, né, vamos aguardar. Adversário difícil, o Sport tá lutando pro acesso e a Ponte Preta também, né? Quem sabe, não custa sonhar, né? Dando uma melhorada e conseguindo trazer pontos fora de casa, consegue também chegar nessa disputa, né, Coral? É aquela, né, Marcelo? Enquanto tem chances matematicamente, tem que sonhar sim, por que não? Até porque, acho que agora não, porque o Mirassol ganhou, mas a vantagem pra Ponte com relação ao G4, acho que ela é menor do que o Z4. Acompanhando agora com os resultados de momento, a Ponte Preta ela vai indo para 24 pontos. No momento que o quarto colocado é o América com 28, estão 4 pontos. E no Z4 tem 18 o Botafogo. Então é isso. A Ponte está 6 do Z4, enquanto fica 4 só do G4. Ainda tem toda a rodada para acontecer, mas é um joguinho bom para a Ponte vencer, ir a 26 e entrar de vez nesse bolo todo aí da parte de cima, viu, Marcelo? É, como fala o Everaldo Marques, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. Né? Então, vamos pra cima. Você gosta mais do bambu ou da flecha? Ah, não sou chegado a nada. Nossa senhora. Posse de bola pro time. Não, a nada. Tá bom. Eu sou chegado a Ponte Preta na rede, mas quem tá no campo de ataque é o Sport. Bola lançada lá do direito, o Barleta no carrinho. Jesus amado. Chegou na dividida com ele o Sérgio Rafael e essa bola foi tomando a direção do gol, aí subiu o Pedro Rocha todo de amarelo e fez a defesa, hein, Coral? É isso, aproveitando da sua envergadura, né? Goleiro alto da Macaca, quase 2 metros de altura, agora colocou a mão lá pro alto para não deixar a bola sair pela linha de fundo, seria escanteio. Fez a defesa, sai jogando 0-0, Corsato. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 13h57, quase 14 minutos do primeiro tempo. Seguindo aqui no giro, o Sport veio pro campo de ataque, lado esquerdo não deu em nada. Seguindo no giro, 14 minutos passados do primeiro tempo, na Arena Pernambuco. Placar da Série B, 18ª rodada tá assim, Sport Ponte, Ponte Sport 0-0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Vem pro campo de ataque, o time do Sport toca a bola enfiada na frente pro Zé Roberto no carrinho por baixo, chega a zaga da Ponte, tira. Teve uma falta antes, o árbitro não deu. Melhor pra Ponte, recupera com o Everton Brito. Passe errado, mal feito pro Elvis, não dominou, a bola voltou, sobrou. Mete a cabeça na bola, João Gabriel no peito do Elvis, dominou, boa bola, boa pra Matheus Regis, tem 6 do Sport. Só 2 na Ponte do campo de ataque. Um deles é o João Gabriel, que recebe pela direita, tocou pro Elvis, invadiu a grande área. O Géry tocou pra ele, toque de cabeça pra fora do gol. Tava lá ilhado no meio dos zagueiros, mas ele golpeou de cabeça, a bola passou, Coral. Na primeira finalização da Ponte na partida, logo com 15 minutos de jogo. A boa visão de jogo do Elvis, cruza na segunda trave. O Gesto sobe mais com o adversário do que o Alisson Cassiano, mas testa um pouco pra fora do gol, longe da meta defendida pelo goleiro Kaique França, que apenas olhou. Segue 0-0 a Ponte, que ainda não acertou o alvo
do goleiro da equipe do Sport, Corsato. Ô, Fátima, tamo junto, ela fala aqui, a Fátima Fornazieri. Salve, FI, tamo aqui na Regional de Paraíso do Tocantins, no Tocantins. Mande um abraço aí pra equipe de enfermagem, aquele abraço, viu? Vou até colocar o mic aqui em cima do meu caderno. Abraço pra rapaziada da enfermagem. A Vivi Vicente Ponte Pretana, boa noite a todos. Ô, Vivi. Transportes Dangara, a Vivi chegou. Rodrigo Agostinho, vamos ganhar ponte. O Marcelo Borges está com a gente. Boa noite, Carlos Corsato. Bom jogo aqui. A melhor equipe, aquele abraço. Beleza, tamo junto, querido. O Carlos, ele tá de boa na Lagoa, meteu aquele atestado, tá lá no Paraná, em Nova Esperança, mas eu sou mais bonito que ele, viu, Marcelo? Tamo junto, meu xará. Ih, deu ruim aqui. Olha o Sport, invadiu a grande área, Lucas Lima vai pintar o gol, bateu, trava a zaga da Ponte Preta. Matheus Silva por baixo do carrinho pra mandar pra escanteio. O Lucas Lima demorou pra bater, hein, Coral? Demorou, mas recebeu uma bola livre, leve e solto, né? A marcação da Ponte, a defesa acabou dormindo. Depois até se recondicionou no lance, o Matheus Silva evitou o gol, cruzamento, Lucas Lima. Na bola, cruzou, na boca do gol, sobrou, voltou, vem a batida pro gol! Pra fora do gol! Pra fora do gol, o Felipe tava lá, mandou, isolou, ainda bem... Olha, essa bola ficou pererecando, viu, Coral? É isso, Marcelo. No segundo escanteio da partida, os dois para a equipe do Sport. Nessa no rebote, acabou não aproveitando, subiu muito mais do que deveria. Sorte da Macaca. Tiro de meta, não tem muita pressa. O Pedro Rocha, 0-0. Deixa eu dar uma passada aqui no placar ao vivo para saber como é que tá os jogos aí que estão no segundo tempo na Série B. Coritiba e Chapecoense 0-0, lá no Couto Pereira. O Coritiba não contratou treinador ainda, né? E o Mirassol vai batendo o Operário pelo placar de 1-0. O Mirassol com essa vitória vai a 29 pontos. E agora tem uma falta para Ponte Preta em cima do capitão Elvis, aqui no campo intermediário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Marcelo. Tamo junto, oi, Coral. O Coritiba ainda não anunciou, mas já acertou a contratação do Jorginho. Ex-Ponte vai voltar pro Coxa Branca. O Jorginho, treinador experiente, ex-lateral da seleção brasileira. É velho, é? Ponte no ataque, bola pra dentro da grande área. Kaique França sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola pra Ponte, Elvis lançou na frente, era pro Everton Brito no meio do caminho, chega por ali a marcação do Palácios, solta essa bola, toca pra Alisson, Cassiano devolveu pra Palácios, Everton Brito faz a proteção pra cima do jogador da equipe do Sport, ganhou na boa não, o árbitro disse que com falta. Falta, posse de bola, campo de defesa favorece o time do Sport. E aí, Coral? Tá gostando do jogo? 18h30 passados do primeiro tempo, segue 0-0 Sport Ponte. É um jogo onde a Ponte tenta sair pro ataque, mas encontra muitas dificuldades, né? A marcação do Sport está muito bem postada, há pouco você narrou, era um ataque para Macaca, tinham apenas 2 jogadores no ataque, enquanto o Sport já tinha voltado alguns jogadores e tinha 6 no campo de defesa, então a Ponte ainda não conseguiu assustar lá o goleiro Kaique França, né? Uma única finalização na partida no cruzamento do Elvis, a cabeçada do Jack passou longe do gol. Agora o reflexo no lance anterior é a mesma coisa, o Elvis tenta fazer a ligação direta com o Everton Brito, que atua no lado esquerdo, enquanto o Matheus Regis vem pelo lado direito, como já está acostumado, e o Gé é centralizado. Mas repito, a marcação do Sport bem postada, se defendendo muito bem até aqui, vem comandando as ações da partida e já era até para ter aberto o placar, inclusive, mas o Lucas Lima desperdiçou uma grande oportunidade. Na outra, o Bandeira já tinha assinalado impedimento, mas o Lene Lobato também teria chutado para fora. Enfim, é um jogo um pouco equilibrado, mas que o Sport vem tendo as melhores oportunidades até aqui, mas pobre, tecnicamente falando, um jogo bem pobre até aqui. E o Sport vem pela direita, Palácios, descolou cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Reforço o que eu falei, um jogo pobre tecnicamente, né? Os jogadores não estão assentando lá muitos passes, inclusive alguns fáceis. Agora o cruzamento foi para a área, mas cruzou a esmo, né? Sem ninguém, passou por toda a extensão, saiu pela linha lateral, aqui no canto direito de ataque da Ponte, que não tem pressa. Macaca, um pontinho, vai considerando um bom resultado fora de casa contra o Sport. 20 minutos já passados, 0-0, Marcelo. Olha, aqui tem uma informação no nosso chat. Será, Coral? Carlos Corsato está a serviço da Ponte. Tá dizendo Transportes Dangar. Foi pro Paraná,
Levaram o contrato e buscaram o meia Maranhão, que está no Cianorte. Olha, rapaz. Ah. Tem detalhes, né? Rico em detalhes essa informação aí. Olha, Transportes Dangar, hein? Esse Transportes Dangar pode até confirmar, mas é o mesmo perfil do Osmar Dangar, né? Então, mas como ele aparece como Transportes Dangar, vai que vai. Wilson da Rocha, fora de casa, não sabe jogar esse time. Eu já sei porque o Dangar sabe essa informação. É Transportes Dangar. Ele que levou o Carlos Corsato até o Paraná. E ele que levou o Maranhão. Olha a ponte, quem sabe pra pintar o gol. Bola pra dentro da grande área, Matheus Regis vai fazer pra fora do gol. Mas não tava valendo mais nada? Tava impedido ali, ele marcou uma falta do Gé. Marcou a falta do Gé pra cima do Alisson Cassiano. E foi. Quem bate, na verdade, é o Gé. O Matheus Regis chegou perto lá. Não pode, né, Gé? A trombada, A trombada. Ele vai no corpo, né? É a segunda falta dele já, hein? É uma coisa que o Gé precisa melhorar, né? Porque o corpo que ele tem, né? Ele pode ganhar do zagueiro só na boa, sem fazer falta, já intimida, né? Mas, segunda falta do Gé, que costuma tomar cartões. Hoje, por enquanto, passe ileso, camisa 9 da Macaca. Muito bem, o Marcelo Borges mande um abraço para Marcelo Lucas, Regina, valeu Corsato, o Paulo César Mattioli, vamos ganhar ponte, bela transmissão, Osmar Dangar, ainda não descobri se a ponte está com o time A ou B, vamos esperar, porque muita gente fala quando a ponte joga fora, é o time B, mas realmente a ponte campanha fora de casa não vai bem. O Osmar Dangar diz, sou eu mesmo naquele outro nick, hora da Macaca tá aqui. Tô ligado, mas diz ele que a informação é fake. Olha a ponte, Matheus Regis vai pintar o gol da ponte, bateu pra fora do gol. Pra fora do gol. Teve desvio? Não, foi pra fora direto, né? No passe do Castro, a melhor finalização da ponte na partida chegou com perigo. Lá pela ponta direita, o Castro fazendo as vezes de armador também, contra o Matheus Regis que domina. Olha e bate bem, Kaique França se estica todo, mas a bola vai pra fora. Boa finalização da ponte, segue 0-0, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Agora o jogo tá parado, o Kaique França meteu o Miguel ali, porque tem um jogador do esporte que quer trocar chuteira, e eu acho que o cara não ia conseguir trocar chuteira. Aí o Matheus, o Kaique França foi lá, caiu, tá colocando mão na coxa esquerda, e aí o DM do esporte tem que chegar no gramado, na pequena área ali, Coral. É isso, Marcelo, uma informação rapidamente, se me permite, sobre os dois centroavantes do esporte, né? O Gustavo Coutinho, que volta hoje de suspensão, e também o Zé Roberto, hoje titular. Coutinho tem 25 anos de idade, na temporada são 3 assistências e 14 gols em 39 jogos. Já o Zé Roberto é um pouco mais experiente do que o Gustavo Coutinho. O Zé Roberto tem 30 anos de idade, 14 de setembro de 93, até então titular do esporte, tem 9 assistências e 6 gols marcados em 30 jogos, então os dois centroavantes vão se destacando, Zé Roberto mais em assistências, enquanto o Coutinho, já com 14 gols no ano, é o artilheiro nato, colocando bolas na rede, tem 2 boas opções. Agora o técnico Guto Ferreira aí para a equipe do esporte, centroavante bom, eles têm, né, Marcelo? E tem bola na rede, hein? Lá no Couto Pereira, é gol do Coxa. 1-0 pra cima da Chapecoense. E segue Mirassol e Operário. 1-0 pro Mirassol, as duas partidas no segundo tempo. E atenção, torcedor, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 24, vamos chegar a 24 agora, neste momento, 24 minutos passados, é primeiro tempo de jogo, na Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife, Série B, Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, o placar FI aponta, Esporte, Ponte Preta Esporte 0-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, e aqui vem Esporte, campo de ataque, bola pelo lado esquerdo, a rebatida da zaga, bola sobrou, entrada da grande área, batida pro gol, já era! Fabrício Domingues, gol! É do Leão, é do Esporte! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 24 minutos passados,
passados deste primeiro tempo, bola pela esquerda do Dalbert. Ele tocou pro Lobato, que bateu pro gol, a zaga da Ponte tirou com o Sérgio Rafael. E aí, a bola sobrou a caráter pro Domingues, o Fabrício, número 8, na meia-lua da grande área. Ele só enfiou o pé, a bola estufou a rede do goleiro Pedro Rocha, que nada pôde fazer. Tá desbloqueado o placar na Arena Pernambuco. Fabrício Domingues, 8 no costado. É gol do Sport. Agora na Arena Pernambuco, 1 pro Sport, 0 pra Ponte. Selfie do gol aí, Coral. É um gol muito bonito, né? A jogada toda trabalhada pelo Dalbert. Lá no canto esquerdo ele encontra o Lely Lobato, que busca a finalização de fora da área. O Sérgio Rafael intercepta, mas a bola volta nos pés do Fabrício Domingues, o uruguaio, que pega em cheio nela e manda sem chance pro goleiro Pedro Rocha. Tá aberto o placar na Arena de Pernambuco, 5º dele na temporada. Agora Sport com o Fabrício Domingues 1, Ponte Preta 0, Corsato. Estão traçando uma linha ali que não sei que linha que eles estão traçando, viu? Eu não vi nada de irregular no lance, né? Mas o VAR, o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, 35 anos, está trabalhando. Ele é professor, é o 7º jogo dele na Série B, né, do Campeonato Brasileiro como VAR. E ele foi VAR no derby. No derby, Ponte Preta 1, Guarani 1, na verdade Guarani 1, Ponte 1. Ele foi VAR no derby e continua sendo analisado o lance. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Gol confirmado, 2 minutos para confirmar um gol que todo mundo viu que tava legal, cara. Eles procuram pelo Iogo, né? Exatamente isso que eu ia falar. Ah, meu pai amado, deu ruim pra Ponte, até que a Ponte não tava mal no jogo, né, Coral? Tinha perdido ali uma boa chance com o Matheus Regis. A melhor mas até agora, né? É aquilo, não faz toma, né? É isso, futebol é isso, né, Marcelo? É dinâmico. Matheus Regis teve uma boa chance pela ponta direita, a bola foi pra fora. No momento em que parecia que a Ponte Preta iria gostar mais da partida, o Sport joga um banho de água fria ali pra cima da Macaca. Tá aberto o placar, um gol bonito do Fabrício Domingues, uruguaio, volantão, mas que, como disse, agora já tem 5 gols em 2024, bom jogador. Ali mais um gringo pra equipe do Sport. E o Felipe chegou forte pra cima do jogador da Ponte que tá caído no gramado ali. É o Castro. Não sei se ele não tomou cartão depois, vamos confirmar aí, mas ele deu as costas pro árbitro lá. Mas é falta pra Ponte Preta pelo lado direito. Nesse momento, 34% de posse de bola. 34% de posse de bola, né? Pro time da Ponte, 66 pro Sport. 66 pro Sport. Na verdade, quem chegou firme não foi nem Foi o Lucas Lima. Foi o Lucas Lima, que chegou com o pé alto, né? Chegou com o pé alto. Eles estão analisando o lance, quem estava impedido é um jogador que nem participa do lance, né? É um jogador que nem participa do lance, a bola estava do lado esquerdo, o jogador que está impedido está do lado direito, né? Então, gol legal do Sport, deu ruim pra nós, 1-0 pro Sport. Falta pra Ponte, vamos pro empate. Vai Elvis, chuveirou na boca do gol, segundo pau, batida pro gol, bate na zaga do Sport, vai embora. Bateu no Palácios, foi embora, o chute do Matheus Regis, escanteio pra Ponte, Coral. Lá pela ponta esquerda, o cruzamento do Elvis foi perfeito, chega completando, a bola desvia no Palácios, escanteio pra Ponte, terceiro na partida, o primeiro pra Macaca hoje lá em Pernambuco. Quem sabe agora o empate, Elvis na bola. Elvis vai pra bola, vamos Elvis, coloca na cabeça de alguém da Macaca ou de alguém do Sport que joga contra. Aí o pessoal já tá segurando as bolas, em 28 minutos do primeiro tempo, o Elvis já olha pro árbitro, ó. Acresce aí porque estão segurando, os gandulas estão demorando para devolver a bola. Aqui em Campinas também acontece isso. Elvis pra bola, chuveirou no primeiro pau, na boca do gol, sobe a zaga do Sport, mete a cabeça na bola, tira, vai dar contragolpe. Ih, rapaz, deu ruim. O Barleta ganhou do Igor Inocêncio. Tá chegando o time do Sport com 4 contra 2. Barleta puxou pra cima na marcação, ainda bem que ele escolheu errado. Escolheu errado, sobrou fácil pro Pedro Rocha. Decisão errada do Barleta foi bom pra nós, porque olha, eram 4 contra 2, viu, Coral? Era perigo, né? Era o segundo gol iminente para a equipe do Sport, o contra-ataque em velocidade na avenida. Lá pela ponta direita, onde defende o Igor Inocêncio, o Christian Barleta, eram 4 contra 2. Dudu Vieira entrou na frente do jogador, interceptou ali, perdeu a posse de bola e ela ponte. Campo de ataque, bola do Castro pro Gé, dominou, tocou pro Matheus Regis, o João passou, ele preferiu cruzar na boca do gol, chega, a zaga trava, o Lobato tava lá, a bola sobrou com o Matheus Regis, na recuperação adiantou, mas conseguiu ficar com a bola, o João Gabriel pede, o Matheus Regis olha pra dentro da grande área, ameaça a cruzar, refuga, toca a bola pra quem vem de trás, chegando no campo de ataque é o Matheus Silva, zagueirão tocou pro Dudu, bate Dudu, bateu pro gol, ela passa, vai embora.
Tá certo que os caras têm um ótimo goleiro, mas tem que bater pro gol, tá certo, a bola foi embora, Coral. Quem não bate, não faz gol, né, Marcelo? Pra sair o gol, o time tem que chutar. O Dudu Vieira, mesmo que de longe, teve o espaço ali, percebeu toda a liberdade que tinha, arriscou de muito longe, pegou bem na bola, mas ela saiu no canto esquerdo do goleiro defendido pelo Kaique, no canto lá do gol, defendido pelo Kaique França, que apenas olhou. Tiro de meta já cobrado, o Sport vai vencendo 1-0. E indo para a quarta posição do campeonato com 28 pontos. A Ponte fica com 23 pontos. Abraçando o Wilson Corrêa, que falou que o Gé, a gente tem que lapidar ele. O Danilo Silva, cheguei, boa noite. Wilson da Rocha, esses dois jogadores da Portuguesa, só para dizer que contratou, são bons. Eu não conheço nenhum dos dois. As informações são boas, viu? As informações são boas. Os jogadores em questão são o Portuga, Guilherme Portuga, que é meia, e o Hudson, que é um volante. Posse de bola para a Ponte, deixa eu ver esse lance já. Eu vou de novo para as redes sociais. Bola com o João Gabriel. A Ponte não faz um mau jogo, mas perde. Matheus Silva vira o jogo, toca do lado esquerdo. É pro Igor Inocêncio. Palácios mete a cabeça na bola, tira dali. Bola se perde, vai embora lateral. Posse de bola, campo de ataque, favorece o time da Ponte. Vai pra bola, tem pressa, Macaca. Mas o árbitro vai conversar com o Gé ali. A treta é com o Gé. A Ponte tinha batido o lateral, mas não valeu, né, Coral? Não valeu, mas o Gé tem que se policiar mais, né? Ele já cometeu 2 faltas, agora recebeu uma dura do árbitro ali pra cima, certamente por conta do comportamento dele. A Ponte sai jogando, vai perdendo 1-0. Vem Ponte, campo de ataque, lado esquerdo, cruzamento pra dentro da grande área, muito forte. Será que o Matheus chega, tomou a frente dele ali o Dalbert, a bola sai, vai embora, lateral, posse de bola pertinho da bandeirinha de escanteio, lado esquerdo, favorece o time do Sport. Então, Wilson, as informações são boas dos dois jogadores, tá? Mas, como falamos aqui no começo da transmissão, pra mim, pra compor elenco, empate não é ruim resultado, tá dizendo o Wilson Correia, o Nelson Letrinta Júnior. Caca do Dudu Vieira, a toca do Matuto, Corsato, mande um abraço pra Fronteira, Minas Gerais, rapaziada de Minas Gerais, obrigado. A Vivi tá aqui, o Danilo, o Edilson Roberto, novamente jogando fora, sem atacar o adversário, jogando com medo não, até tomar o gol tava atacando. E agora tem jogador do Sport caído ali, o Wilson da Rocha, no começo do lance, o Matheus Silva perde na dividida. Nelson Letrita Júnior, começo da jogada, Dudu Vieira sozinho dá o passe errado. Roberto César Santos, nem cartão, absurdo naquele lance do Lucas Lima, né? Não teve realmente cartão. O Áquera pôr na conta do Dudu. Roberto César Santos, sim, Dudu Vieira é ruim. O Edilson Roberto, estamos perdendo por postura covarde. Enfim, rapaziada, com a gente. Marcelo, a falta agora foi do Matheus Silva pra cima do Zé Roberto, ali na intermediária do gramado, e agora o Sport vai fazendo uma cera danada, né? O Elvis há pouco já reclamou que as bolas estão sumindo, fez até o gesto ali, né, do relógio, que ainda tinha muito tempo para correr, e agora o Sport também numa lentidão danada. É a tônica do jogo, é o que se espera, né? Com a equipe da casa vencendo, um ótimo resultado, vão fazer a cera até quando puder. É verdade, quando a Ponte tá vencendo também, a Ponte faz pelo menos a artimanha dos gandulas demorarem para repor as bolas. A Ponte recupera, Gé deu pro Elvis, tocou na frente pro Matheus Regis, estava apertado. E aí chegou a proteção do Dalbert e fica nas mãos do Kaique, que faz a defesa, Coral. A intenção foi boa do Gé, né, pro Matheus Regis. Se pega, com certeza era um perigo iminente ali pra Ponte Preta, mas se antecipou o Kaique França, o passe saiu um pouco mais longo do que deveria. Fez a defesa tranquila, agora outra falta. Dessa vez o Matheus Regis ali pra cima do Lenny Lobato, que pede cartão. Aliás, nenhum cartão até agora na partida. E falta pro Sport, vai ganhar mais um tempo, vai vencendo 1-0, Marcelo. São total 8 faltas. 5 da Ponte, 3 da equipe do Sport. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A meta de likes, 100. Estamos com 40. Não chegamos nem na metade dos likes. Mas também não chegamos nem na metade do jogo, né? É verdade, então, é vero. Vamos lá. É vero. Vamos lá. Se chegarmos a 100 likes, Marcelo Corsato, um pique de 200. É brincadeira, gente. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem nada. Mas tem a gratidão e o carinho do Marcelo. Isso, claro. Não tem essa não. Fazer igual o cara lá que falou que doou 1 milhão e doou 100. Mas tá bom, doou 100, né? E tá preso, né? Posse de bola pro time. Eu seguia ele nas redes sociais, rapaz. Depois eu dessegui, mas eu seguia ele. Posse de bola pro time do Sport. Foi ex-BBB. Nego Di. Comediante, né? Influencer. Ele também falava mal de todo mundo nas redes sociais, né? O Cortez, ele metia a boca, Sim. porque ele é torcedor, acho que do Inter, do Grêmio, né? Do Inter. E ele falava mal do Cortez pra caramba, enfim.
criticava muito o Cortez, aí disse que o Cortez bloqueava ele, enfim, ele e o Cortez não se davam bem. Falta pro Sport, bola pro Barleta, invadiu a grande área, saiu o goleiro, ele jogou por cima, Igor Inocêncio chega, tira, e depois bate no Lobato, vai embora. Ela não ia entrar, mas olha... A Ponte tem que ficar atenta, porque os caras bateram a falta rapidinho, você viu, né, Coral? E tava valendo tudo isso, viu, Marcelo? 2 atletas do Sport lá pela ponta direita, sem marcação. Christian Barleta tentou encobrir, o Pedro Rocha chegou ali na contenção, Igor Inocêncio, o tiro de meta já cobrado. Sport vencendo 1-0, mas de vez em quando dá uns sustos na zaga da Ponte. Jogo aberto na Arena de Pernambuco, Corsato. Ponte, 12ª colocada nesse momento, 23 pontos. O Sport é o quarto, com 28. Portanto, a diferença, tanto para a parte de cima como para a parte de baixo, de 5 pontos. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando, 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 girando. Aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, passados 36 minutos passados. É primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada, tá no placar. Aqui do Portal Futebol Interior, Sport tem 1. O gol foi de Fabrício Domingues, 0 para Ponte Preta. 87.9, a voz da nossa gente. Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior da Albert. Lado esquerdo, descolou cruzamento pro Lobato. Chega a zaga da Ponte, tira, ela voltou, sobrou entrada da grande área pra Lucas Lima. Tentou fazer a finta, não conseguiu, chega por último. Faz o corte, Matheus Regis. Tocou pro Castro, alongou, tocou essa bola pro Gé. Vamos, Gé, sozinho, ilhado. São 2 na marcação. Ele vai da ponta pro meio. Alisson Cassiano no carrinho por baixo. A zaga do Sport tirou. A bola voltou, sobrou ainda pro time da Ponte Preta. Quem domina por ali é o João Gabriel. Tá como se fosse um meia. Fez o giro pra cima da marcação. Tocou pro Gé. Chega pra cima dele o Castan. Pau nele, falta. O Gé já dominou, já girou, já ia levando a marcação. E aí foi o Felipe. 94 fez a falta, tá parado o jogo, Coral. A falta marcada e o pivô muito bem feito do Gé, né? Por 2 vezes consecutivas. Ele recebe e tenta fazer o giro. Agora é caçado, a falta um pouco de longe. Mas dá pra bater direto ali pra quem tem Elvis, que marcou um gol de falta, inclusive um golaço na rodada passada contra a equipe do Vila Nova. Quem sabe agora na bola parada o empate, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Kaique França no gol, Elvis para bater a falta. Kaique França é o goleiro do Sport, ex-goleiro da Ponte Preta, todo de azul, preocupado porque ele sabe que o Elvis pega bem na bola, mas daí eu acho que tá muito longe, direto, não sei não. Deve vir um cruzamento dentro da grande área, mas vindo do Elvis pode esperar tudo. 1, 2, 3 jogadores na barreira. Elvis bateu direto pro gol, pegou o goleiro. Amostradinho, Elvis bateu direto pro gol, você viu, né, Coral? Exato, Marcelo, e nós tínhamos dito, né? Ele pega bem na bola, tava um pouco longe, é verdade, mas arriscou direto. Kaique França fez boa defesa, segue 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Os caras estão se revezando para fazer falta no Elvis, hein? Agora, mais ou menos do mesmo lugar, agora foi o Luciano Castan, capitão, que fez a falta, Coral. E o Gé pede cartão, né? Mas o árbitro não entende assim, só fica na conversa, só fica na resenha. 39 minutos, nada de advertência para nenhum atleta, tanto da Ponte, principalmente para a equipe do Sport. A falta, essa tá um pouco mais longe no meu ponto de vista, possivelmente cruzamento na área do goleiro Kaique França. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, lá no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca, a gente fala muito de Ponte Preta. Elvis, eu acho que ele vai tentar direto de novo, é um pouquinho mais longe. Uns 6 passos mais longe, vai pra bola, perna direita, direto pro gol, pegou o goleiro. Na primeira ele jogou no canto direito do Kaique, essa ele jogou no canto esquerdo, mas foi direto pro gol, viu, Coral? É um bom chute, né, pra quem apostou em finalizações em direção ao gol do Elvis, já pode colocar a segunda na conta, embolsou um dinheirinho aí. Kaique França bem posicionado, bem atento, conhece o Elvis como ninguém.
fez a defesa 1-0, a Ponte vai tendo mais a posse de bola, vai marcando mais presença no campo de ataque a equipe da Macaca, viu, Marcelo? Quem vence é o Sport, 36% de posse de bola para a Ponte, 64% para o time do Sport. Daqui a pouquinho eu vou para as outras estatísticas. Escanteios são 3, não tem amarelo, não tem vermelho. Daqui a pouco a gente fala de chutes a gol, enfim, fique ligado. Faltas também. Vem para o campo de ataque, trabalha a posse de bola a Macaca. A Macaca vem para o campo de ataque pela direita, bola com o João Gabriel. Chamou o Lobato para dançar, ele recua, toca a bola para Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com a equipe do Nova Iguaçu. Solta essa bola, toca na frente para Castro, dominou, o jogador do Sport ficou caído. O Castro fica com a posse de bola, pede a movimentação dos companheiros na meia esquerda pro Elvis de trivela, no peito do Igor, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Não tinha saído não, hein? Ah, ele deu que saiu, cara. Ele deu o tiro de meta. Eu quero ver o replay, mas eu não fiquei com essa sensação não, pra mim era escanteio. Eu também não. Eu até ia elogiar a arbitragem, mas eu acho que não saiu não, hein? Eu acho que não saiu, não. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. E amanhã tem mais transmissão aqui dos canais Futebol Interior a partir das 3 da tarde. A bola rola, Brinco de Ouro da Princesa aqui em Campinas. Não fica muito longe aqui da nossa sede, não. Brincão de Ouro da Princesa. Tem Guarani, tem Brusque, tem Guarani, tem Gustavo Marques dando recado com o nosso Albert Cavalcante. Felipe Marques, também na Valinhos FM 87,9. E agora o árbitro não marcou falta, não. Jogador do Sport ficou pedindo falta. O Lucena também pediu falta. O árbitro não deu. Posse de bola pra Ponte. Demorou pra passar o Elvis. Toca a bola pro Castro. Fez a finta. Passou o primeiro. Chega por baixo, por trás. Faz o corte. O Lucas Lima. A bola voltou. Sobrou pro Felipe. Toca essa bola pro Lobato. Chega no rouba. A equipe da Ponte com o Castro. Tocou a bola pro Matheus Silva. E ele vai marcar a falta do Matheus Silva. Marcado, já. Ele deu o toque de mão do Matheus Silva porque ele não tinha marcado a falta do Lobato. No Lobato. E aí o Sport vai ganhar todo o tempo do mundo, né, Marcelo? Finalzinho do primeiro tempo, não vai ter pressa, tá ganhando, olha lá. Agora o Felipe vai dando instrução, posiciona a bola uma vez, 2, 3, enfim. É tudo que o Sport quer, né? Finalizações são 10 até aqui, 5 para cada lado, e a Ponte finalizou 4 do gol. Não, a Ponte finalizou 4 para fora, são 6 na verdade, né? A Ponte finalizou 4 para fora e 2 no gol, que foram essas 2 faltas do Elvis. Olha o Sport, pela esquerda, batida pro gol! Passa, vai embora, Jesus amado! E ele deu escanteio. E foi o Lobato que bateu essa bola aí. Não foi escanteio não. O Bandeira deu escanteio, mas o árbitro tá falando, você errou, meu filho. Eu acho que ele vai dar tiro de meta, hein? Não bate ninguém essa bola não, cara, hein, isso Coral? aí é tiro de meta. Pelo amor de se Deus, ele deu escanteio... Cara, se ele deu escanteio nisso aí, pode parar. Ele deu escanteio. Cara. Pelo amor de Deus. Escanteio, meu pai amado, hein? Eu não vi o desvio no Pedro Rocha não, mas veio no Lucas Lima na bola lá pela ponta direita. Vai, Lucas Lima, perna esquerda, chuveirou na boca do gol. Sérgio Rafael mete a cabeça na bola, falta. E aí ele deu perigo de gol pra não complicar muito a vida dele, né, Coral? Vai entender, né? Meu Bom pra pai Ponte. amado. Deixa eu aqui para nossa audiência lá no YouTube, manda a sua mensagem, a gente vai falando de você, viu? Lembrando que temos aqui a nossa enquete, né? Quem vence o jogo, já temos 112 votos. 56% da nossa audiência entendendo que a Macaca vai vencer o jogo. Para isso vai ter que virar, hein? Vida dura da Macaca, vida dura da Macaca. Deixa eu ver de quem eu não falei ainda. Ednei Melo. Marceleza, concordo que um empate hoje é goleada pra Ponte. Vai, nega véia. O Edilson Roberto, time sem apetite, sem pegada. Você tá achando isso mesmo, Edilson? Eu tô até gostando da pegada hoje, viu? Você já gostou algum momento da pegada, ô Coral? Depende, né? Everaldo Moura, boa noite, galera. Será que a Ponte empata? Eu espero que sim. E quem sabe até vire o jogo, viu, Everaldo? Fábio Bruno. Acho que o Sport vai golear. Olha, o Fábio Bruno faz tempo que ele não aparecia aqui nas nossas transmissões, hein? Tá mandando um vamos Sport. Posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. O árbitro deu impedimento. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 44 minutos passados é primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada. O placar FI também da Valinhos FM tá assim, te contém, não confere. A Ponte tá perdendo, gente. O Sport vence. Gol de Fabrício Domingues a 24 minutos desse primeiro tempo.
1 pro Leão, 0 pra Macaca. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM, no sonzão da Valinhos FM, 87.9 no seu rádio. Ah, que bom ter você na minha cidade natal, na Grande Valinhos. É posse de bola para o time do Sport aqui no campo de defesa. E aí, Coral, 1-0 Sport, conta a do jogo pra gente. A Ponte, depois que toma o gol, ela até melhora, né? Incrível que pareça. A Ponte vinha bem um pouco antes de tomar, tinha acabado de dar uma boa finalização com o Matheus Regis, mas sofre o gol em desvantagem no placar, ela é obrigada a se lançar mais ao ataque. No início tinha um pouco mais de dificuldades, depois foi conseguindo encontrar os espaços, 2 boas finalizações da Ponte através de faltas cobradas de forma direta pelo Elvis, o Kaique França bem posicionado. É uma Ponte que agora tenta empatar, né? A Ponte vai tentando levar pelo menos o empate pro vestiário e quem sabe a vitória no segundo tempo, mas tá difícil. O Sport vai perdendo algumas boas oportunidades no ataque, o jogo inclusive poderia até estar com uma vantagem maior para a equipe do Leão, mas eu vejo uma Ponte com um poder de reação, vem mostrando isso pelo menos na reta final do primeiro tempo, no momento que temos 5 minutos de acréscimos nessa primeira etapa, vamos até 50, viu, Marcelo? E agora o Barleta ficou nervosinho porque o árbitro não deu uma falta, ele chegou por trás. Vou falar um negócio pra você, já pra mim passou da hora amarelo. de tomar cartão. Sim. Aí, hein? Senão o árbitro pode perder as rédeas do jogo, né? Ele ficou bravo porque o Igor Inocêncio e o Everton Brito chegaram juntos, depois a falta não foi marcada, ele trava propositalmente o contra-ataque da Ponte, pra mim era pra amarelo. Esse árbitro é mais da resenha, né? Diferentemente do Wagner do Nascimento Magalhães, que apitou Ponte Preta e Vila Nova, que distribui muitos cartões, tem isso por característica, mas o árbitro gaúcho Lucas Horn não vai dando amarelo pra ninguém até aqui. Vamos até 50, estamos com 46 mais 4 pra Ponte, quem sabe empatar ainda no primeiro tempo. Bola com o João Gabriel, dá a ponta pro meio, falta. Eu achei que ele não ia marcar a falta, ele tem um delayzinho, mas ele marcou a falta. Falta em cima do menino, do João Gabriel, que falou com a gente antes do jogo, viu, Coral? E essa é a hora dos grandalhões da Macaca. Matheus Silva, Sérgio Rafael, Castro, todos irem lá pra área, porque na bola aérea a Ponte pode empatar a partir de agora. E ele, né, o maestro Elvis, pra fazer a cobrança. Vem bola aérea lá na área defendida pelo goleiro Kaique França, Marcelo. Aqui no nosso chat o Wilson da Rocha fala: Everton Brito, mero figurante. A Vivi manda um ponte. O Everaldo Moura, narração 10. Valeu, boa noite, Vivi. O Fábio tá secando a ponte, tá dizendo ele. O Fábio é doante, mas é nosso ouvinte, tá junto com a gente aqui na transmissão. Amanhã ele tá tenso, porque amanhã tem Guarani, tem Brusque e, é claro, vai estar na transmissão aqui dos canais Futebol Interior com o Guga Marques dando recado. Falta pra Macaca, vamos Elvis, 47 lado direito, perna direita, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça! Já era! Gol! Da Ponte Preta na Arena Pernambuco. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 47 minutos passados do primeiro tempo, a Ponte tem um 10. A Ponte tem Elvis. Bola parada é com ele. O Gé tava lá, amostradinho dentro da grande área, golpeou de cabeça, a bola bateu na trave e foi na rede. Gé pode comemorar. O Gé do Palio pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida da Macaca. Kaique França, eu gosto muito de você, mas essa não deu, amigão, ó, já era. Tá no fundo da rede. Agora na Arena Pernambuco tá tudo igual. Sport tem um, mas o Gé empatou. A Ponte também tem um. O detalhe, a selfie do empate da Macaca aí, Coral. Gol dos 2 principais jogadores da Ponte Preta na temporada. Elvis, vai Marcelo. Ponte tenta no ataque, chega Kaique França. Foi por pouco, Elvis na assistência, eu falava, na bola aérea pode vir o empate da Ponte que já buscava levar o empate pro vestiário no intervalo, e assim vai sendo feito. Elvis cruza na medida, mais uma assistência do camisa 10 na temporada, na segunda trave pro Gé, e como salta o centroavante pontepretano, pra cabecear no canto direito, a bola bate na trave, depois morre no fundo do gol, sem chance pro goleiro Kaique França, pra marcar o 9º gol dele na temporada.
Gé deixa tudo igual na Arena de Pernambuco, que agora tem no placar Sport 1, Ponte Preta com Gé também 1. Já empatou o jogo a 47, o Sport saiu na frente a 24 com o Fabrício. Aí, ir pro intervalo com esse empate, a Ponte Preta faz um bom jogo, né? E agora o jogador do Sport caiu ali, chegou na bola o Matheus Silva, pra mim só na bola. E o árbitro não deu falta. Esse árbitro não gosta muito da falta, não. Agora ele deu uma falta em cima do Gé. Exato. E o número 40, o Luciano Castan, tá bravo, tá pé da vida ali com o árbitro. Ele queria a falta marcada antes. Falei do Gé, o 9º gol dele na temporada em 24 jogos. Esse agora do Elvis é o 29º jogo dele em 2024 e foi a 7ª assistência do camisa 10, Marcelo. O Matheus Silva, ele realmente encostou a mão no rosto do Zé Roberto. Mas não foi nada, né, Zé? Se você fosse um teste de ator pra trabalhar na Globo, meu filho, você tava arruinado. Ainda bem que você é centroavante, hein? Esse Ponte Preta também, o Zé Roberto. A Ponte tá no ataque. A Ponte tá no ataque, bola no peito do Gé, perdeu. Recupera o time do Sport. A Ponte recupera. Deu o bote, João Gabriel ganhou, tocou pro Gé, pro João Gabriel, lado direito, passou o primeiro, passou o segundo, invadiu a grande área, caiu, sobrou pro Elvis, deu pro Matheus. Tenta fazer a proteção ali, a zaga do Sport chega, tira com o Castan. A bola caiu, voltou, sobrou dentro da grande área, na pequena área pro Kaique França. Sai do gol, goleiro do Sport. Teve um enrosco lá do João Gabriel dentro da grande área, hein? Sei não, Marcelo, é uma pena pra Ponte o primeiro tempo acabar agora, porque o mental e todo o momento favorável do jogo era pra Ponte, mas o fim de jogo, o fim do intervalo vai começar agora. O início do intervalo, aliás, o fim do primeiro tempo. Apita o árbitro! Lucas Guimarães, Horn do Rio Grande do Sul, 36 anos. Ele é analista. Ponto final no primeiro tempo na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O Sport saiu na frente, mas a Ponte empatou. Tá tudo igual. 1 pro Sport, 1 pra Ponte Preta. Está no ar o Intervalo FI. O Intervalo FI que começa, claro, né? Com a palavra dos jogadores no gramado da Arena Pernambuco. Vamos ver se vai ter, né, Coral? Ah, vai ter sim, mas os jogadores do Sport estão muito bravos ali com a arbitragem, viu, Marcelo? Por quê? Por conta de faltas teoricamente não marcadas e principalmente dos cartões, mas aí os cartões servem pros dois lados, né? Tanto pro Sport quanto também pra Ponte. Tem um pterodáctilo aqui dentro do estúdio do Futebol Interior. Vem fazer uma visita pra gente. Fazem, cara. Mas beleza, saída dos jogadores para ouvir o Lucas Lima. Não tá saindo, né? Não tô ouvindo. Agora sim. Vai. Temos que botar melhor no segundo tempo, pôr a bola no chão e vencer o jogo. É isso, botar a bola no chão e vencer o jogo. Lucas Lima aguardando alguém da Ponte ali para chegar certamente ao Gé, né? O nono gol dele em 2024. O Gé vai conversar com a gente aqui na saída da Arena Pernambuco, empate 1-1. E foi o autor do gol no cruzamento perfeito de Elvis. Vamos ouvir o Gé. Acho que começamos bem a partida. Conseguimos fazer o que o professor pediu. Numa desatenção ali nós tomamos o gol. Mas eu acho que conseguimos recuperar. Entramos pro jogo rápido. Conseguimos fazer o gol ali na bola parada. E eu acho que o empate é justo. Agora é pro vestiário e ver o que o professor tem pra falar pra voltar no segundo tempo e buscar os 3 pontos. Tô com o Gé, o empate é justo, né? E como eu ia dizendo naquele comentário quando o juiz acabou o primeiro tempo, né? Era uma pena pra Ponte acabar ali, porque os jogadores do Sport já pilhados, com algumas marcações ou no caso não marcações do árbitro. A Ponte tinha acabado de empatar, enfim, era um momento todo favorável pra Macaca, mas agora o Nelsinho vai ajustar o time no intervalo. Tô esperançoso no jogo de hoje, Marcelo. Acho que dá pra arrancar uma vitória por conta do que a Ponte apresentou no primeiro tempo lá na Arena Pernambuco, viu? É isso, esse é o Wendel Coral, trazendo então a palavra dos jogadores que fizeram o primeiro tempo. A Ponte Preta empata com a equipe do Sport pelo placar de 1-1. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco vou comandar o Intervalo FI. Já vou dar uma passada no placar ao vivo, vou falar com a nossa audiência para Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Concessionária Sim. Dá uma segurada, você que tá no FM 87,9, com a gente também nas redes sociais. Tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Por enquanto, intervalo de jogo na Arena Pernambuco, 18ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. A Ponte vai empatando com o Sport. Sport 1.1, o Sport saiu na frente com o Fabrício Domingues e o Gé empatou no finalzinho do primeiro tempo, a 47, cobrança de falta do Elvis pela direita. Bom, já eu vou passar aqui as estatísticas do jogo, né? Mas eu vou dar uma chegada aqui no placar ao vivo do Futebol Interior para falar de Série B. Depois eu até posso dar uma viajada por outros campeonatos. Mas Série B, Campeonato Brasileiro, segundo tempo, bola rolando no Couto Pereira. O Coritiba vai vencendo a Chape pelo placar de 1-0. Lá em Mirassol, o Mirassol vai vencendo o Operário 1-0. A gente está transmitindo o intervalo de jogo. Sport 1, Ponte Preta também 1. Tivemos já pela rodada a equipe do Ituano empatando com o Vila pelo placar de 0-0. Amanhã vai ter transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O Guarani vai encarar a equipe do Brusque. Gustavo Max dá o recado com o Albert Cavalcante e o Felipe Max na mesa de som. Teremos também amanhã CRB e Santos às 18h30. No mesmo horário, teremos América e Ceará. Na segunda-feira, o Paysandu encara a equipe do Novo Horizontino também às 18h30. E às 9 da noite, na terça-feira, tem Goiás e Amazonas. Deixa eu dar um F5 aqui no aplicativo. Aliás, tem o aplicativo, eu tenho instalado aqui no meu aparelho celular. E você pode também ver pelo site futebolinterior.com.br/barra placar ao vivo, né? E tem lá todos os campeonatos, classificação completa, é bem legal. Aí, você de repente está com um problema aí com o aplicativo do seu celular. A gente deu uma atualizada há cerca de 1 mês e meio, 2 meses aí, no aplicativo e em alguns aparelhos não chegou essa atualização, então tá meio zoado o negócio, né? Então você faz o seguinte, ó, você exclui esse que você tem, tá? O aplicativo do Placar ao Vivo e vai na Google Play ou na Play Store e baixa novamente o aplicativo. Procura aí Futebol Interior, mas se tiver o seu com problema, você exclui ele e vai de novo, baixa lá na sua lojinha virtual, você vai ver que é bem legal, bem bacana.
tá super atualizado e você ainda tem como conferir, por exemplo, as nossas transmissões, tá? Bom, classificação, vamos lá. O Santos é o primeiro, 32, o Mirassol tá indo a 29 na segunda colocação, tá? O Vila Nova, com o empate de ontem, vai para a terceira colocação com 29. E o América é o quarto com 28. Novo Horizontino, o quinto, 27. O Sport, o sexto, 26. O Operário, o sétimo, 26. O Goiás, o oitavo, 25. O Ceará é o nono, 25. A Ponte está na 10ª colocação com 24 pontos. Ela estava perdendo a posição para o Coritiba, né? Mas nesse momento ela recupera, volta para a 10ª colocação. É claro que ainda tem boa parte da rodada, a Ponte pode até perder posições. O Avaí é o 11º, 24, o CRB é o 12º, 23, o Coritiba é o 13º, 23, o Paysandu é o 14º com 23, o Amazonas é o 15º com 21 e a Chapecoense a 16ª com 19. Na zona do rebaixamento, o Botafogo tem 18, 17º, o Brusque 18, 18º, o Ituano 13, 19º e o Guarani 8 é o lanterna da competição. Vejo que começa nesse momento, por exemplo, Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras enfrentando a equipe do Vitória. Palmeiras enfrentando a equipe do Vitória. Daqui a pouco vou falar dos jogos de hoje aqui no Placar ao Vivo, mas... para você que gosta de apostar, né? Para você que gosta de fazer uma fezinha aí, deixa eu pegar as estatísticas do jogo. Terminou o primeiro tempo com 61% de posse de bola pro Sport, 39% pro time da Ponte Preta. Enquanto você pega aí, viu, Marcelo? Pagava 5,50 pro Gé marcar um gol. Eu falei pra você apostar, você não quis apostar? Cada R$1, 5,50 de retorno. Já tava bom, né? Eu falei, agora eu não sei se ele vai fazer outro, mas eu falei, aposta que ele vai meter gol. Bom... Total de passes do Sport 235, da Ponte 164. A Ponte acertou 80% dos passes, o Sport 87%. Passes errados, 33 da Ponte, 30 do Sport. A Ponte finalizou 7 vezes, 4 para fora, 3 no alvo. O Sport 6 vezes, 2 para fora. No caso, 4 para fora, 2 no alvo. Os caras das estatísticas também dão uma viajada, viu? Bloqueadas foram 2 do Sport, nenhuma da Ponte. Escanteios 5 no total, 3 para o Sport, 2 para a Ponte. O Sport ficou 4 vezes impedido, a Ponte Preta nenhuma. A Ponte desarmou 2 vezes, o Sport 6. A Ponte cometeu 10 faltas, o Sport 11. Não temos cartão, passamos do primeiro tempo sem nenhum cartão amarelo, hein, Coral? É um feito raro no futebol brasileiro hoje, né? Principalmente com a Ponte em campo. Exato, independentemente se é Série A, Série B... Mas é isso, nenhum cartão amarelo. É que o árbitro gaúcho, né? Nós falamos isso no meio da transmissão. O Lucas Guimarães Rechatico Horn, que ele é mais da resenha, né? Mais ali no diálogo para depois amarelar. Porque até agora, algumas faltas até para amarelo, inclusive, ele acabou não optando. Bom pra Ponte, né? Que tem uma lista boa também de pendurados. E o Arthur Eugênio tá com a gente aqui, grande abraço pro nosso chefe, e ele fala que o Paraná Clube é campeão da 2ª divisão do Paraná, venceu hoje o Rio Branco de Paranaguá nos pênaltis. E aí, você quer saber quanto é que foi o jogo, quer saber mais detalhes? Eu não vou contar, vai no site futebolinterior.com.br, futebolinterior.com.br, vai no site ou no Placar ao Vivo. Então... se aparecer aqui, eu vou dar uma passada no Placar ao Vivo, eu vou pular esse resultado para você ficar curioso e procurar. Bom, vamos falar aqui de Olimpíadas. A Nova Zelândia perdeu para os Estados Unidos por 4-1 no futebol masculino. A França venceu o Guiné por 1-0. A Argentina, Los Hermanos, eles venceram dessa vez o Iraque, 3-1. Primeira partida eles perderam. Se não vence também, eu vou falar pra você. Né? A Ucrânia venceu o Marrocos 2-1. O Marrocos que tinha vencido a Argentina, né? No grupo C, a República... Embolou tudo o grupo, embolou tá todo mundo com 3. Tá tudo embolado. No grupo C, a República Dominicana perdeu pra Espanha por 3-1. O Uzbequistão, ele foi derrotado pelo Egito por 1-0. Israel perdeu pro Paraguai 4-2. Paraguai que tinha tomado uma trauletada no primeiro jogo. Gatito Rodrigues é o goleiro do Paraguai. Cara, o Paraguai tá nas Olimpíadas e o Brasil não tá. Brincadeira. Vou falar pra você, velho. Grande Ramon Menezes, hein? Mas a culpa não é dele. Também, Japão, muita coisa é dele, pô. Japão, culpa é de quem coloca pra dirigir. Japão 1, Mali 0. Agora Brasileirão Série D, hein? Aqui o bicho pega. Princesa dos Solimões 1, Altos 1. Já é segunda rodada, segunda fase, primeira rodada, hein? Mata-mata, hein? 1-1 por lá. O Manaus empatou com o Maranhão 0-0.
Não, na verdade não empatou, não. O jogo vai ser às 18 horas. O jogo nem começou ainda, ô Marcelo. Você tá... Não, se for às 18, já tá no segundo tempo. Ah, é verdade. São 7h05 agora. Já são 7h05. Verdade. Tá 0x0. Intervalo de jogo. Tá escrito aqui, ó. Intervalo, Marcelo. Você viaja também, Marcelo. E ó, olha que eu só tomei água por enquanto, hein? Depois, mais tarde, eu vou dar um tapa no beiço. Mas por enquanto só tomei água. Misto e Portuguesa. Intervalo de jogo 0x0. Portuguesa que tem um brocador no comando do ataque. O Água Santa tá empatando com o Brasil de Pelotas por 0x0. O América do Norte vai empatando com o Retrô 0x0. O Avenida vai empatando com a Inter de Limeira. O jogo começou às 18h30, 0x0. Teremos às 3 horas de... não, aí tá finalizado aqui já. Finalizou, é. Isso. Eu pensei que era amanhã, mas já acabou. Jacuipense da Bahia 0, Iguatu 0. Real Noroeste 0, Brasiliense 2. Olha o Brasiliense aí, hein? Novo Hamburgo 2, Maringá 4. Vai começar o segundo tempo já. Tocantinópolis 0, Manauara 0. E bola rolando no Brasileirão Série A, Palmeiras 0, Vitória 0. E daqui a pouco tem Juventude e Criciúma. Vai começar o segundo tempo. O primeiro tempo, como diz o Gé, pra mim, resultado justo. E pra você, meu colega de transmissão coral? Resultado justo. Gostei da Ponte no primeiro tempo. Teve disciplina e força, principalmente mental, pra correr atrás ali do marcador. Conseguiu empatar com um ótimo gol do Gé, assistência do Elvis. Esperançoso e confiante na Macaca pro segundo tempo, Marcelo. É isso, vai começar o segundo tempo, posse de bola para a Ponte Preta, que joga nesse segundo tempo defendendo o gol que fica à direita do seu aparelho. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, seria o gol de fundo, o gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli, e consequentemente a Ponte ataca pro lado esquerdo. Se estivéssemos no Majestoso, o gol dos portões de entrada, e o Sport ficando à esquerda do seu aparelho nesse segundo tempo. Posse de bola do Gé, vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Tem de novo bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Vem. Vem comigo. Vamos que vamos. Eu, você, toda a equipe dos canais Futebol Interior, na coordenação artística do Carlos Corsato, na direção geral, na direção executiva do Arthur Eugênio, do Elcio Paiola. Olha os caras. Esporte, campo de ataque, bola para dentro da grande área. Pingo nas mãos do goleiro. Sai do gol, Pedro Rocha para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha a Ponte para fazer o segundo gol, para virar a bola pro Gé, bateu pro gol. Mascado pegou Kaique. O Gé apareceu livre lá, hein, Coral? Quase a Ponte faz o virou. E o Kaique ficou na bronca com o Alisson Cassiano, né? Cobrou a melhor atenção do zagueiro da equipe do Sport e mais uma na dupla, viu, Marcelo? Lançamento ali por cobertura do Elvis. O Gé ganha na velocidade, mas bate com a perna esquerda. Kaique França faz a defesa. Ponte Preta volta bem pro segundo tempo. Vem a Macaca lá da esquerda. A Macaca vem pro campo de ataque de novo. Bola com o Igor Inocente. Bate na marcação ali do jogador da equipe do Sport. O Palácios, a bola se perde. Vai embora. Posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo. A bola com o Dudu. Aliás, alteração em nenhuma das equipes, hein, Coral? Nada. O Sport é o mesmo, assim como a Macaca do primeiro tempo. O Nelsinho, por característica, já não costuma mexer no intervalo. Ele que, muito pelo contrário, né? Demora até um pouco, às vezes, demais para substituir alguém na Ponte. Então, portanto, tanto o Sport quanto a Macaca também são os mesmos 11 atletas de cada lado, Marcelo. É isso, tá em destaque lá esse jogo do Paraná Clube, a matéria, porque não tá no placar ao vivo, viu? Não tá, não adianta você procurar que esse resultado não tá no placar ao vivo. Você tem que acessar o futebolinterior.com.br, tá lá entre os destaques. Já o Coral passa os bancários, o Sport de Kaique França, Palácios, Alisson Cassiano, Luciano Castanho e Dalbert, Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Christian Barleta, Zé Roberto e Lene Lobato. Hoje o interino César Lucena, que está preparando o campo para Guto Ferreira, que é o novo treinador do Sport. A Macaca de Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Igor Inocêncio, Dudu Vieira, Castro Elvis, Everton Brito, Gé, Matheus Regis, time do Nelsinho Batista, que foi homenageado antes do jogo contra o Sport. E aí, Coral, bancários de Ponte e de Sport. Já separei até por posição, viu, Marcelo? Para ficar mais fácil pro nosso ouvinte aqui no Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM, temos um goleiro, o William. Temos 2 zagueiros, o Joilson e o Nilson Júnior. Temos 2 laterais direito, o Luiz Felipe e também o Thomas Luciano. Lateral esquerdo não temos nenhum. Volante,
nós temos o Lucas Bochecha e só o Lucas Bochecha. E depois atacantes tem o Dodô, Iago Dias, Guilherme Beleia e também o Renato, Marcelo. E uma falta pra cima do Lucas Lima, Matheus Silva, falta e vai tomar cartão, já tomou, né? Pra cima do Zé Roberto, a falta ali pra cima do número 99 da equipe do Sport. O Matheus Silva cometeu a falta, o árbitro bem atento ali no lance, bem em cima da jogada, marcou a falta e também o amarelo. Primeiro da partida, Matheus Silva, número 4 da Macaca, vai jogar pendurado a partir de agora, viu, Marcelo? E por falar em placar ao vivo, vejo que já terminaram os jogos que começaram às 17 horas. O Coritiba venceu a Chapecoense no Couto pelo placar de 1-0 e a equipe do Mirassol vence o Operário, hein? Por 1-0, jogando no José Maria de Campos Maia. Tudo isso lá no placar ao vivo. Olha o Sport, bola com o Lobato, boa bola, toque de cabeça pro Zé Roberto, vai pintar o gol. Pedro Rocha abafa e fica com ela. Pedro Rocha, corajoso. Pedro Rocha faz a defesa e pra mim era a posição legal do Zé Roberto, hein, Coral? Tô com a impressão de que o impedimento, inclusive, sequer foi marcado. Com isso, a posição legal do Zé Roberto não. Tava impedido, realmente deu pra ver, mas o lance continuou. E o Bandeirinha levantou depois, né? Realmente o impedimento teria sido marcado, mas aí pode ficar com o impedimento, com a falta, com o que escolher. Mas fato é que, independentemente se saísse o gol e fosse válido ou não, mas o Pedro Rocha saiu bem demais, mostrou coragem, mostrou garra e teve uma defesa muito boa. Ali o goleiro da Ponte hoje mandando um cala a boca, Coral. Ponte Preta aqui na nossa enquete no YouTube com 55% da nossa audiência entendendo que a Ponte vence o jogo. Deixa eu ver quantas pessoas votaram, né? Ou quantos inscritos aqui, 129 votos. Obrigado, viu? Nossa audiência tá com a gente aqui. Depois do teaser eu vou falar de você porque o jogo tá parado aqui. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A nossa produção vai ter que melhorar essa nossa placa, viu? Porque olha... Marcelo, oi. Matheus Silva tava pendurado, viu? O terceiro cartão dele na Série B, levou o cartão contra o Ceará no derby, hoje também diante da equipe do Sport. Com isso, desfalca a Macaca para a próxima partida contra o Avaí no domingo, dia 4. Narração de Carlos Corsato aqui nos canais Futebol Interior. O Edilson Roberto, voltamos recuado de novo. Vivi Vicente tá com a gente. Ponte Preta, Macaca querida, diz ela. O Fábio Fernandes, boa noite. É só a zaga acordar que a gente ganha o jogo. O Roger tá dizendo que a Ponte vai vencer o jogo por 2-1. Vamos virar essa bodega, tá dizendo o Matozinho. O esporte não é tudo isso, dá tranquilo pra vencer. É só não falhar como o Dudu errou a saída de passe. O Francisco Renato de Paulo tá dizendo Ponte. E o jogo recomeça, recuperado o nosso goleiro. A bola com o Elvis aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo, tocou pra Castro. Castro vai pra linha de fundo, Castro. Boa bola pro Igor Inocêncio, dominou Everton Brito, o Igor Inocêncio, Everton Brito, olhou pra dentro da grande área, tinha que ter cruzado, né, Everton? Ele tentou o passe pro Igor que passava, e aí chegou o Barleta, deu o bote, ganhou, mas a sequência saiu jogando errado, melhor pra Ponte, tem lateral, deixa eu ver quem mais, o Murilo Melo, Ponte tá gostando do jogo, se vir com a mesma vontade que terminou o primeiro tempo, a gente vira. Viviane Cristina, Ramon está fazendo falta no jogo de hoje? Verdade, eu acho que tá. Ramon é bom jogador, né? Mas eu gosto do trabalho do Dudu Vieira, apesar de muita gente estar criticando ele aqui, que ele errou o passe no gol dos caras. Júlio César Guevara tá dizendo que a Ponte vai vencer o jogo. O Aparecido Alves, só ter um pouquinho de calma que a virada vem. A torcida dos caras começou a pegar no pé deles. Tem que tirar proveito disso. A Toca do Matuto tá mandando um dali Macaca. O Sport tá nervoso, tá dizendo o Roberto. Bola da Ponte, chute pro gol, meu pai. Tentou o Castro fazer um gol antológico lá na arena, hein, ô Coral? A Ponte vive uma fase de golaços, né? E ele pensou, por que não comigo? Mas essa pegou um pouco mal, subiu demais a bola ali para a meta defendida pelo Kaique França, já cobra o tiro de meta. Agora o Sport tem pressa. O jogo vai empatado 1-1, viu, Marcelo? É isso, obrigado você que tá junto com a gente, acompanhando aqui a nossa transmissão. Tamo junto. Por enquanto, passamos da metade do que eu queria, né? 52 curtidas aqui. Obrigado você, a gente pediu 100, né? Mas é aqui. Ih, rapaz, deu ruim, hein? Lucas Lima dominou, vai fazer o gol, bateu. Pedro Rocha, mas tava impedido. Papai do céu. Tava impedido, chegou o Sérgio Rafael pra travar também. Esse lance aí eu quero ver de novo, viu, Coral? Eu também, porque eu achei que não tava não, viu, Marcelo? Mas de fato é que o... tá um pouquinho, né? Ou não. É o de trás. Não sei não, viu? Eu também acho que não tava não. Eu acho que não tava não. Agora, né, no final do lance, claro que ele tá muito à frente, mas na hora que o passe vem...
E foi o Sérgio Rafael, viu, quem fez o corte, né? o corte ali, a interceptação, mas o Pedro Rocha também saiu bem do gol, o impedimento foi marcado, mas acho que o Lucas Lima tinha condição legal. É, rapaz, mas o lance foi impugnado, é claro que se saiu o gol, o VAR ia trabalhar. E agora... Ah, cara, se ele não der cartão pro zagueiro do Sport, eu vou largar o microfone e vou embora, viu? Deu. Alisson Cassiano, cartão amarelo pro camisa 12, então tem um zagueiro amarelado de um lado, tem zagueiro amarelado do outro, o Alisson Cassiano vai jogar advertido a partir de agora, Marcelo. É, e o Gé dá muito trabalho, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa... Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Que bom ter a sua audiência, a sua companhia. Foi na bola parada que a Ponte empatou o jogo. Com o 10, o Elvis, jogando essa bola para dentro da grande área. A Ponte tem a chance, quem sabe, de virar o jogo. Vamos que vamos, você que tá junto com a gente, curta o nosso canal aí, dá um joinha, se inscreva, né? Curtir não, se inscreva no nosso canal. Você que tá na Valinhos FM, não conhece ainda o YouTube Futebol Interior, vai lá, dá uma passadinha, se inscreva no canal, dá um joinha na transmissão também. Vamos aumentar essa audiência. A nossa meta hoje é de curtidas, de 100 curtidas. Posse de bola para o time da Ponte, 9 minutos passados do segundo tempo. Vamos, Elvis, pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga, tira, voltou, sobrou, Dalbert mete a cabeça na bola, tira dali, manda para escanteio. Apavorada a zaga do Sport, hein, Coral? É, o momento é todo da Ponte, viu, Marcelo? Assim como foi a reta final do primeiro tempo, o início do segundo também, todo a favor da Macaca, no momento em que o técnico interino César Lucena vai fazer alguma modificação daqui a pouco, mas a Ponte tem um escanteio. Lá pela ponta direita vai fazer a cobrança Elvis. E se já quiser deixar anotado na sua caderneta, quem vai entrar é o atacante Romarinho, com a camisa 11. Ex-Fortaleza, volta de lesão hoje na equipe do Sport. Já confirmo quem vai embora, viu, Marcelo? É, faz uma fumaça danada, mas é a Ponte que tá no ataque, escanteio, Elvis. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, Barleta. Ele que deve sair, hein? Meteu no peito ali do Lucas Lima, que joga a bola pra trás. Ela sobrou com o Gé, tocou pra Castro, pra Matheus Silva dentro da grande área, pro Matheus Regis, vai pintar o gol. Não tá valendo nada. Por que tava parado? Tava Ele deu a falta pra cima do zagueiro ali do Sport. Mudança, viu, Marcelo? Vai embora o número 30. Você tá bem demais, hein? Acertei. Christian Barleta vai embora, entra o número 11, Romarinho. Primeira mudança no Sport e sai com cara de poucos amigos. O Christian Barleta no Sport agora vai sentar no banco. Romarinho, número 11, já em campo. Sei por quê, porque não jogou nada, hein? Ele faz muita fumaça, mas não jogou nada. O Barleta, aliás, depois que saiu do São Bernardo também, hein? Fez muito pouco nos outros times que ele foi. A Ponte Preta recupera a posse de bola, tá do lado direito com o Matheus Regis. 1-2 a marcação, ele passa o primeiro, passa o segundo. Levou o Dalbert, lado direito. Vamos, Matheus Regis, demorou pra cruzar. E o Gé tava lá esperando a bola dentro da grande área. Everton Brito chegava também, ele não tocou, Coral. O cara quer fazer tudo sozinho também, né? Já fez a jogada, cruza, meu amigo. Toca a bola, cruza, toca pra alguém. Que a marcação tava dobrada em cima dele. Foi mal o Matheus Regis agora, foi um pouco fominha. E começou o jogo lá de Caxias, hein? Juventude e Criciúma, 0-0, bola rolando Série A, Campeonato Brasileiro. E agora tem uma briga danada aqui no campo de ataque, bola com o Gé, foi no carrinho por baixo, Everton Brito também no carrinho, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, lado direito, campo de defesa favorece o Leão, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem pro YouTube Futebol Interior, Ponte Preta 54%, a nossa audiência entendendo que a Ponte vai virar o jogo. Quem sabe 3 pontos que seriam muito importantes para Macaca. Mauro Corsato, fala, tiozão. Força Ponte, também tá lá no Paraná, na caravana com o Carlos. Valeu, o Fábio Fernandes. Tô falando que a zaga da Ponte está dormindo. Vivi. Mauro Corsato é da família dos Corsatos, sim, é o tiozão, o Osmar Dangar. Logo entra o Renato e os seus gols de sempre. É o Renato, novidade no banco de reservas. A Vivi tá mandando misericórdia. O Edilson Roberto dizendo, voltamos recuados. Manda a mensagem pra gente aqui no YouTube. Futebol Interior e atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos e meio, passado o segundo tempo de jogo. Brasileirão Série B 2024, 18ª rodada. Na Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, o placar FI, Valinhos FM aponta. Sport 1, Ponte Preta também 1. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato.
Hoje eu tô com a Macaca Ponte Esporte, Esporte Ponte. O José Leão tá dizendo que vai ser 3-1 pro Esporte. Fala, José Leão. Obrigado pela audiência. Posse de bola pro time do Esporte. O jogador do Esporte ficou caído. Ficou ali pedindo ali um choque. É o Lene Lobato. Não foi nada, né, velho? Nada. Foi nada. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 13 minutos, segundo tempo de jogo. Eu acabei de tirar o tempo e placar, mas faz parte. Segue no Placar FI, Esporte Ponte, Ponte Esporte, 1-1. Ai, ai. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. É que eu gosto de ouvir minha vinheta. Olha, o Esporte vem pro campo de ataque, bola pelo lado direito. Ainda bem que o cara que fez o gol, a bola deu nele. O Fabrício aqui pelo lado direito, a bola se perde e vai embora. É isso, Marcelo. O tiro de meta pra Ponte, que aparentemente não tem muita pressa. 1-1, Pedro Rocha vai fazer a cobrança. Bom resultado pra Ponte. Daqui a pouco tô curioso pra ver as modificações do Nelsinho. Eu gosto muito do Renato, não joga desde o dia 19 de junho. Mas acho que na frente dele vem o Iago Dias, tem o Dodô também. Enfim, olha aí, Marcelo. A Ponte sai jogando aqui no campo de defesa. Esse negócio é complicado. E o Sport faz a marcação. O Dudu teve que se virar pra sair jogando. A bola sobrou com o Castro. O árbitro não deu a falta aqui, não deu a falta lá. Segue o jogo. Foi falta nos dois lances. Castan ganhou, tocou. Lado esquerdo, Romarinho. Lucas Lima invadiu a grande área, cruzou na boca do gol. Bate no Matheus Silva. Se sai o gol... Ia dar uma confusão danada. Aí o Pedro Rocha já ligou o Elvis. Elvis livre, leve, solto de trivela. Lançou, tocou. Bola pro Gé. Não foi tão boa assim, mas o Gé chegou. Everton Brito tá perto dele. Dentro da grande área tá o Matheus Regis. Ele tocou errado. O Gé tocou ali pro Elvis, que tava livre. O time do Sport demorou pra recompor. Aí o Gé deu um traque na bola. Não chega no Elvis, o Coral. Foi mal o Gé, né? Matou o ataque da Ponte. Primeiro o passe do Elvis já não tinha sido... naquela qualidade mas a Ponte vinha pro ataque, o Gé perdeu a bola, mas segue a Macaca com a posse dela, Matheus Regis, vem aí. Se organizar dá pra ganhar o jogo, hein? Mas não assim, Dudu. Não assim, né, Dudu? Foi dar um passe agora no meio campo, todo mundo perto dele, ele isolou a bola. Ele pede desculpa, aliás, péssima partida do Dudu, viu, Marcelo? Ele perde a bola, né? Ele perde a dividida lá na hora do gol do Sport, depois não acertou nada, cara. Que faz, hein? Deus. E é ele que tá na marcação agora pra cima do Domingues. Solta essa bola pelo lado direito pro time do Sport. Trabalha com o Lucas Lima. Castro encosta na marcação. Ele tocou pro Domingues, autor do gol do Sport no jogo. O Dudu tá na marcação, já ficou vencido. O Castro chega, ele toca essa bola do outro lado. Ali pro Romarinho. Será que evita a saída? Pertinho da bandeirinha de escanteio, lado esquerdo. Encosta pra cima dele a marcação do João Gabriel. Vem cruzamento dentro da grande área. Castro tirou, a bola voltou, sobrou. Castro ficou sentindo. Zé Roberto fez a finta, cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo, fura Lucas Lima, a bola voltou com o Palácios, tocou pro Domingues, caiu no gramado, pediu falta, a bola volta pra Ponte, João Gabriel, tá valendo o jogo, jogador do Sport caído, põe velocidade Ponte, põe velocidade, é o Everton Brito, ganhou da marcação, círculo central do gramado, campo de ataque, tá pedindo o Matheus Regis, bola passando aqui pelo Igor Inocêncio, trabalhando pelo lado esquerdo, passa o Elvis também, a bola vai do outro lado, trabalha a Ponte com o João Gabriel, pra lá, pra cá, pra cima da marcação do Castan, deu o bote, ganhou pro time do Sport, sobrou com o Romarinho, chega, toma a frente, Castro, ganha, João Gabriel tá caído, a bola vem pra ele, ele se levanta rapidinho, saiu jogando, tocou, boa bola no meio, pro Elvis, toca pro Gé, passou, livre, leve, solto, o João Gabriel, ele não tocou pra ele, bateu pro gol, espalma o goleiro, Kaique evita o gol da Ponte, evita o gol do Gé. E o Igor Inocêncio passava livre pela esquerda, hein, Coral? Mas não dá nem pra criticar o Gé, né? Ele é o artilheiro, ele é o centroavante e teve que bater no gol quando viu o espaço. Mas se toca pro Igor Inocêncio, talvez teria sido uma opção melhor. Mas antes a Ponte deu sorte, viu, Marcelo? Porque no cruzamento ali do Zé Roberto, dois furam, né? Primeiro, fiquei com a sensação de ser o Felipe na área e depois o Lucas Lima, que acabou furando com a perna esquerda. Porque se ele pega, possivelmente era gol, né? Mas aí a Ponte no contra-ataque saiu bem demais. Enfim, uma pena que o Gé acabou chutando bem, né? Bem colocado, o Kaique França fez a defesa, 1-1. Momento que o Palácios, o estreante da equipe do Sport, ex-Cruzeiro, vai receber atendimento médico. Não sei se é até para deixar um pouco o momento da Ponte de lado. Mas, Marcelo, de novo, o momento é todo da Macaca, viu? A Ponte é melhor, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, o jogador do Sport tá saindo de maca, né? Eu acho que na jogada tava o Everton Brito. Pra mim, o Everton Brito não chegou nem a encostar no jogador do Sport, né? Mas eu acho que ele se machuca sozinho, viu, Coral? Também fiquei com essa impressão. Pra mim, o Everton Brito vai só na bola, nem pega nele. Depois, sozinho, pode ter sido algo muscular, de repente. Mas não vi nada de infração do Everton Brito no lance não, viu, Marcelo? O Roberto César Santos diz que o Gé não pode perder um gol assim. Obrigado você que tá junto com a gente aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha, dá like. Like pra chegarmos a 100 likes pelo menos. Vai, Coral. Vai embora o Palácios com a 93 e entra o número 7, Fabinho. Palácios 93 foi embora. Fabinho, número 7, já em campo, segunda mudança em 2 paradas do técnico interino César Lucena, pode parar o jogo apenas mais uma vez. Por outro lado, o Nelsinho ainda não mexeu na equipe. Olha que o Fabinho não é nem lateral, é volante, hein? Experiente, Fabinho, número 7 na vaga do Palácios, a segunda alteração do César Lucena, já mexeu 2 vezes em 2 paradas diferentes e a Ponte, por enquanto, nada de parada. Placar ao vivo, Futebol Interior, deixa eu dar uma passada aqui na Copa Paulista, fase de grupos, grupo 2, o Monte Azul venceu o Botafogo 2-1, Taquaritinga no grupo 3 venceu o São Carlense por 1-0, o 15 empatou com o Rio Claro 0-0, você acompanhou no canal de áudio aqui do Portal Futebol Interior. Grupo 4, em Americano, o Rio Branco empatou com o Capivariano 1-1, o São Bento venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, Grupo 5, o Oeste venceu a Portuguesa por 2-1. Deixa eu ver esse lance, Ponte Preta no ataque, bola boa bola pro Gé, entrada da grande área, vai bater pro gol, pra fora. E agora o João Gabriel passava livre, leve e solto pela direita, o Gé não tocou, bateu pro gol. A Ponte na velocidade chegou de novo, hein, Coral? Agora foi fominho. Everton Brito tira da esquerda pra direita, o Gé não tinha tanto espaço, não tinha tanta distância pra bola. Agora foi fominha. O passe era pro João Gabriel, chegava livre pela ponta direita o garoto, que ficou na bronca. Reclamou bastante com o Gé, que tentou a finalização. Agora o centroavante da Macaca foi mal e olha, tá saindo carregado o Palácios, viu, Marcelo? Rapaz. E ele se machuca sozinho, porque pra mim o Everton Brito não chega nem nele. E olha, agora o Gé perdeu a chance de tocar pro João Gabriel. Mas a Ponte segue no ataque. Dudu pro Elvis. Não foi legal o passe, o Elvis não dominou, ela sobrou com o Kaique. Toca eletrônico do Felipe marcando 20 minutos passados deste segundo tempo. E agora o Sérgio Rafael levantou o pé lá em cima. O jogador do Sport se livrou ali de tomar uma cabeça. Sérgio Rafael se joga, fica com a posse de bola, se joga na bola por ali também o Everton Brito, melhor que ele, o Fabinho. Toma a bola pro time do Sport aqui Marcelo, no campo de defesa. Oi. Tá na hora de mexer, né, cara? A Ponte precisa de sangue novo, o momento é todo da Macaca. Eu colocaria o Bochecha. Louco, mas no lugar do Dudu. Ah, sim, aí pode ser uma mudança no meio de campo, eu também concordo com você, mas no ataque, principalmente, hoje eu tenho gostado um pouco mais do Matheus Eres do que do Everton Brito. Talvez, de repente, trazer o Dodô para jogo, não sei, mas acho que tá na hora de mexer a Ponte, porque tem totais condições de sair vitorioso lá em Pernambuco, viu? A Ponte Preta é melhor no jogo. Já passamos de 50 simultâneos. E você que tá junto com a gente, obrigado aqui no chat Futebol Interior. Segunda a sexta, você confere as transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Quando tivermos, você dá no sininho lá, clica no sininho, mete o dedo no sininho que você confere aí, aparece no seu aparelho toda vez que estivermos com transmissões, tá? E toda segunda-feira lá no YouTube, Hora da Macaca, é isso que eu ia falar, 8h30 da noite com Carlos Corsato, tem Hora da Macaca falando muito da Ponte Preta. Não perca, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Agora o árbitro vai parar para marcar uma falta pro time do Sport. Tem uma resenha do Domingues ali com o Igor Inocêncio. A treta tá grande lá. E chega o Lobato também, deixa o corpo. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 21, quase 22 minutos passados o segundo tempo de jogo, o Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada. Placar na Arena Pernambuco aponta Ponte Preta, Sport, Ponte Preta, 1-1. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. E deu ruim aqui, Lucas Lima tocou pro Lobato, puxou pra perna esquerda, invadiu a grande área, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol! Cara, a Ponte é melhor, mas o Sport... Olha, já teve chance de fazer o segundo também, hein, Coral? E por pouco o Lênin Lobato não fez o segundo do Sport na partida, puxou pra perna canhota que não é a boa,
Até que pegou bem na bola, mas ela subiu um pouco a mais do que deveria. Pedro Rocha apenas acompanhou, tem tiro de meta. Nelsinho mexe na equipe, viu, Marcelo? Vai embora o Everton Brito com a número 29 e entra Iago Dias com a camisa 11. Everton Brito, 29, foi embora. Iago Dias, 11, já em campo. Comento agora ou depois? Pode ser agora. Acerta em tirar o Everton Brito, mas erra em colocar Iago Dias. Eu acho que ele acerta nas duas. Pra mim, eu gosto do futebol do Iago Dias. Não acertou, depois do Campeonato Paulista, ele não acertou um bom jogo ainda na Ponte. Mas o Iago Dias já mostrou que tem condição, sim, de ser titular nesse time da Ponte Preta. Pra mim o Dodô tá bem na frente, velho. Você acha? Pra mim é jogo pro Dodô, cara. Entra, faz fumaça, bom de bola, tem qualidade. Iago Dias não tem feito nada, cara. Não gosta o Wendel Coral da entrada do Iago Dias, gosta da saída do Matheus Regis. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Muito bom ter a sua audiência, a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior. Gostoso estar junto com você. Placar ao vivo informa: Palmeiras e Vitória vão empatando 0-0 na Série A. Juventude e Criciúma também 0-0, 2 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Fábio Fernandes está aqui no chat. Jé tem que aprender a tocar a bola igual no derby, no Majestoso. Deixou de dar a vitória para Ponte Preta. Eu estava lá, lembro disso. O João Limírio Neto, Rondonópolis, Mato Grosso, está com a melhor equipe futebolística do Brasil. Ó, que moral. Roberto César Santos, Jé foi fominha. Mas tem moral, Jé, né? Tem moral, Jé. Fez gol. Deixa eu ver quem mais aqui. A Vivi, o Bagui. Tá doido, viu, Marcelo? O bagulho tá doido. A Ponte tá no campo de ataque pelo lado direito. Tentou o passe pro Elvis aqui. O João Gabriel não conseguiu. E o jogador da Ponte tá caído no gramado ali. Me parece o Matheus Regis. Ele mesmo. Mas o Sport vem pro campo de ataque. Bola alongada na frente. Bate no Igor Inocêncio. Não vai sair. O Lobato não vai deixar ela sair. Dominou com a perna direita. Puxou pra perna esquerda. Ele é canhoto. Joga pelo lado direito. Vai cortar pra dentro. Cruzou na boca do gol. Sérgio Rafael mete a cabeça na bola. Tira. Ela cai com o Dudu. Meteu a cabeça na bola. Se joga na bola por ali. O jogador do Sport fica com ela, mas a Ponte recupera com Iago Dias, como se fosse uma cobra, deu o bote, ganhou, tocou a bola pro Jé, o Jé tá sozinho, tá isolado, o Elvis pediu, o Iago tá livre, toca pro Iago, preferiu tocar pro Jé, invadiu a grande área, o Iago tá atrás, ele toca pra ele, não tem ninguém dentro da grande área, chega agora o Igor Inocêncio, fez um golaço há pouco tempo fora da área, toca pro Elvis, vai bater pro gol, dominou, bateu pra fora do gol, bola se perde, vai embora. Acho que aí não tinha muito o que fazer. Ou o Igor Inocêncio batia, ou o Elvis, foi o Elvis que bateu pro gol, Coral. E aí mesmo com o golaço é melhor pro Elvis, né? O Elvis mandou pra fora, mas tem que arriscar mesmo. Tem que arriscar mesmo. No momento que começa a cair uma chuva na arena de Pernambuco, Dudu Vieira também caído ali, sentindo algumas dores, a Ponte deve fazer alguma modificação, a chuva vai apertando. Lá em Pernambuco, o Castro pede um pouco de calma também, mas fez certo o Elvis. Uma pena que pegou mal na bola, foi pra fora, segue 1-1. Placar ao vivo informa, Série C do Campeonato Brasileiro, jogos encerrados. O Figueirense bateu o Remo por 1-0 e o Sampaio Corrêa empatou com o Náutico pelo placar de 1-1. Portanto, são jogos aí que você pode acompanhar também lá no placar ao vivo do portal Futebol Interior pela Série B. Lembrando, mais cedo, Coritiba e Chapecoense, a Mirassol e Operário também já finalizados. O Coritiba venceu a Chape por 1-0 e o Mirassol venceu o Operário por 1-0. Deixa eu dar uma chegada aqui na classificação. A Ponte com esse resultado vai a 24, 10ª colocação. E o Sport é o 6º com 26. Olha o Romarinho, entrada da grande área, dominou, bateu pro gol. Perna direita, ela passa, vai embora. A Ponte é melhor no jogo, mas o Sport nesses últimos 5 minutos aí já chegou algumas vezes, hein, Coral? E aí é perigoso, né, Marcelo? Porque o Sport pode voltar a começar a gostar da partida como teve durante boa parte do primeiro tempo. A sorte da Ponte é que os dois extremos da equipe do Leão, do lado direito lá o Lene Lobato, agora da esquerda o Romarinho, inclusive depois da entrada do Romarinho, o Lene vem pra direita, eles pegam mal na finalização, né? Pelo menos pegaram nas duas últimas. A bola acabou indo pra fora nas duas oportunidades. A Ponte não pode deixar o Sport ir tanto ao ataque assim. Dodô vai entrar com o número 7 e já confirmo quem vai embora, viu, Marcelo? Tem um jogador da Ponte caído ali, vamos ver quem vai sair, né? O Elvis tá vindo aqui pra conversar, espero que não seja o Elvis, que seja o substituído. E nem o Gé, né?
Na verdade é o Jé que tá vindo conversar, né? Espero que não seja o Jé, viu? Espero. Mas é ele. Será? Será, cara? Vamos aguardar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá saindo de maca ali o Matheus Regis. Eu acho que é ele que vai embora então, viu, Coral? É isso, só vale 7, viu, Marcelo? Matheus Regis com as 77, vai embora. Número 7, Dodô já em campo. Essa eu já antecipo, porque eu adorei a substituição. Você adorou? Sim. Beleza, falar em adorar, pizza do Dadá, restaurante do Dadá, sábado à noite pede uma pizza, e se não for pizza do Dadá, aí nem peça, hein? Diz que entrega às 3242-3125, é claro, você aqui de Campinas, você pode pedir pelo 3242-3125, e a Ponte dá o bote e ganha, a bola com o Elvis, são 4 contra 2 da Ponte, tocou pro Gé, muito fraco, aí chegou por baixo o Castan, e na dividida por baixo sobrou pro Iago Dias, invadiu a grande área, tocou, batida pro gol do Dodô pra fora! Pra fora do gol! Jogada que começou num bote aqui no campo de defesa. O Elvis tocou. E aí, pelo lado direito, Iago Dias cruzou na boca do gol. Dodô como centroavante. Quase o gol da Ponte, Coral. É isso, e que bola, né? Dos dois que entraram há pouco. Iago Dias do cruzamento. Dodô quase marca o segundo pra Macaca. Mudanças no esporte, vai embora número 99, Zé Roberto, entra o 9, Gustavo Coutinho, artilheiro do Leão na temporada, e quem também vai embora é o 77, Leni Lobato, e entra o 59, Titi Ortiz. Leni Lobato, 77, vai embora. 59, Titi Ortiz, já em campo, técnico interino César Lucena. Não pode mais mexer na equipe, Marcelo. Foram 4 mudanças, mas com 3 paradas nesse segundo tempo. Ele tira o Zé Roberto, que pouco apareceu no jogo, coloca o Gustavo Coutinho. A Ponte já teve interesse no Gustavo Coutinho numa certa oportunidade. Ele só não veio pra Ponte porque a Ponte tinha um transfer ban na época, né? E acabou indo pro esporte. E o Tite Ortiz. Então saem Zé Roberto e Leni Lobato. Leni Lobato fez uma fumacinha aí. Olha o esporte, campo de ataque, cruzamento na boca do gol. Afasta, a zaga da Ponte tira. Ela voltou, sobrou. Afasta, Matheus Silva de novo, tira dali, cai com João Gabriel. Armou o contra-golpe, tocou a bola pro Elvis. Fabinho pra cima dele. Falta. O Elvis queria bater a falta rápido. Nenhum jogador do esporte deixou. E o árbitro não vai falar nada. É que o Elvis não é bobo, já percebeu que o momento é da Macaca, né, Marcelo? Mas o Fabinho merecia até um cartão amarelo por conta da falta, ter travado ali a velocidade da Ponte, enfim. O jogo tá aberto, Marcelo, mas dá pra ganhar, vamos lá. Jogo aberto, diz o Wendel Coral, mas dá pra ganhar. E você, o que pensa na nossa audiência? Tinha travado meu YouTube aqui, 52% entendendo que a Ponte Preta vai vencer. Obrigado, você que tá junto com a gente, viu? Já passamos de 62 likes, Marcelo, 62 curtidas, oi. Titi Ortiz que entrou, na verdade é Christian Ortiz, né? Que o esporte chama de Titi, ele tem 31 anos de idade, é argentino, ex-jogador do Tijuana e também do Barcelona de Guayaquil. Domingues, cruzou na boca do gol, toque de cabeça pra trás, afasta a zaga da Ponte, tira Sérgio Rafael dentro da grande área, de direita tirou, vamos Sérgio, 2 boas fintas, ganhou do Lucas Lima, do Fabinho, e aí o Dodô foi dar o rolinho, perdeu, aí chegou Sérgio Rafael de novo, vice-campeão com o Nova Iguaçu, toca pra Dodô, pau nele, falta. Como tá jogando. É claro que a gente Foi pode bem, queimar cara. a língua, mas o Sérgio Rafael tá um bolão hoje, hein? Foi bem demais, viu, Marcelo? Por 2 oportunidades, depois o Dodô tinha uma marcação de 3 jogadores, ele ainda se recuperou no lance, o Sérgio Rafael, pra chegar, travar, o árbitro bem atento no lance, deu ali a sinalização que a Ponte tinha ido apenas na bola, tanto o Dodô quanto o Sérgio Rafael. O jogo tá aberto, tô gostando da postura da Ponte. Tô pra falar pra você que é o melhor jogo da Ponte como visitante até aqui na Série B, viu, Marcelo? É isso aí, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tite Ortiz domina lá pelo lado esquerdo, solta essa bola no campo de defesa para Castan. Castan dá a bola aqui pro Alisson, Cassiano vai tocando bola no campo de defesa, bola com o Fabinho pro time do esporte pelo lado direito, 31, quase 32 passados. É segundo tempo de jogo, tá tudo igual, 1-1, gols no primeiro tempo. O esporte saiu na frente com o Fabrício Domingues a 24, já empatou a 47, cobrança de falta do artilheiro Elvis. Esporte trabalha a bola com o Lucas Lima. Lucas Lima solta essa bola, tocou por ali com o jogador que é o Tite Ortiz, vai trabalhando, posse de bola para Romarinho, chega, dá o bote, o Iago
Iago Dias, o Castro tá perto dele também, o Romarinho insiste, persiste, não desiste, a bola voltou, sobrou com o Dalbert, recua aqui no campo de defesa pro jogador Alisson Cassiano. Série D, Campeonato Brasileiro, vejo aqui no placar ao vivo, o Água Santa vai empatando com o Brasil pelo placar de 1-1, e o América do Norte vai perdendo pro Retrô de Pernambuco pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom ter você junto com a gente por aqui. A nossa meta de likes é 100. Estamos com 64. Vamos ver esse lance aqui. Se segura, Ponte. Se segura, Ponte. Se segura, Ponte. Cruzamento para dentro da grande área. Chega, Iago Dias. Na meia lua da grande área, tira. Ela cai aqui do lado direito ofensivo do Sport. Lado esquerdo defensivo da Ponte. Dodô briga. A bola bate nele. Por último, vai embora. É lateral. Posse de bola. Cai pertinho do Lucena. Hoje treinador da equipe do Sport. Lateral. Posse de bola para o time do Sport. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Estamos na Valinhos FM nos canais Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, Pezona 2024, Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata, placar FI, placar Valinhos FM aponta, Sport 1, Ponte Preta também 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. E agora o Igor Inocêncio flertou ali com o perigo, hein? Foi dividir uma bola com o Gustavo Coutinho, quase que ele perdeu essa bola, viu, Coral? É, foi na raça o Gustavo Coutinho, que entrou há pouco, tá com o fôlego aí, né, renovado, o sangue renovado aí pra equipe do Sport, mas melhor pra Ponte, tiro de meta já cobrado. O jogo eu senti que deu uma caída, viu, Marcelo? Os dois, o ímpeto tanto da Ponte quanto do Sport, também principalmente da Macaca, deu uma acalmada aí, o jogo caminhando pro empate, mas repito, tudo pode acontecer. O Roberto César Santos está dizendo que o Dodô perdeu o gol naquele lance lá que veio da direita. E agora tem uma falta aqui pro time do Sport pelo lado direito. Falta pra cima do Tite Ortiz, tá parado o jogo, deixa eu ver quem fez a falta, foi o Inocêncio, né? Tá parado o jogo e vem levantamento, aí é perigo, hein, Coral? É, próximo da onde o Elvis cruzou pro Gia marcar, né? Um pouco mais pro lado, talvez. Bola aérea, Pedro Rocha vai orientando a barreira ali, todos os jogadores da Ponte Preta vão se conversando, Tite Ortiz na bola. É, o Pedro Rocha vai mordendo a língua ali, coloca a língua pra fora. Tite Ortiz vai pra ela, todo mundo dentro da grande área, não foi o Lucas Lima que foi pra bola, é o Tite Ortiz que vai pra ela, apenas um na barreira que é o Dodô, na barreira do time do Sport, falta pro Sport, lado direito, pra dentro da grande área, sobe Sérgio Rafael, tira dali, Iago Dias de cabeça completou, Romarinho vai correr, vai evitar o contragolpe, toca a bola pra Dalbert. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Em Campinas, 7 da noite, mais 41 minutos, é noite de sábado, 27 de julho de 2024. Tem algum compromisso para a noite de sábado, Coral, além de comer a pizza do Dadá? Ah, não. Tá de boa? Não, tô de boa. Muito bem. Esse é o Wendel Coral. O Edilson Roberto tá dizendo namorando que... agora fica mais de boa, né? Não, mas compromisso com a namorada, pô. Não, hoje nada Dá marcado. aquele rolê, gastar verba. Não, hoje não. Ô, que verba? Ué, que você tem. Olha o Lucas Lima, jogou na boca do gol, nas mãos do Pedro Rocha. Tá parecendo um sapo ali agora com a bola nos braços. É isso, todo aberto, né? Isso. Marcelo, você já ficou todo aberto parecendo um sapo também ou não? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E deu bobeira, o zagueiro sobrou no pé do Gé, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol! Bobeou o Alisson Cassiano, o Gé tava com a faca e o queijo na mão. É que o goleiro deles é muito bom, o Kaique. Ah, Gé, não pode perder um gol desse. Escanteio, Coral. Ah, não pode, cara. O Alisson Cassiano vacilou feio. Era ele, o Kaique França e todo gol. O Kaique França, é claro, total mérito que saiu bem ali, conseguiu fazer a defesa. Mas um atacante do Gé, do patamar dele, não pode perder esse gol, Marcelo. Escanteio pra Ponte, Elvis na bola. Elvis vai pra bola, lado esquerdo, escanteio, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, fica viva na entrada da grande área. Zaga do Sport com o Tite. Fez embaixadinha, mostradinho, hein? Mas deu de presente pra Ponte, bola com o Dodô no peito da grama pro Elvis. Vai jogar dentro da grande área, tentou rasteiro por baixo, a zaga tirou, sobrou pro Igor Inocêncio. Queima, Igor! Queima, Igor! Bateu pro gol! Pra fora do gol!
pra fora do gol. Olha a Ponte chegando aí, Coral. É isso, eu falei há pouco que o ímpeto da Macaca tinha diminuído, mas já voltou em 2 boas jogadas, né? Agora o Igor Inocêncio observou o espaço, bateu no canto direito e o Kaique França foi na bola. Mas ela sai pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado. 1-1, Corsato. É, produção, tem teaser aí, produção? Acabou, muito bem, então a gente vai fazer aqui no Gogó mesmo. O Edilson Roberto tá dizendo que perder um gol desses é F. Na verdade ele colocou PH, né? Mas não pode, você cara. entendeu. Mas não pode. Só tocar do lado, rasteirinho, me Tira abraça. do goleiro, cara. Já tava caindo, Tira do Kaique. goleiro, pô. É um baita do goleiro Kaique. A Ponte perde a chance. Tomara que um desses clichês do futebol não aconteçam. Bola com o Romarinho, chega por ali o Iago Dias. Na marcação, eu gosto do Iago Dias, cara. Ele se doa muito. Cara, ele tem mais mudança pra fazer, né? Podia mexer de novo na equipe, cara. É, Bochecha no Dudu Vieira. Tem mais uma parada, né? Ih, rapaz, olha o Sport, bola pra dentro da grande área. Chega, Matheus Silva. Esticou o compasso, mas ela sobrou ainda pro time do Sport. Lado esquerdo, bico esquerdo da grande área pro Romarinho. Tocou pra quem vem de trás, é o Castan. Vem Fabrício Domingues, bateu pro gol! Já era! Gol do Sport. Quanta batata. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É, meus amigos, na marca de 38 minutos passados do segundo tempo, a Ponte era melhor no jogo. A Ponte perdeu um gol feito com o Gé há cerca de 1 minuto e meio atrás. Mas o futebol pune. O futebol pune. Na meia-lua da grande área, uma bola bandida. Fabrício Domingues, ele de novo, pra mandar a bola pro fundo do gol. Fabrício Domingues, o nome do gol. É, goleirão Pedro Rocha, essa não deu pra você. Já era, tá no fundo da rede. 2-1 pro Sport, ô Coral. Dá um detalhe Marcelo, aí, você tinha acabado de falar, né? Tomara que não aconteça uma das velhas máximas no futebol. E tá aí. Eu vou falar e você só termina. Quem não faz... Toma. É isso. Fabrício Domingues, o uruguaio, marcando 2 gols para a partida de hoje. E aí vai sacramentando a vitória do Sport. A Ponte era melhor na partida. Um balaço, um chute fantástico de fora da área, próximo à meia-lua. O Pedro Rocha até se esticou todo no canto esquerdo dele, mas a bola foi morrer no fundo do gol. Vitória parcial do Sport, 2-1, banho de água fria para cima da Ponte Preta. E parabéns ao Gé, né? É o artilheiro do time e tudo mais, mas é individualista, fominha, e por culpa dele a Ponte Preta não tá vencendo o jogo. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que tem e o que cada time tem no placar. Passados 40 minutos passados o segundo tempo de jogo. É Campeonato Brasileiro Série B 2024, 18ª rodada. O placar Valinhos FM, Futebol Interior aponta. O Sport tá na frente de novo. 2 gols de Fabrício Domingues. A Ponte diminuiu com o Gé. Sport 2, Ponte 1. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Ah, minha libido até foi embora, viu, o Coral? Público. Vai. Público total 14.037 pessoas na Arena de Pernambuco, repetindo 14.037 torcedores para uma renda bruta de R$ 231.940. E aí agora ele vai mexer, né? Vai. Agora ele vai mexer, mas agora é tarde, né, cara? Agora é tarde. Vai embora o Dudu Vieira para a entrada do Renato, não atua desde o dia 19 de junho. Com a camisa 19 já em campo, só repetindo a renda, Marcelo, R$ 231.940. Agora é tarde, Nelsinho. Mas, cara, que mania de treinador também, né? Por que não mexe antes? O time tá pra cima, tem chance de ganhar, aí toma o gol e mexe. É, e também não pode mexer mais, porque ele já fez 3 paradas e cada parada uma alteração. Vai mexer no quê também? Agora a vaca já foi pro brejo, cara. Mas tem tempo ainda, Coral, dá pra empatar. Mentalmente falando, você falou que a sua libido foi embora, mentalmente falando, foi tudo embora também, cara. Ai. Restaurante do Dadá. Eu acho que só a pizza do Dadá pra dar uma animada nesse resultado aí. E a Ponte teve chance de fazer o gol, né? O Gé perdeu um gol feito. O Alisson foi o nosso amigo, entregou. Não, né? Teve chance de tocar pro Igor Inocêncio, teve chance de tocar pro João Gabriel. Fominha, cara. E essa última não podia ter perdido. Não podia. É, e aí o Fabrício Domingues manda a bola pra rede. 2 chutes de fora da área. E a Ponte não faz um mau jogo, mas está sendo castigada. Muricy Ramalho, a bola pune. E tá punindo a Macaca.
E vamos ver, a Ponte que depois tomou o gol não chegou mais, hein? Vem chegando por ali o jogador que é o Ortiz, tocou a bola para Lucas Lima. O Sport vai segurando a bola aqui no campo de ataque pelo lado direito, pertinho da bandeirinha de escanteio. Chega a dar o bote, Igor Inocêncio, a bola se perde, vai embora lateral. É lateral, posse de bola para o time do Sport aqui no campo de ataque, lado direito. Lado direito a Ponte vai perdendo, o Sport vai vencendo, o Sport volta novamente para o G4, vai. E aí é o jogo do Sport, né? Como foi no primeiro tempo, quando tinha vantagem no placar, a cera, ganhando todo o tempo do mundo, agora com o jogo praticamente se acabando, faltando 2 minutos pro tempo regulamentar e mais os acréscimos, tá no jogo deles, cara. É isso, de novo o time do Sport, a Ponte tem que ter cuidado também pra não perder a cabeça, porque o Sport vai fazer o máximo possível pra prender a bola aqui no campo de ataque. Não tá errado, né, E tá certo o Sport. Lógico. A Ponte tem que tentar roubar a bola e ir pro campo de ataque, né, Coral? É isso, Marcelo, o Sport tá fazendo o jogo dele. Agora o árbitro vai lá, vai falar da pressa com o Fabinho, enfim, é o escanteio. Ah não, é lateral, né? É lateral. Ah, tá, assustei também, porque o Bandeirinha tinha assinalado o lateral ali, o cara foi colocando a bola no escanteio. Enfim, já ganha praticamente 1 minuto nessa aí. Gustavo Coutinho encosta, Lucas Lima também, a zaga da Ponte conseguiu tirar, o Elvis dá um tapa na bola, perigoso, sobrou pro Tite, bateu pro gol, pra fora. Você não pode jogar essa bola pra área, né, Elvis? Você manja muito, mas você jogou pra dentro da grande área e tomou uma chamada do Sérgio Rafael daquelas, hein, Mas Coral? é o aspecto mental, Marcelo, já foi, cara. Posso estar errado e que queime a minha língua. Você falou, a Ponte não chegou mais depois que levou o gol, e não vai nem chegar, cara. Acabou. Não tem mental, cara. E agora o árbitro vai marcar uma falta do Gé em cima e tem que dar cartão. Lucas Lima. Deveria dar cartão. É a 4ª falta do Gé no jogo. Essa ele vai com tudo pra cima do Lucas Lima. Já tá perdendo a cabeça também. Pra mim era pra cartão pro Gé. É isso, deixa eu mandar um abraço aqui pra Vivi Vicente, pro Edilson Roberto tá mandando um lamentável, a Vivi tá dizendo, palhaçada, Luiz Simas, não é possível deixar o cara chutar sozinho na frente do gol, alguém tem que tirar o espaço, fixa alguém por lá. Edilson Roberto, o Nelsinho não tem culpa, o time tava bem. É tem isso. Culpa sim, a gente falou que o jogo tava aberto, a Ponte tinha chance de ganhar o jogo, ele tinha mais atacante no banco, o Dudu Vieira não vinha bem, tem que ter um pouco de audácia, cara. Já não teve audácia no derby, hoje que dava pra ganhar com a mais, hoje também não dava. Tudo bem que hoje é 11 contra 11. Mas, pô, mexe no time, cara. E agora a bola vem aqui no campo de ataque, Gustavo Coutinho tentou de peito, a bola bateu no jogador do Sport, foi embora, lateral pra Ponte. Lateral pra Ponte, estamos chegando a 45, já os acréscimos. Dá pra empatar a Ponte, se joga Ponte, dá pra empatar. Igor Inocêncio tocou essa bola na frente, mete a cabeça na bola por ali, o Renato aparecendo no jogo, aí o Lucas Lima chega, tá mandando no jogo o Lucas Lima, mas agora ele saiu com bola e tudo foi empurrado ali no corpo pelo Renato, lateral, posse de bola pro time da Ponte. Vamos, Igor Inocêncio, vamos, meu filho, toca essa bola pra Castro, Castro jogou na frente pro Iago Dias, deixa essa bola pelo lado direito para João Gabriel, tocou pro Iago Dias, vai pra cima da marcação, vamos Iago Dias, pediu falta, olhou pro bandeiro, o árbitro não deu, aí a bola chegou, proteção da zaga da equipe do Sport, a bola se perde, vai embora. É tiro de meta mais pro 6. time do Sport, vamos até 51, informa o Coral, o Sport indo a 28 pontos na 4ª colocação, a Ponte cai agora para a 12ª colocação, com 23 pontos no campeonato. Futebol pune, tá dizendo Ronaldo Neto, Roberto César Santos, culpa do Gé, o Orleis Oliveira, o máximo desses jogadores da Ponte é ganhar jogos em casa. A individualidade tirou a vitória da Ponte, tá dizendo Fábio Fernandes. Quem disse essa? O quê? A individualidade? Fábio Fernandes. Assina embaixo. Depois diz ele, não tem como criticar o Nelsinho com jogadores sendo individualistas. Diz também o Fábio Fernandes. Mas falta audácia pro Nelsinho, né, cara? O medo de perder tira a vontade de ganhar, cara. 46, vamos até 51, 5 minutos para a Ponte tentar um empate. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca com Carlos Corsato. No YouTube, Hora da Macaca. E agora acertaram o Renato ali, hein? Foi falta, não? Foi. Marcou a falta. Pegaram o Renato. E ele já tem amarelo, viu? É o Alisson Cassiano. Saiu de lá rapidinho. Aliás, é o único amarelado do time. E a Ponte também só tem um cartão amarelo, Matheus Silva. Matheus Silva. Quem sabe na bola parada? Coral? Vai, Marcelo. Elvis da bola. Elvis da bola. Vai. Já fizemos um assim na bola parada. Sai daí, Igor Inocêncio. Sai daí, meu filho. Elvis vai pra bola. Todo mundo se pegando ali na meia-lua da grande área. Elvis pra bola. Chuveirou na boca do gol. Vem o desvio. Toque de cabeça. A bola vai ficar fácil pro goleiro Kaique França. Fica com ela o goleirão da equipe do Sport. O Roberto César Santos. Fominha, individualista, limitado esse Gé. Eu não acho, mas respeita a sua opinião. Restaurante do Dadades que entregas 32423125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Gustavo Coutinho dando trabalho pro time da Ponte Preta. Chega Igor Inocêncio. Mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde e vai embora. E é bom pro esporte, né? Tudo que o esporte quer. Gente, vamos
curtir aqui a transmissão, você tá gostando? 73 curtidas, 73 curtidas, a meta é 100, a meta é 100. Como eu disse na última transmissão do Jogo da Ponte, a nossa meta também era 100, chegamos 2 dias depois, a gente bateu a meta. O importante é que você acompanhe a nossa transmissão. Olha o Coutinho, rapaz, deu um chapeuzinho, amostradinho, hein, Coutinho? Aí chegou por último o Igor Inocêncio, bateu na bola, era escanteio. Mas o auxiliar foi bom agora pra nós, viu? O número 1, o Lúcio Flor, ele deu tiro de meta pra Ponte Preta, porque era escanteio. Ela bateu por último no jogador da Ponte, olha lá, ó. É o último que bate na bola, Coral. E ele reclamou, né? Reclamou com razão, Gustavo Coutinho, mas o tiro de meta foi marcado. Tá dizendo o Roberto César Santos, não empata mais, infelizmente. Já o Evandro, a Ponte vai empatar. Vamos aguardar. É lateral, posse de bola pro time do Sport lá do direito, bola com o Fabinho. Chegou por ali, o Sérgio Rafael fez falta, hein? O Sport tá conseguindo ganhar o tempo, tá conseguindo travar o jogo. Não teve mais jogo depois do gol do Sport, né, Coral? Não teve nem vai ter, Marcelo. Teve nem vai ter. O Sport está na dele, vai caçando as faltas. Essa realmente foi do Sérgio Rafael, vai gastar todo o tempo do mundo. O mental da Ponte, estou pra te falar que depois do gol perdido do Elvis e depois na sequência do Igor Inocêncio, já não tinha mais. E aí toma o gol, aí é pra acabar, né? O Sérgio Rafael levantou demais o pé ali. O Akira Miyamoto, tivemos chances, mas falhamos. Esse é o resumo do jogo, né, Akira? Ponte vai perdendo, a Ponte vai conhecendo mais uma derrota fora de casa. Fora de casa, a Ponte Preta não consegue trazer pontos, infelizmente. Vamos ter mais um jogo para fechar aí o primeiro turno, que vai ser contra o Avaí, domingo, 4 da tarde, transmissão dos canais de Futebol Interior. Carlos Corsato dá o recado, 49. E o Sport não tem pressa nenhuma para bater a falta. Tite Ortiz vai jogar essa bola lá no Veneno, dentro da grande área, vem o toque de cabeça, Pedrão. Ih, rapaz. Mas é burro, né? Ih, rapaz. É burro. Vai ser expulso o Pedrão, cara. É burro. O Pedrão vai ser expulso, olha lá. Foi expulso o Pedrão. Porque é burro, cara. Foi expulso o jogador da Ponte Preta. O Alisson Cassiano também vai tomar cartão, acho que vai tomar cartão, vai ser expulso também. Nada. Não vai, mas o Pedrão agrediu e o árbitro pode marcar pênalti, viu? Eu acho que ele vai marcar pênalti. Porque o Pedrão agrediu o jogador do Sport. Cara, e já não pode mais mexer, né? Ele vai dar tiro livre direto? Quero ver quem vai pro gol. Tudo bem que acaba o jogo, né, cara? Ó, o Pedrão. Não precisava disso, cara. Não, foi burro, velho. Foi burro. Cara, desculpa falar, foi burro, velho. Falta cabeça, falta maturidade pra muitos jogadores da Ponte Preta. Ele é só mais um que é garoto também. Desculpa, foi burro. Pedrão. Aí não, Pedrão. Não precisa ter medo não, Marcelo. Pode falar, foi burro, cara. Cara, tem que ter controle emocional, tem que ter paciência. Pô, faltando 1 minuto pra acabar o jogo. Burro, cara. E o pior é que esse jogo aqui praticamente tava perdido, mas tem o próximo jogo, né? E agora o Gé tá prometendo ali pro Alisson Cassiano, mas o Alisson Cassiano também tem que tomar cartão amarelo, viu? Porque ele vai só no jogador. Não acho. Eu acho não que ele acho, ele divide por cima. Não acho. Pra mim é jogada limpa, cara. Pra mim é jogada limpa, imagina. A revolta do Pedro Rocha é que ele se choca na trave. Mas ele se choca por conta da disputa. O Alisson Cassiano não vai na maldade. Não vai na maldade. Faltou controle emocional, foi burro. Porque ele termina de prejudicar o time hoje, principalmente na próxima partida, cara. Por que ele não marca o pênalti, então? Isso que eu não entendi agora. Deve ter, confesso que ele deve ter alguma coisa em regra que fala... É que a bola tava na posse do Pedrão. Exato. Mas o Pedrão agride o jogador do Sport. É uma falta, né? Ou não? O Renato vai pro gol, viu, Marcelo? Pedrão, você pisou na bola agora, hein, Pedrão? Foi burro. Foi burro. E vou te dizer mais, cara. É que a diretoria da Ponte Preta... A diretoria da Ponte Preta não tem culhão. Não tem culhão porque não teve uma multa pro Zé Mário e não vai ter multa pro Pedro Rocha que faz isso. Não tem culhão, cara. Falta gestão, e falta gestão com G. Porque tirando o departamento de marketing, o departamento jurídico da Ponte Preta, é tudo gestão com J lá dentro, cara. Não, assim, eu entendo, concordo com você em alguns pontos, mas tem que dar uma segurada, às vezes, na emoção, o time da Ponte. Às vezes, isso aí é ruim, cara. E agora a gente... Mais 2. Aumentou os acréscimos, né? E o goleiro é o Renato. Fabinho tá na bola. Ô, Pedrão, eu sou seu defensor, mas não dá.
E o Sport vem pro campo de ataque, bola para Lucas Lima, chega por baixo, faz o corte, Thiago Dias, a bola voltou, sobrou e a Ponte não pode fazer substituição, então o Renato vai ficar lá no gol. A Ponte agora com 1 a menos em campo. Dalbert vai recuar essa bola, joga aqui no campo de defesa, é pro Kaique França, vamos até 50-13, estamos com 52-20. Kaique França joga essa bola aqui no campo de ataque, ela explode no peito do Coutinho, aí chegou a zaga da Ponte, tirou, a bola voltou, Igor Inocêncio travou por baixo, pra mim foi falta, o árbitro não deu. Igor Inocêncio roubou essa bola, será que dá pra empatar? A bola com o Gé, faz a finta pra cima da marcação, para o jogo, vai marcar falta, não, ele dá vantagem, passou o primeiro, passou o segundo, tá valendo tudo isso, bola com o Matheus, fez a finta, vamos chutar no gol, gente, vamos chutar no gol, pro Gé, pediu falta, o árbitro não deu, segue o jogo, tá valendo tudo isso, e agora o Matheus ficou no campo de ataque, jogador do Sport tá caído por ali, tem jogador da Ponte caído no campo de ataque também, 3 do Sport contra 2 da Ponte, bola pra dentro da grande área, sobrou pro Romarinho, dominou, fez a finta, invadiu a grande área, vai pintar o golaço, fintou todo mundo por baixo, defendeu o goleiro, a bola voltou, sobrou, batida pro gol, já era! Gol do Sport! Tá vendo, Pedrão, o que você arranjou? Tite Ortiz! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ah, cara, olha, aí é difícil. Primeiro que foi falta no Gé lá, o árbitro não marcou, tá? Mas o Pedrão arranjou essa confusão toda aí. Tava na cara que os caras iam chutar pro gol. E o Romarinho quase que faz um gol antológico. Fintou quase toda a zaga da Ponte Preta. E aí o Renato por baixo fez a defesa. Ela sobrou pro Tite Ortiz. Pertinho ali da risca da marca de pênalti. E ele só meteu a perna direita pra jogar a bola pro fundo da rede. Tite Ortiz, 3 pro Sport, 1 pra Ponte Preta. A Ponte era melhor no jogo, perdeu o gol feito. Aí toma um gol, tem goleiro expulso e toma o terceiro gol, Coral. É aspecto mental, Marcelo. A gente vai bater nessa tecla até a hora que acabar a jornada, cara. Cara, eu não sei se tem, mas já passou da hora da Ponte Preta ter um psicólogo, cara. Eu não sei se tem, e se alguém souber se tem, pode me informar, por favor. E se tem, eu vou ficar ainda mais preocupado, porque se tem, não era pra estar desse jeito. Mas se não tem, passou da hora de ter, cara. O gol foi do Tite Ortiz, mas merecia ser do Romarinho. Olha, eu vou falar um negócio pra você, gente. Esse jogo aqui tava na mão da Ponte Preta. Eu não gosto de falar isso. Não gosto. Mas a Ponte perdeu o jogo pra ela mesma hoje. A Ponte perde o jogo pra ela mesma. E olha que por pouco a Ponte não tem outro jogador expulso, que é o Igor Inocêncio. E vai ter VAR. E vai ter VAR. Eu acho que vamos ter outro jogador expulso. Cara, na hora... Eu de novo, velho. A diretoria não tem culhão, cara. Vamos ver. Ah, não, mas aí é um lance do Lucas Lima, né? É um lance do Lucas Lima pra cima do Gé. Então provavelmente vai anular o gol. Porque essa jogada aí é nesse contragolpe que sai o terceiro gol. Então provavelmente esse gol vai ser anulado. Porque o Lucas Lima realmente faz a falta. Ele tinha que ter marcado a falta. Ele tem até na hora uma marcação estranha, né, o juiz. Foi falta, cara. Eu também achei. Esse gol vai cair, né? Foi falta. Vou te falar, é um pecado cair esse gol, cara. Porque, olha, mas a Ponte Preta perde o jogo pra ela mesmo. O Sport tem um bom time? Tem, mas o Sport estava hoje pronto pro abate. Pedindo pra perder o jogo. Marcelo, eu não sei se ele vai anular não, cara, porque ó, ele tá em cima do lance. Aliás, o VAR também é um negócio de louco, né? Porque... Não, foi falta, pô. Não, sim, mas o juiz... Ele não esse lance aí, parou, mas o juiz tá em cima do lance, cara. Ele viu, tá em cima dele. O VAR gosta de se aparecer, mas nessa hora não tá errado. E eu não sei se ele vai anular não, cara. Eu anularia. Ele mantém o gol. Cara, olha... Eu não sei se ele terminou o jogo, mas eu não sei se ele anulou. Eu acho que ele não anulou, cara. Não, ele manteve o gol. Mas é isso, ele tá em cima do lance. Ele manteve o gol, ele tá em cima... falta, Coral. Mas ele, como autoridade, eu sei. Foi falta, Coral. E foi mantido o gol mesmo. Não, ele manteve o gol. Foi falta, Coral. Pelo amor de Deus. Aí não, hein? Aí não. Ô, Lúcio. Flor, vai plantar batata, velho. É Lucas. É Lucas? Lúcio é o assistente. Tô variando também. Ô, Lucas. Vai plantar batata, hein, Lucas? Vai ver se eu tô na esquina, hein? Ele anulou o gol. O gol tá anulado ou não, gente? Vamos lá. Vamos esperar, vai. Vamos esperar. Por enquanto mantém o gol, por enquanto mantém. Felipe. Porque ele faz o sinal
de que... Nem a não, televisão sabe, cara. É. Ele faz o sinal... Será que vão ter depois de... Tá parecendo Fórmula 1 isso aí, pô? Vamos deixar o resultado subir. Jute-se. Fato é que o Sport ganhou, né? Vamos ouvir o Elvis. Falo, acho que eu vou parar até de reclamar, porque o VAR chamou pra ele dar rever se foi falta ou não. Ele foi e acabou o jogo, a gente não sabe se o jogo acabou 3-1 ou 2-1. Não sabe se valeu o gol dos caras ou não. Mas é assim que funciona, né? Agora a gente vê na internet como é que funciona. Boa! Boa! Se o Elvis que tá lá, ele continua falando. O que aconteceu pra Ponte não sair daqui pelo menos com empate? Não, acho que a gente tem que parar de dar desculpa. Infelizmente o primeiro turno nosso fora de casa foi muito ruim. Dentro de casa, pelo contrário, está sendo muito bom. E a gente tem evoluído. Falta ganhar jogo, né? O resultado, mas a evolução é nítida. Hoje a gente teve bastante chance de ganhar o jogo, não matamos. Jogar contra o Sport aqui é muito difícil. Eles tiveram a chance ali e mataram o mérito deles. Mas é melhorar bastante pro segundo turno, conquistar essas vitórias fora. Porque dentro de casa a gente é muito forte e a gente vai conseguir brigar no campeonato. É isso. A arbitragem no Brasil é uma piada, né, cara? Cara, eu não sei, Se o cara que tá velho. lá dentro do campo não sabe... Ô, Felipe, por enquanto mantém 3-1, tá? Mas eu vou falar uma coisa pra você. A arbitragem brasileira é uma piada. E ele tava indo bem no jogo, ele não tava mal. Mas olha, o VAR chama. Pra mim foi falta, ele tinha que ter dado a falta no campo, né? Mas ó, tirando que o VAR é uma piada, a Ponte Preta perdeu pra ela mesmo hoje. O Sport tava pronto pro abate, o Sport tava pronto pra perder o jogo hoje. E a Ponte Preta ainda perde o jogo, tem jogador que é goleiro expulso. Olha, vou falar uma coisa, viu? Você perguntar quanto é que foi o jogo, eu não sei, gente. Nós estamos deixando 3-1 aqui. Não sei se foi 2-1, se foi 3-1. Vamos ver se o próximo jogador do Sport sabe quanto é que foi, né? Porque, olha, Lucas Guimarães Horn, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Que horror, hein? Que horror, Coral. Cara, que fase, velho. Que fase. É a primeira vez que termina o jogo, eu não sei quanto Estão dizendo que foi 2-1, tá? Estão dizendo que foi 2-1. Vamos ouvir o Fabrício Domingues. Pra você tá fazendo tantos gols nessa temporada, o que é que mudou aqui no Sport pra você virar artilheiro? Nada, bueno, primero que nada, agradecer a Mariano Soso, que él fue el que confió en mí, que bueno, que me trajo. Acá habían dudado de mí y bueno, yo le respondo en la cancha, en el campo de juego. Não entendi nada que ele falou, hein? Nem eu. Ele vai continuar falando? Você quer continuar lá ou vai Não, aqui, Marcelo? tá bom. Tá Esquece. bom, né? Deixa Eu quieto só aí. vou pegar aqui, cara. Eu fechei porque eu tinha... eu trouxe esse número no primeiro tempo, mas já esqueci. Fabrício Domingues agora. Vamos ver quantos gols ele chegou. Acho que foi a 7, né? Fato é que ele já vinha numa fase boa. Comentei isso depois do primeiro gol dele. Deixa eu só confirmar aqui. O placar ao vivo mantém 3-1, do nosso placar ao vivo aqui do Futebol Interior. O GE mantém 3-1. Foi o sexto gol dele, viu, Marcelo? Sexto, né? Isso. Tinha 4, foi pra 6. O GE mantém 3-1. Como diz o Elvis, pela internet vocês vão saber quanto é que foi o jogo. A princípio, 3-1 pro Sport. Tite Ortiz marcou a 52. Mas aí o VAR chama, antes de terminar, porque teve uma falta realmente do GE, no GE, do Lucas Lima. E a gente não sabe qual foi o placar. Cara, é a primeira vez que na minha carreira que eu vejo isso. Não saber quanto é que terminou o jogo, né? O Sport com essa vitória vai a 28 pontos na quarta colocação e a Ponte sai da primeira tábua ali de classificação, né? A Ponte vai para a 12ª colocação. A Ponte vai para a 12ª colocação. Vamos tentar descobrir quanto é que foi o placar final do jogo, né? Vamos falar muito de Sport e Ponte Preta. Não temos o melhor em campo da Ponte Preta porque a Ponte perdeu, mas vai ter as notas do jogo daqui a pouquinho no fim do jogo que vem aí. Tem a ficha técnica do jogo, tem muita resenha com a nossa audiência e é claro com você que tá na Valinhos FM também. Por enquanto, crava aí. Por enquanto, no Arena Pernambuco, placar 3 pro Sport, 1 pra Ponte Preta. Fabrício Domingues, 24 minutos, 1-0 pro Sport. O Gé empata no final do primeiro tempo, 47 de cabeça. Aí o Gé perde um gol feito, o Kaique defende, ele a bola, o goleiro e o gol ele perde, o Fabrício Domingues de fora da área faz o segundo gol. E aí já no final do jogo o Pedrão pega uma bola na pequena área, o Alisson Cassiano sobe com ele, empurra ele na trave, ele vai e agride o jogador da equipe do Sport e é expulso, né? O Renato vai pro gol, a 52 o Tite Ortiz vai pra rede. Vai pra rede. Aí o árbitro, antes de terminar o jogo, é chamado pelo VAR.
Porque o lance do terceiro gol do Sport tem uma falta no Gé. E a gente não sabe se o árbitro anulou o gol, se confirmou o gol. Mas seguimos assim no futebol brasileiro, cada dia pior. Sábado, 27 de julho de 2024, deu na Arena Pernambuco o Sport 3, Ponte Preta 1 ou Sport 2, Ponte Preta 1. Parece que foi 3-1 mesmo, Marcelo. Que fase, hein? 3-1 mesmo. Eu imaginei que ele não fosse anular, falei pra você antes. Porque ele faz o sinal lá, a Exato, TV vai vamos repetir, lá, ó. vamos lá. Porque ele tá em cima do lance. Então, mas ele tá em cima do lance, mas foi falta. Eu concordo, mas na cabeça dele, ele é a autoridade, ele não vai mudar porque ele viu em cima do lance. Ah, foi falta, cara. Eu concordo que foi falta. Então, o VAR, e te digo o VAR mais, se intromete no e te futebol digo brasileiro. Mais, eu lance acho de gol tem que deixar o VAR Eu analisar, acho que foi pô. 3-1. Mas se foi 2-1, por que ele acaba o jogo e não deixa a falta ser cobrada? Não, mas ele podia acabar o jogo. Aí ele podia acabar o jogo, não tinha problema. Aí ele podia acabar o jogo. Mas ele olha o lance, né? Gente, até agora a gente não sabe quanto é que foi o jogo. Eu tô seguindo aqui o placar ao vivo aponta 3-1 pro Sport. Mas lá no campo os jogadores não sabem, tanto que o Elvis falou aqui na nossa reportagem. A gente vai ficar sabendo depois na internet quanto é que foi o jogo. Olha, a arbitragem brasileira, depois que inventaram o VAR, já era ruim, ficou pior. O nível da arbitragem brasileira é horrível. Eu falo que VAR, desde quando começou, vários árbitros ruins. Aí, ó, a TV mostra, ele apita e faz que não e que acaba o jogo. Então, eu não sei se ele deu o gol. Cara, nem a TV sabe, velho. Ele dá toda a pinta de que ele anula o gol. Mas ele anula o gol, o que ele teria que fazer? Ele teria que apontar a falta. Ele apontava a falta e depois ele apitava e apontava o centro do gramado. Não foi o que ele fez. Né? E aí ele pode falar também, explicar a decisão dele pro estádio. E não fez isso também, né? Senhor Lucas Guimarães Rechatico Horn e o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Meu pai amado. 3-1 ou 2-1? Portanto, jornada esportiva nos canais Futebol Interior para Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também Concessionária Sim. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco estamos de volta, trazendo tudo desse pós-jogo, derrota da Ponte Preta, vitória do Sport na Arena Pernambuco. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Eu tô pé da vida porque a Ponte perdeu por 3-1 ou 2-1. Na verdade, 3-1, né, Cora? 3-1. Porque o mala do árbitro não atendeu a solicitação do VAR, ele não anulou o terceiro gol do Sport. Também, tanto faz como tanto fez. O Pedrão já tinha feito a caca mesmo, já tinha sido expulso, enfim. Mas a Ponte Preta perde, o Sport vence, o Sport vai pro G4 e a Ponte fica lá na segunda parte da tabela. Ponte Preta perdeu, está no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Provavelmente vamos ter a fala aí do Nelsinho Batista, vamos ver se a gente até o final do fim de jogo consegue essa sonora, né? Vamos ter a ficha técnica do jogo, tem também, claro, a participação do internauta com a gente, você mandando ver aqui na nossa transmissão no YouTube. Placar ao vivo informa, tem bola na rede, hein? Bola na rede lá no Allianz Parque. Palmeiras com time misto, vai perdendo pro Vitória. Osvaldo, interminável Osvaldo, golaço. 1 pro Vitória, 0 pro Palmeiras, segundo tempo, bola rolando, você acompanhando no Placar ao Vivo Futebol Interior. Quero a opinião aqui da nossa nação, falando aí de muita coisa, né? Tem muita coisa pra gente falar nesse fim de jogo. Pra mim, a Ponte perdeu pra ela mesmo. É claro que tem um adversário, né? Que lutou, se esforçou, mas hoje o Sport estava pronto pro abate. Estava pronto pra perder em casa. Se a Ponte tem um time com mais cabeça e que consiga, né? Na decisão final ali, no detalhe final, ter mais competência, a Ponte tinha ganhado o jogo do Sport. Mas não foi isso que aconteceu, o Sport teve mais competência, venceu por 2 ou 3-1, por enquanto 3-1, é essa informação que a gente tem, né? O Sport vence, a Ponte perde mais uma, jogando fora de casa, realmente a Ponte Preta não vai bem. Vamos lá, o Wendel Coral, 8 da noite, mais 15 minutos para Hipercap Brasil, restaurante do Dadá, concessionária Sim. Fala da vitória do Sport, 3-1 para cima da Ponte. Marcelo, um primeiro tempo que foi bem equilibrado, né? O Sport saiu na frente, depois tentou ganhar um tempo logo na primeira etapa, e aí a Ponte Preta consegue, né? No apagar das luzes ali dos acréscimos já do primeiro tempo, uma bola perfeita do Elvis na segunda trave, o Jé consegue cabecear, faz o gol, o 9º dele na temporada, e mais uma assistência do Elvis, a 7ª em 2024. E aí um segundo tempo onde o jogo estava aberto, mas a Ponte foi quem teve as melhores oportunidades, o Gé pelo menos em 3 chances, né? Uma ele poderia ter tocado para o Igor Inocêncio, bateu no gol, Kaique defendeu. Na outra ele era só tocar para o João Gabriel na direita, ele optou pelo chute, pegou mal demais, a bola subiu. E ali teve uma também, a principal, né? Que o Alisson Cassiano falha. Aliás, o pior em campo pro lado do Sport foi o Alisson Cassiano, que por pouco não foi expulso também, mas ele foi o causador, né, da expulsão ridícula, infantil e burra do Pedro Rocha. E aí depois do segundo gol do Sport, nós já tínhamos falado, né? A Ponte não tinha mais emocional, sequer conseguiu chegar ao ataque. E aí num ato infantil do goleiro Pedro Rocha, ele tem um choque ali com o Alisson Cassiano, uma disputa legal pelo alto. Aí ele bate na trave, talvez tenha ficado nervosinho, né? Que sobe o sangue na hora e aí dá uma agressão, ali, ameaça dar um soco pra cima do zagueiro do Sport, recebe o cartão vermelho merecido e prejudica a Ponte não só no terceiro gol de hoje, porque saldo de gols é importante, né, Marcelo? Muita gente não dá muita atenção, a atenção que se deve a isso, mas o saldo de gols é bem importante. E aí ele é o causador também, né? A Ponte tem que obrigatoriamente mandar o Renato pro gol, já que não pode mais mexer. E aí numa jogada muito boa, o árbitro tentou anular o segundo gol, o terceiro gol, o árbitro de campo não entendeu assim. E aí o gol foi sacramentado pelo Titi Ortiz, mas na conta total do Pedrão. O jogo termina 3-1. O placar não reflete o que foi a partida, viu, Marcelo? Quem olha dá a entender que o Sport teve amplo domínio, comandou a partida, mas não foi bem assim não. A Ponte, qualquer resultado hoje era plausível, empate, vitória da Ponte, mas
No papel é vitória do Sport pelo placar de 3-1, mas é um jogo onde a Ponte Preta perde na individualidade, tanto de Gé, principalmente do Gé, aliás, quanto também na imaturidade do Pedro Rocha. Já passou da hora da diretoria da Ponte Preta ter culhão, punir jogadores por expulsões infantis, como foi o caso recente do Zé Mário e agora também do Pedro Rocha. Talvez a punição é não levar o jogador para o jogo, mas não trazer o Zé Mário é fácil, né? O jogador já é execrado pela torcida, cumpre a suspensão no Enem relacionado. Agora quero ver o Pedro Rocha, vai cumprir a suspensão na próxima partida, domingo que vem contra o Avaí, e depois estará na meta de titular. Não deveria, acho que a punição deveria ser tanto dentro de campo, para o jogador pegar um banco de reservas, quanto principalmente financeiramente. Mas a gente sabe que a diretoria da Ponte não tem culhão para fazer isso, e depois vai ficar tudo normal. Derrota 3-1, bom pro Sport que fica momentaneamente no G4, a Ponte segue sem vencer fora de casa. Marcelo, o placar não foi justo pelo que reflete, acho que o empate seria mais justo. Mas repito, a imprudência do Pedro Rocha causou o terceiro gol, a infantilidade do goleiro da Macaca. Eu não sei se eu assino embaixo o que você falou, mas eu respeito a sua opinião, mas eu acho que... Eu não tenho medo, Marcelo, eu falo, cara, eu não devo nada pra ninguém, critico o que eu acho que tem que criticar, sempre foi assim, nunca vou passar a mão na cabeça, porque não é do meu feitio isso, e eu não tenho medo de falar, cara, pra mim a diretoria da Ponte Preta não tem culhão, deveria punir o Zé Mário, deve punir o Pedro Rocha, é só olhar o que a torcida tá dizendo nas redes sociais, não unânime, mas grande parte metendo o pau no goleiro. Hoje, pelo amor de Deus, o que se fez, independente se o jogo tava 1-1, 2-1 ou 5-0, não se pode fazer, nem se a Ponte Preta tivesse vencendo a partida por 3 gols de diferença. O que ele fez é ridículo, agrediu um companheiro de profissão, não se faz, ficou nervosinho porque bateu na trave, nem culpa do cara foi, dividiu por cima, e eu não tenho medo não, falo com todas as letras, a diretoria não tem culhão, e tirando o departamento de marketing jurídico, péssima gestão. Só para terminar o que eu ia falar, seguinte, entendo que é preciso uma conversa, não só com o Pedrão, mas com todo o elenco da Ponte. Porque quando a Ponte toma o segundo gol, o Sport começa a catimbar. E os jogadores da Ponte começam a cair na catimba do Sport. Isso vai acontecer, gente. E até o Elvis, que é o capitão do time, também caindo na catimba. Isso vai acontecer. Então o time ficou muito pilhado e ainda tinha tempo para empatar o jogo, porque a Ponte era melhor. A Ponte era melhor. Tô com o Coral, o placar 3-1 não mostra o que foi o jogo. Eu falei aqui. A Ponte perdeu pra ela mesmo hoje. Tem até um internauta que falou, o Sport estava morto, não estava em campo. Não, o Sport estava em campo. Mas o Sport estava pronto pro abate. Estava pedindo pra perder o jogo. Né? Então quando eu falo que a Ponte perdeu pra ela mesmo, eu quero dizer o seguinte, que a Ponte Preta não aproveitou a oportunidade que o Sport estava dando. Mas o Sport tem jogadores de qualidade, tem um time de qualidade, trocou de técnico porque entende que pode chegar mais longe, né? Vai ter a estreia do Guto Ferreira, tanto que tá no G4, né? Mas eu acho que é passível sim de conversar e dar uma acalmada nessa rapaziada. Dar uma acalmada na rapaziada da Ponte, porque ainda tinha jogo, dava pra empatar. Tirando isso, Marcelo, foi o melhor jogo da Ponte como visitante. Foi o melhor jogo da Ponte como visitante. Tirando essa atrapalhada toda no final, a postura da Ponte hoje foi uma postura de um time que soube correr atrás do placar em desvantagem, teve todas as oportunidades para sair vencedor e aí no final perdeu a cabeça. Mas foi o melhor jogo da Ponte como visitante na Série B. Tava bem, não merecia a derrota, mas aí acabou se perdendo nas suas incapacidades, né? O Gé perde um gol feito, aí teve uma outra chance também que a Ponte acabou não aproveitando, e aí o Sport, que tem um time de qualidade, acaba fazendo um gol e colocando a Ponte numa situação complicada, e aí a falta de calma, né? Pra tentar de novo empatar o jogo como fez no primeiro tempo. Bom, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, vamos aguardar aí a sonora do Nelsinho até por volta de 9 da noite, se chegar a gente coloca no ar, senão a gente replica na Hora da Macaca segunda-feira lá no YouTube. Hora da Macaca, se você não tá lá no YouTube ainda, se inscreva, procura a gente, Hora da Macaca, vai ser um prazer ter você. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, eu com o Carlos Corsato na apresentação, para falar muito da Ponte Preta, e vai ter muito assunto na Hora da Macaca nessa segunda-feira. Só registrando aqui placar ao vivo, o Bahia sai na frente do Inter, né? O jogo começou também há pouco, tá no primeiro tempo, 1-0 pro Bahia, o Bahia na frente do time do Internacional de Porto Alegre. Que fase do Inter também, hein? Falei agora há pouco do gol do Vitória, né? O Oswaldo foi pra rede pra cima do Palmeiras lá segundo tempo. Segundo tempo também em Caxias do Sul. O Bolacier
fez o gol do Criciúma, mas o japonesinho bom de bola, lembra dele, Coral? Luiz Oyama empatou Já pro empatou, Juventude. né? O jogo tá frenético por lá. Jogo frenético por lá, você acompanha tudo no placar ao vivo do portal Futebol Interior. A gente vai pro intervalo na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco eu volto, vou dar a voz aqui para nossa audiência. Também tem a ficha técnica do jogo e a gente vai fazer aquele trabalho também para as redes sociais, o nosso comentário final durante aqui o nosso fim de jogo que está no ar para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Segura a onda, a gente volta no FM também, aqui nas redes sociais. Já com o fim de jogo, Futebol Interior, transmitimos a vitória do Sport. Acho que foi 3 pro Sport, 1 pra Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Cossato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, também pela Valinhos FM no 87,9. Para Restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil. Quer ter a sua marca com a gente? Chama no zap 98989-3526. Vai ser um prazer divulgar a sua marca e falar de você por aqui. Ó, tem as notas do jogo que eu tava esquecendo se a produção não avisa. Já as notas do jogo, eu e o Coral, a gente vai de média, né? Mas deixa eu registrar aqui a nossa audiência. Osmar Dangar, José Maduro, o Wilson da Rocha. Deixa eu começar com a do Wilson da Rocha. No jogo passado, até o repórter de vocês fez uma pergunta meio estranha para o Pedrão, falando da crítica da torcida. Na minha opinião, dando a entender que não pode criticar. Ele fez a pergunta, eu acho que é a pergunta que até deveria fazer, porque o Pedrão foi criticado, né? Mas poder criticar, todo mundo pode, não tem problema, Wilson. Osmar Dangar, o Silvio Seiko, tá com a gente também aqui. Esse resultado de 3-1 era para a Ponte, não para o Sport. Dar uma suspensão grande para esse besta do Pedro. Gente, eu acho o seguinte, vai punir a Ponte também. O Pedro é o melhor goleiro do elenco da Ponte.
Eu acho que necessita de uma conversa, mas até punir, sei não. Lembrando que no jogo que o Pedro estava suspenso, quem jogou foi o Luan. Mas hoje quem estava no banco era o William, né? Esse time B é horrível, prefiro o outro. A Ponte fez um bom jogo, Dangar. Hoje o resultado não mostra o que foi o jogo, tá dizendo o Silvio Seico. Lambança de novo no jogo da Ponte, o Wilson Correia tá dizendo. Não adianta representar na CBF, a Ponte não tem moral. Ficar calado é a melhor opção. Mas também o jogo já tava perdido. O jogo já tava perdido, mas foi um absurdo, viu? Foi falta no Gé, o cara vai no VAR, vê a falta e não anula o gol. Foi um absurdo também. A arbitragem no Brasil é uma piada, tá? Osmar Dangar, com a gente aqui. Obrigado, Osmar. O Neuri Menezes, segundo tempo todo da Ponte, mas a bola pune. Afinal foi 3-1 ou 2-1? Wilson Correia tá perguntando. 3-1. 3-1, né, Coral? Isso. Aliás, Marcelo, só completando aí o que você está dizendo, é o segundo jogo seguido fora de casa da Ponte que termina com alguma coisa, no mínimo, estranha, né? Algo nunca visto. É isso, gente. Agradecendo todo mundo que tá aqui no chat ainda. Obrigado você, José Maduro, Silvio Seico, enfim, tá todo mundo com a gente. Lembrando que amanhã tem Guarani em campo e a transmissão acontece a partir das 3 da tarde, 4 da tarde a bola rola. Brincão de Ouro da Princesa, Brusque, Guarani, Guarani e Brusque. Vamos fazer o seguinte então, são 8h29, quando tiver aí a sonora do Nelsinho, você avisa, viu, Coral? Beleza, aguardando por aqui, viu, Marcelo? Vamos com as notas do jogo então. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Eu começo gabaritando, você vem na sequência com a sua nota e a gente faz a média, certo, Coral? Beleza! Pedro Rocha, minha nota pro Pedro Rocha hoje. A que você der vai ficar, minha é 0. A sua é 0? Sem dúvida. O que ele fez hoje um atleta profissional não pode fazer, tem que ter a cabeça no lugar. É 0. Eu não sei se eu dou... Também é uma dúvida, se eu dou nota 1 ou 0 pra ele. Nota 1 porque... ele entrou em campo, fez algumas defesas. Pedrão. Mas deixou o time na furada. Tá certo que tava no fim do jogo. Mas não mudaria o resultado, mas a ação dele de prejudicar pro próximo. Exatamente. Então, vou dar um contragosto aqui, mas vou dar 0, média 0 pra você, viu, Pedrão? Contragosto porque eu sou seu fã. João Gabriel, Coral. Eu começo votando. Eu começo dando a nota, né? João Gabriel. Cara, olha, pra mim não comprometeu não. Vou dar nota 5 pra ele. 5. Média 5, então. Matheus Silva tomou cartão amarelo. Também vou de 5 pro Desfalca Silva. o próximo jogo. Cara, eu gostei da dupla de zaga da Ponte, por incrível que pareça. Só vou avisar que a minha maior nota é 5. Nota 5 pro Matheus Silva. Mas pra esse jogo da Ponte? Maior nota é 5. Perdeu, pô. Sérgio Rafael. Também vou de nota 5 pra ele. 6. Então, 5,5. Já subiu a média pro menino. Igor Inocêncio, eu vou dar nota 5 pro Igor. 5. Média 5. Dudu Vieira. 4. Eu vou 5, então 4,5 de média. Castro, vou de 5 também. 5. O Elvis, Coral. Vou de 5. 6. 5,5 pro Elvis. Depois a gente fala os que entraram. Everton Brito, eu vou nota 5 pra ele. 5. Não era pra Ponte ter perdido o jogo, cara. Era pra ter ganhado? Pra ter ganho? Sei, mas perder também não. Mas perdemos. E o Gé, hein, Coral? Eu vou dar nota 5 pra ele. 6. Ele fez o gol, mas perdeu a chance de colocar a Ponte na frente. Então nota 5,5 de média. Matheus Regis, vou de 5. 5. Renato foi até pro gol, entrou no segundo tempo já no finalzinho. Coitado, vai fazer o quê também, né, cara? 5. 5. Iago Dias, eu gostei do Iago Dias no jogo, vou de 5. 5. Entrou 22 do segundo tempo. E o Dodô, hein, Coral? Vou de 5 também. 5. 5. Não, vamos dar minha Dodô. Não gostei muito dele hoje, não. Pedi a entrada, nota 4 pra ele. Então 4,5 de média. 4,5 pro Dodô do Amassa. O Nelsinho Batista, treinador da Ponte. Olha, eu vou de nota 5 pro Batista hoje. 5 também. 5. Você falou que ele demorou pra mexer. Pouco pra mexer. Põe 4, 4,5 de média. 4,5 de média pro professor Nelsinho Batista. Também não tem culpa dos gols que o Gé perdeu. Né? E nem do que o Pedrão fez. E a arbitragem, hein, Coral? Do César, do Lucas Guimarães Chatico Horn, 36 anos, analista. Auxiliar número 1, Lúcio Flor, 39 anos, consultor. O 2, o Maurício Coelho Silva Pena,
38 anos, professor. E o quarto árbitro, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, 35 anos, é professor. Cara... Eu vou esperar a sua nota pra depois Tá, chamar a minha. beleza. Assim, foi falta no Gé. Ele deveria ter anulado o gol. Ele não anulou, pelo menos do meu ponto de vista, porque ele estava em cima do lance e ele foi com a interpretação que ele fez. Na minha visão equivocada. Conversou demais, só deu cartão na segunda etapa, foram 2 ao todo. 5,5. 5,5. Ah, eu vou baixar bem a nota dele, hein? Baixar bem a nota do menino aí, hein? Eu vou dar 2,5 de nota pra ele. Olha lá, tá bom demais, hein? 4 de média. 4 de média. É, isso, 5,5, 2,5, 6, 8, isso, 6, 4 de 7. média. E olha, ficou de bom tamanho essa nota aí pra vocês, viu? Ficou de bom tamanho essa nota pra arbitragem aí, que eu vou falar um negócio. Olha, não tava mal no jogo. Não tava mal no jogo a arbitragem. Mas no final eles colocaram os pés pelas mãos e olha, confesso que acho que é o primeiro jogo que eu termino uma transmissão não sabendo qual seria o resultado. Né? Depois a gente confirmou 3-1, né? Mas nem os jogadores em campo, tanto que o Elvis fala na entrevista coletiva que ele ia ver depois na internet como é que foi o jogo. Quer dizer, um horror. A arbitragem brasileira é uma piada. É uma piada a arbitragem brasileira. Olha, é uma piada. E não é só em campo, não. O VAR também erra muito. E quando o VAR acerta, o cara do campo erra. Muito bem, então, portanto, a gente gabaritou os jogadores aqui, viu, Felipe? Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Por enquanto, nada de sonora do Nelsinho, né, ô Coral? Nada, Marcelo. Então o Pedrão tá fora do próximo jogo, Matheus Silva também. Matheus Silva também, a Ponte vive a expectativa do retorno. O Emerson volta, né? Cumpriu suspensão hoje. O Xará, Emerson Santos e Gabriel Risso estão entregues ao departamento médico. O Luiz Felipe já voltou, esteve no banco. O Renato já até jogou, foi até pro gol. Enfim. O fato é que o Nelson vai pro 12º jogo dele e 12ª escalação diferente. Ele não consegue manter uma escalação de jogo pro outro. Lembrando que a Ponte joga domingo, 4 da tarde em Campinas, no Majestoso, contra o Avaí, para fechar o turno. Já a ficha técnica do jogo e a gente vai fazer o seguinte, com os comentários daqui a pouco também para você nas plataformas aqui do Portal Futebol Interior, tanto no YouTube como também lá no Instagram. Bom, só para dizer aqui as estatísticas, né, para fechar aqui, a Ponte teve 39% de posse de bola, 61% de posse de bola foi para o time do Sport. Foram 11 finalizações do Sport, 16 da Ponte. A Ponte 9 para fora e 7 no alvo. Aqui tá falando 6, é porque às vezes tem uma que eles não contam nem a favor nem contra, sei lá. O Sport foram 5 para fora e 4 no gol, sendo que foi 11 no total. Tem que fazer um estudo para saber como é que eles fazem essas estatísticas aqui, viu? Que é um horror também isso aqui. Mas vamos lá, impedimento 6 do Sport, 1 da Ponte. Tivemos 17 faltas do Sport, 17 da Ponte. Cartões amarelos. Foi um para cada lado, né? O pessoal aqui lá do GE esqueceu de anotar o cartão aqui do time do Sport, que teve um cartão pro Sport. E foi pro Alisson Cassiano. Exatamente. E a Ponte teve pro Matheus Silva. GE, arruma a estatística aí, meu filho. Muito bem, portanto, Campeonato Brasileiro Série B. Transmitimos a vitória do Sport para cima da Ponte Preta. Agora vamos de ficha técnica. Felipe Marques. Para a concessionária Sim. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, concessionária Sim, ficha técnica do jogo. A Ponte perdeu, o Sport venceu. Campeonato Brasileiro Série B 2024, 18ª rodada. Sábado, 27 de julho de 2024. Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata. O Sport de Kaique França, Palácios, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Dalbert. Felipe, Fabrício Domingues, Lucas Lima. Cristian Barleta, Zé Roberto, Lenino Bato. O César Lucena, o treinador. Entraram Fabinho, Romarinho, Gustavo Coutinho, Tite Ortiz, saíram Lene Lobato, Zé Roberto, Barleta e também o Palácios. A Ponte do Nelsinho Batista, de Pedro Rocha, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Igor Inocêncio, Dudu Vieira, Castro Elvis, Everton Brito, Gé, Matheus Regis. Entraram Renato, Iago Dias e Dodô para saídas do Matheus Regis, do Everton Brito e do Dudu Vieira. Os gols do jogo: Fabrício Domingues, 24 minutos do primeiro tempo, 1-0 Sport, chute de fora da área. O Gé empata numa cobrança de falta, 47 do Elvis na cabeça do Gé, 1-1. Primeiro tempo termina assim. Segundo tempo, Fabrício Domingues. A Ponte tinha acabado de perder um gol feito com o Gé. Ele de fora da área de novo, manda a bola pro fundo da rede.
2-1 pro Sport. E aí o Tite Ortiz, numa jogada confusa, o Pedrão já tinha sido expulso. Na 52 ele faz o gol num rebote, num carrinho ali do Renato que tinha ido pro gol. A bola sobra pra ele, perto da marca do pênalti, estufa a rede, manda a bola pro fundo da rede. O VAR chama, teve uma falta no Gé, mas o árbitro deu de lado pro VAR. Portanto, placar final, 3 pro Sport, 1 pra Ponte Preta. O Lucas Guimarães Horn foi o árbitro da partida e fizeram uma lambança danada. 14.037 torcedores para R$231.940 a arrecadação do jogo. Estádio da Arena Pernambuco, lembrando que 2 cartões só para o Alisson Cassiano e para o Matheus Silva, 1 para cada lado. 1 para a equipe do Sport, 1 para Ponte Preta, 18ª rodada. Campeonato Brasileiro, ficha técnica para restaurante do Dadá, concessionária Sim e Hipercap Brasil. Ficha técnica do jogo. São 8 da noite, mais 38 minutos. O Wilson Correia, o Silvio Seiko, o Akira Miyamoto, rapaziada que tá junto com a gente, obrigado, viu? A gente pediu aí a meta de 100, não batemos a meta, 85, mas é claro que se batermos aí durante o final de semana vai ser bem legal, você que acompanha a nossa transmissão. Chegou sonora de Nelsinho Batista? Chegou sim, bem curtinho, mas chegou, viu, Marcelo? 1 minutinho só. Será que já conseguimos colocar no ar, Felipe? Então vamos ouvir o professor Nelsinho Batista. Primeiro do jogo. Isso. Professor Nelsinho, atuação da nossa equipe hoje da Ponte Preta. Primeiro tempo, segundo tempo, avaliação do contexto em geral. Bom, eu acho que nós sofremos assim uma pressão no início do jogo, que já era esperado. Nós se preparamos para isso. Nos seus 25 minutos, quase 30, nós não estávamos conseguindo, estávamos fazendo uma marcação, mas não estávamos conseguindo sair para o contra-ataque. Mas a partir do gol deles, nós crescemos, né? Sofremos o gol e crescemos no primeiro tempo. Terminamos o primeiro tempo com 1-1 e jogando melhor do que no início do jogo. No intervalo nós corrigimos alguns detalhes que ajudaram a melhorar a produção da equipe no segundo tempo, né? E também com as alterações, alguns jogadores desgastados já, porque nós tivemos aí essas 3 partidas com viagens longas, mas é aquela coisa do futebol, né? Futebol não existe justiça. Nós tivemos chance aí, várias chances para matar o jogo e deixamos escapar. Acabamos sofrendo o gol no final, né? E eu acho que foi o melhor jogo que nós fizemos, né? Fora do Moisés do Caré. Um jogo bastante consciente, bastante determinado e com qualidade, né? Faltou só a definição. A arbitragem nessa partida prejudicou a Ponte Preta no entendimento de todos. Qual é a avaliação do professor para essa partida, outros jogos que a Ponte Preta já teve e o momento da arbitragem no futebol brasileiro? Olha, eu acho que o momento da arbitragem é um momento que é muito confuso, né? É o VAR que avisa, quando o VAR que decide, né? Então é um momento assim muito confuso. Hoje, principalmente, um árbitro com um currículo assim bastante curto, né? Nós vimos isso antes do jogo e já ficamos até um pouco receoso, né? E durante o jogo, né? A gente sentia que era um árbitro indeciso, né? Que se você falar prejudicou no placar, não, mas é um cara que não soube levar o jogo com mais tranquilidade. Para a próxima partida, a Ponte Preta tem alguns desfalques por suspensões, no caso do Pedro expulso, o Matheus terceiro amarelo, alguns jogadores que saíram com queixas. Semana inteira, após uma semana desgastante com 3 jogos em 7 dias, com longas viagens. Preparação fundamental e a montagem da equipe para o Havaí, com o retorno dos atletas. Eu vejo assim, eu vejo que a gente perde jogadores importantes,
mas a gente vai receber também jogadores importantes, né? Talvez em outras posições, né? Eu acredito que a gente vai montar uma equipe em condições e dentro do Moisés Lucarelli buscar um resultado positivo. Tá esse o técnico Nelsinho Batista após a derrota da Ponte Preta para o Sport pelo placar de 2-1 na Arena Pernambuco. A aspas dele que mais me chamou a atenção foi: fizemos o melhor jogo fora de casa até aqui na Série B. Você havia falado isso, também concordo, né? Aí no final, é claro, a Ponte caiu na pilha do Sport e o Sport acabou vencendo pelo placar de 3-1. Quando fala que a arbitragem acabou prejudicando a Ponte Preta, eu acho que não é que prejudicou a Ponte Preta, no resultado do jogo, mas o jogo já estava definido, vitória da equipe do Sport. Ia ser 2-1, não 3-1, né? Ia ser 2-1, não 3-1. Enfim, mas é isso, e agora tem que trabalhar aí com esses desfalques, né, o treinador da Ponte Preta, e quem sabe já também com as estreias dos jogadores que foram contratados, né, ou pelo menos do banco de reservas. Hoje o Tomás estava no banco, né, o Hudson, a gente falou aqui no começo da transmissão, a Ponte traz 2 jogadores da Portuguesa, volante o Hudson e também o Portuga, meia atacante, eles que estavam disputando a Copa Paulista. A Portuguesa que jogou hoje perdeu pro Oeste, né? A Portuguesa perdeu pro Oeste 2-1, mas esses 2 jogadores não estiveram em campo porque se apresentam na Ponte Preta e devem ser apresentados na segunda-feira, devem ser apresentados como reforços da Ponte Preta, Coral. É isso, Marcelo, é uma pena, né? Um pecado, cara, a Ponte Preta não ter vencido realmente o jogo de hoje, ou pelo menos ter levado um empate, né? A Ponte Preta fez aí sua melhor partida, melhor atuação fora de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas, como diz Muricy Ramalho, a bola pune, né, Marcelo? Então, teve lá 3 chances, todas com participação do Gé, acabou não fazendo, e aí depois tomou com um bom chute. O Palmeiras vai tomar o segundo, hein? Com um bom chute, tomou. Com um bom chute ali do Fabrício Domingues, o volante da equipe do Sport, enfim. Pro Sport que não tem nada a ver com isso, mais 3 pontos, cola ali na parte de cima, entra até no G4, né? Pelo menos temporariamente, porque tem toda a rodada ainda por acontecer, por completar. E a Ponte Preta segue sem vencer, duas seguidas na competição e consequentemente segue sem vencer fora de casa, estaciona ali nos 23 pontos, enfim. Uma situação no mínimo complicada para a Ponte, né? Se não fossem uns jogos bobos que a Ponte desperdiçou pontos, a Ponte era para estar bem acima da tabela e infelizmente ainda não consegue tirar o retrovisor da zona de rebaixamento de perto de você, né? Ao mesmo tempo também que não consegue vislumbrar com muita frequência a primeira metade da tabela de classificação. A Ponte que agora busca todas as suas forças para se redimir na competição, para vencer o Avaí na próxima rodada, que vai ser a última do primeiro turno da competição. Ponte Preta se despede do primeiro turno em casa, até aqui em casa são 5 vitórias em 5 jogos, o técnico Nelsinho Batista, 100% de aproveitamento, mas como a gente já disse aí, fora de casa deixa a desejar. Hoje foi em outro aspecto, o aspecto mental que deixou a desejar, mas um pecado, se for uma palavra para resumir a derrota de hoje, foi pecado aí para Ponte Preta, viu, Marcelo? Muito bem, Wilson Correia, a Ponte está se posicionando errado, precisa de um jogador na frente da área, isso aí é uma coisa que precisa corrigir. E isso aí é um defeito de muitos times do futebol brasileiro, só que o Sport soube aproveitar, né? Geralmente todo mundo se enfia dentro da grande área e não fica ninguém no rebote. E o time do Sport aproveitou com 2 chutes de fora da área. A Ponte tá aproveitando também, tá fazendo gols de fora da área, mas tem que corrigir esse posicionamento aí. Concordo com você, o Wilson. Ficou nervoso com a falta e agrediu o cara do Sport, o Pedrão, verdade. O Gabriel Novaes, onde anda? Está perguntando o Wilson Correia. Tá no DM. Ainda sem previsão de volta. Sem previsão de volta. Vai demorar, hein? Tem que reclamar. Todos os lances duvidosos são contra a Ponte. Brigou com a imagem. Foi falta. Ô Roberto César, realmente, teve alguns lances mesmo que ele não dava falta, que eu achava que ele poderia ter marcado, e principalmente pra Ponte Preta, né? O Carcem é um ponto a ser estudado, viu? Se o melhor perde de 3, imagina o pior. Gé é o maior fominha do Brasil. Tem mais fominha do que o Gé, viu, Carcem? 10. Mas tamo junto. O Roberto César Santos, acesso, esquece, não vai cair. Vai terminar entre 12º no final do campeonato. Não tá ruim, Roberto César Santos. Não tá ruim. Claro que se der uma melhorada, dá pra disputar lá em cima. A gente falava, a Ponte no momento antes de começar o jogo, tava mais perto do G4 do que mais perto do Z4. Não vai ser assim agora, quando terminar a rodada. Mas é isso, tem coisas pra acertar realmente, né?
Contratação só para compor elenco, tá dizendo o Silvio Seico. Enfim, obrigado, viu, rapaziada que tá junto com a gente aqui nas redes sociais. Ô, Felipe, vamos fazer o seguinte, então, já vamos fazer o comentário final. Primeiro o comentário final pro YouTube, Futebol Interior, que vai ficar aqui gravado no YouTube, e depois a gente faz pro Instagram. O YouTube, 3 minutinhos, pro Instagram, 1 minuto. Eu e o Wendel Coral vamos brilhar no comentário final que está no ar. Agora, o comentário final. Boa noite de sábado para você que tá junto com a gente, ou bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar esse vídeo que tá aqui no YouTube Futebol Interior. Transmitimos no sábado, 27 de julho de 2024, o jogo pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport venceu a Ponte por 3-1, 2 vezes Fabrício Domingues, Tite Ortiz e o Gé descontou para a Ponte Preta ainda no primeiro tempo. Coral, 3-1 pro Sport, fala do jogo aí, Coral. Um placar que não reflete o que foi a partida, né, Marcelo? No primeiro tempo o Sport saiu na frente, depois a Ponte Preta teve ótimo poder de reação, mostrou isso, conseguiu empate no final do primeiro tempo, um cruzamento perfeito na cobrança de falta do Elvis na segunda trave. O Gé subiu mais que todo mundo para marcar o 9º gol dele na temporada. O primeiro tempo acabou com a Ponte Preta melhor e o segundo tempo começou da mesma forma. Com a Macaca um pouco melhor, tomou um pouco de susto nos 2, 3 primeiros minutos, onde o Matheus Silva até recebeu o cartão amarelo, mas depois a Ponte teve boas oportunidades, pelo menos 3. Em uma, o Gé poderia ter tocado para o Igor Inocêncio, optou pelo chute, Kaique França defendeu. Na segunda ele chutou meio desequilibrado, estava bem perto da bola, chutou para fora, mas o Igor Inocêncio entrava livre pela ponta direita. Na terceira, a mais clara delas, o Alisson Cassiano falhou, era ele e o gol, mas uma ótima defesa do Kaique França. O Gé com o gol todo aberto acabou desperdiçando também. E aí você tinha acabado de falar na nossa narração, né? Na nossa transmissão, aliás, você citou a seguinte frase: tomara que no futebol, hoje, aliás, não aconteça uma das velhas máximas que existem no futebol. E aí aconteceu logo em seguida. Quem não faz toma, um brilhante chute do Fabrício Domingues de fora da área, fez 2 gols na partida de hoje. Depois uma expulsão bem infantil do Pedro Rocha, né? Se socou ali com o Alisson Cassiano, depois ele mesmo bateu na trave, acabou fazendo menção para agredir o jogador, recebeu, foi expulso. E aí o terceiro gol do Sport com o goleiro Renato improvisado no gol. Nada a fazer, 3-1, mais uma derrota da Ponte fora de casa. No jogo, 61% de posse de bola para a equipe do Sport, 39% para a Ponte Preta. A Ponte finalizou 16 vezes e o Sport 11. A Ponte fora de casa não consegue a vitória e o Sport cola lá no G4 da competição. Portanto, o comentário final da vitória do Sport, 3-1 para cima da Ponte Preta. Comentário final. Tá certo, então, estamos gravando ao vivo na Valinhos FM, também aqui na nossa live do jogo. Ponte Preta perdeu, o Sport venceu 3-1. Lembrando que o comentário final você acompanha no portal Futebol Interior, fica lá o link no YouTube e também tem o Instagram, né? Você que tá no Instagram, você que gosta do Instagram, procura Futebol Interior, que você vai conferir e vai curtir também esse comentário final que vai agora pro Instagram. Agora, o comentário final. Marcelo Cossato. Muito bem, Série B Campeonato Brasileiro, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM, 18ª rodada, direto da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, a vitória do Sport, 3-1 para cima da Macaca. O Wendel Coral esteve comigo na transmissão, Coral. Um pecado, Marcelo, Ponte realiza o melhor jogo como visitante até aqui na Série B, mas sai novamente derrotada pelo placar de 3-1, mostrou bom poder de reação, mas no segundo tempo não teve jeito, vitória do Leão. É isso, muito bem. Você que está junto com a gente aqui no Instagram, acompanhou o nosso comentário de Sport 3, Ponte Preta 1. Comentário final. Muito bem, e o Palmeiras toma o segundo gol lá do Vitória, 2-0 pro Vitória, e agora o árbitro vai pro VAR para ver se vai expulsar alguém do Vitória. Mas o jogo tá no final, né, Coral? O jogo tá no final lá. E provavelmente... Vai entrar nos acréscimos, vai expulsar, né? Dá uma solada ali pra cima do Flaco Lopes. Meu Deus. Cara, o cara recebe só amarelo ainda. O cara tá em cima do lance, né? Não, a arbitragem brasileira é uma piada, cara.
É uma piada. Vamos fechar nossa transmissão aqui então. O Marcos Santos diz que fala aqui o público, a gente trouxe a informação, e ele fala que o Sport rumo à elite nacional, encosta lá, no momento está no G4, tem que deixar a rodada terminar para ver se vai permanecer no G4. O Sport que anunciou Guto Ferreira como treinador. O Akira Miyamoto, Dudu Vieira nos 2 gols tomados. No primeiro errou o passe e no segundo chegou atrasado, e por isso que é a terceira opção de primeiro volante. Não, ele não estava mais no jogo. Ou tava? Ah, tava. Ele foi substituído depois que a logo Ponte depois perdia. do segundo. Boa, verdade. Eu gosto do trabalho do Dudu Vieira, mas ele erra também, né? Ele erra também. Muito bem. Ô, Coral, 7 minutinhos para as 9 horas da noite, então o seu destaque final, companheiro. Marcelo, antes do meu destaque final, se você me permite, gostaria até de me desculpar, né, com os nossos ouvintes aí que estavam nos acompanhando, aliás. Fiquei nervoso com o que aconteceu com o Pedro Rocha, acabei até saindo um pouco da linha que não é do meu feitio. Saiu da casinha? Ah, mas não dá, né, cara? Tem situações que não dá. Então, peço desculpa também a quem nos acompanha, né? Não foi legal o jeito que eu reagi à expulsão, por mais que o torcedor, né, fique bravo, é verdade, com o que acabou acontecendo. Foi um jogo muito bom da Ponte, um pecado não ter vencido, mas devo a esse pedido de desculpas, espero que eu não vá pra geladeira, viu? Não vai não. Não vai não. Mas é isso, todo mundo sai da casinha de vez em quando, mas falei tanto, né, de inteligência emocional que acho que pra mim mesmo faltou um pouquinho nas críticas aí ao Pedro Rocha. Não tiro nada do que eu disse, mas a forma como foi dita, sim, acho que poderia ter sido diferente. Enfim, Marcelo, agora falando do destaque final, Ponte Preta volta a campo no próximo domingo, né, para enfrentar o Avaí a partir das 4 horas da tarde, jogo no Majestoso, onde a Ponte Preta está 100% aí de aproveitamento com o técnico Nelson Batista, são 5 jogos e 5 vitórias. A Ponte Preta vai enfrentar o Avaí então no dia 4 de agosto, quem sabe se despedir do primeiro turno com uma vitória. Já o Sport do técnico Guto Ferreira, que assume o comando a partir da próxima rodada, logo de cara com o Santos, em uma bucha na Vila Belmiro, no dia 2, sexta-feira, a partir das 9h30 da noite. O Sport é o 4º colocado com 28 pontos, a Ponte Preta é a 12ª, mesma posição que estava, aliás, no início da rodada, com 23 pontos. No momento, 5 pontos para o Z4 e 5 também para o G4, mas com o decorrer da rodada, a Ponte deve perder até uma posição ou outra e ficar ainda mais próxima da zona de rebaixamento. Viu, Marcelo? Um abraço, sempre um prazer estar ao seu lado, do Felipe Marques também, e um carinho aí da nossa audiência que agradeço imensamente. Bom final de semana também e até semana que vem, se Deus quiser. Muito bem, esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais de Futebol Interior, na transmissão de Ponte Preta Sport 3-1 pro time do Esporte. O Fábio Fernandes, ele falou que daria nota 8 pro técnico Nelsinho Batista, disse que o problema da Ponte hoje foi o jogador individualista. Um abraço, Fábio, obrigado, você que tá sempre junto com a gente, viu? Acompanhando aqui. Bom, lá no Allianz Parque, 11 minutos de acréscimo no segundo tempo, estamos com 49, vamos até 56, Palmeiras perde, o Vitória vence pelo placar de 2-0. Já no Alfredo Jaconi, o Juventude tá perdendo pro Criciúma, hein? Juventude tá perdendo pro Criciúma, 2 pro Criciúma, 1 pro Juventude. E o Inter vai perdendo pro Bahia pelo placar de 1-0. Bom, você que acompanhou a nossa transmissão, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela sintonia. Deixa eu passar limpo aqui a Série B pra gente fechar a transmissão. 18ª rodada, ontem Ituano 0, Vila Nova 0, Mirassol 1, Operário 0, Coritiba 1, Chapecoense 0. Esse jogo do Mirassol com o Operário e do Coritiba com a Chapecoense já neste sábado. O Sport venceu a Ponte 3-1, a gente transmitiu. Amanhã, 4 da tarde, a transmissão aqui dos canais Futebol Interior começa às 3. O Gustavo Marques dá o recado com o Albert Cavalcante. Tem Guarani e Brusque. Amanhã também, 18h30, o América pega o Ceará. No mesmo horário, amanhã teremos CRB e Santos. Na segunda-feira, 18h30, Paysandu e Novo Horizontino, Avaí e Botafogo. Na terça-feira, fechando a rodada, tem Goiás e Amazonas. Lembrando que a Série B do Campeonato Brasileiro tem o Santos 32 líder, o Mirassol 29 segundo, o Vila Nova terceiro 29, o Sport é o quarto com 28. A Ponte é a 12ª colocada, 23 pontos. A zona do rebaixamento, o Botafogo abre com 18, é o 17º, o Brusque tem 18, 18º, o Ituano
13, 19º, Guarani o Lanterna, com 8 pontos ganhos. Lembrando, segunda-feira, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca, apresentação do Carlos Corsato. A gente vai falar muito desse jogo da Ponte Preta, derrota 3-1, e vamos falar muito do próximo jogo da Ponte, domingo, contra o Avaí, 4 da tarde, no Majestoso. Agradecendo ao Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior, ao Carlos Corsato, nosso coordenador artístico, a nossa direção também do Elcio Paiola, do Giovanni Paiola, do Dr. Arthur Eugênio Matias, toda a turma lá da Valinhos FM também. Obrigado aí pela audiência, você que está junto com a gente na Valinhos FM. Amanhã tem futebol na Valinhos FM a partir das 3 da tarde com o Guarani em campo. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais a sua companhia, a sua audiência e o seu carinho. Uma excelente noite para você, um excelente final de semana. Juízo, se cuida e até a próxima, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.